em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva. futebolinterior.com.br. Os acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui. Com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. esportems.com.br. Kennedy FM. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Futebol na Canela MS. Futebol da 365. Aqui nós vestimos a camisa. Rádio FI. Vai começar o jogo, a bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com toda a equipe esportiva aqui da Rádio Futebol Interior em mais uma jornada. Estamos no YouTube, Futebol Interior. Agora vai, hein? Agora vambora aqui, agora tá todo mundo na câmera, hein, rapaziada? Todo mundo na câmera, o ouvinte participando, mandando mensagem pra gente através aqui do nosso WhatsApp 19 989 89 35 26. Seja bem-vindo, torcedor de futebol. Grande abraço pra você, torcedor de futebol ligado com a gente. Vai começar o jogo. No primeiro tempo, posse de bola é do time da Macaca. Não, posse de bola do time do Bugre. Posse de bola do time do Guarani. Vai tocar na bola o time do Guarani. Vai tocar na bola o Vagninho. Vai começar o jogo, árbitro Éber Roberto Lopes. Olha ali para os seus auxiliares. O Ivan Carlos Bom e o Edson Carlos também. Bola vai rolar e você vai se ligar, torcedor, com toda a equipe esportiva aqui da Rádio Futebol Interior. Participe, mande mensagem pra gente através do WhatsApp 19 989 89 35 26, porque a bola vai rolar. Começa o jogo. Apita o árbitro, tem bola rolando no brinco, e você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Sempre, para sempre, de bem com a vida aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Comigo, Bruno Betelli, comentarista loucura da Rádio Futebol Interior. Comigo também o Endel Coral. Gente, dá joinha pra câmera aí. Vem ponte, bola aqui pro campo de ataque, vinha. Passe errado, a bola acaba saindo lá pra lateral. É lateral pra equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Lateral pro time do Guarani, lateral cobrado, bola pra Bidu. Bidu já trabalha essa bola, põe bola aqui pelo meio. Vem na marcação, pra cima dele, Luizão tira. O Wellington Carvalho dá um bico nessa bola, tira dali. Tô me acostumando aqui com essa camisa da ponte. Aí vem Matheus Peixoto, briga ali pra cima do Bidu. Bidu vem, ganha essa bola, fez que ia tocar pro goleiro, não, refugou, voltou um pouco mais atrás, a bola volta, Bruno Silva dá um bico na bola, tira. Murilo Rangel toca na bola, faz o passe pela direita pra correr. Luizão corre atrás da bola, não vai sair pra linha de fundo não. Saiu pra lateral, é lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita, campo de defesa. Comecinho de jogo, começo de espetáculo, você ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Participe, mande mensagem pra gente. Ô, Coral, confirma pra mim aí o trio de arbitragem. Éber Roberto Lopes, Ivan Carlos Bom e o auxiliar número 2? Éder Alexandre, de Santa Catarina, Corsato. Éder Alexandre, de Santa Catarina. Em Guarani, trabalha a bola aqui pelo campo de ataque, bola com camisa número 21, Vagninho, já virou, trabalhou essa bola na ponta direita, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Luizão tira, voltou, trabalhou com o Bidu, bateu forte pro gol, ela saiu, passe, vai embora,
Esse loirinho aí é o Bidu, camisa número 20, é ele mesmo. Perna esquerda, uma bomba. O Igor Vinhas pulou. Só para conferir, ela saiu de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte. Chegou primeiro aí o time do Guarani, hein, Coral? É isso mesmo, Corsato. A primeira boa oportunidade foi da equipe do Bugre. A inversão do lado direito para o lado esquerdo. O Bidu domina bem com a perna canhota, bate de fora da área, assusta ali o Igor Vinhas. A bola sai pela linha de fundo. O tiro de meta segue 0-0. Futebol aqui da Rádio FI. Você manda mensagem pra gente através aqui do WhatsApp 19989 Como a transmissão tá sendo feita hoje pelo StreamYard, você pode mandar mensagem também aqui pelo StreamYard que a gente vai ler aqui as suas mensagens, tá bom? Lá no YouTube também ela já vai cair aqui na tela pra você, torcedor. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola com o Bidu, 3 minutos passados, primeiro tempo, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Bruno Silva volta a bola pro goleiro da equipe do Bugre, o Gabriel Mesquita pro Bidu, e aí veio camisa 53, o Didi tocou bola pro Bidu, o Bidu não pegou, ela saiu para lateral, é lateral para Ponte, com o seu uniforme de número 3, meias e calções pretos do time da Ponte. Agora a camisa tem faixa preta, faixa branca, até uma faixa cinza ali no peito. Bola para a equipe da Macaca. Zanocelo trabalha, bola para Luizão. Luizão volta essa bola um pouco mais atrás para o Wellington Carvalho. Começa tudo de novo para Igor Vinhas com o uniforme todo laranja. Trabalha pela direita, ele bota a bola para o Wellington Carvalho. Aí chegou lá o camisa de número 32, o Matheus Souza. Brigando ali com o Wellington Carvalho. A bola acabou saindo para a linha de fundo. Tiro de volta para o goleirão da equipe da Macaca. Fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Campo de defesa. Bola para a equipe da Ponte. 4 minutos passados deste primeiro tempo. Conosco. Futebol na canela. Pois não, Coral? Mas o Wellington Carvalho não pode sair jogando dessa forma, né? Estava bem marcado. A Ponte sempre tenta trocar passes ali no campo de defesa. Sempre dá problema, a Ponte tem que tomar cuidado aí nessa linha defensiva. E vem Ponte, bola aqui para o campo de ataque, disputa, Matheus Peixoto, era o Pato que estava por ali, disputando com o goleirão da equipe do Guarani, a bola sobrou para o time do Bugre, bola com o Bidu faz o passe, o Apodi ganha essa bola para a equipe da Macaca, ele já faz o passe pelo meio, procurava aqui o Bruno Rodrigues vem na disputa de bola ali, chega a zaga da equipe do Guarani, tira, trabalha a bola pela ponta direita, bola para Matheus Ludic já volta, a bola ali no campo de defesa, bola para Didi faz o passe pelo meio para o Matheus Souza, na ponta esquerda, vem Matheus Souza, virou, trabalhou, bola aqui pro camisa número 91, Murilo Rangel vem, Crispim, disputa de bola com ele, vem Pato, ganha essa bola para a equipe da Ponte, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Vinícius Zanocelo para Bruno Rodrigues, passa a linha que divide o gramado, o Camilo, o capitão tá pedindo, o Zanocelo sai na ponta, vem pro meio, o Bruno Rodrigues, virou, trabalhou pro Pato, chuta Pato, cruzamento, levantamento na boca do gol, Didi, casquinha na bola, tira, mas não chuta por nada, hein, a bola volta do meio, bola para Camilo vai pra ponta, fez a finta, virou, tocou atrás pro Guilherme Lazzaroni, mas aí acabou o campo. Por que os caras não chutam? Você pode explicar, Coral? Não dá para entender. E o que não dá para entender também, viu, Corsato, é a desatenção do Camilo na jogada. Ali o cruzamento, ele estava completamente disperso, não entendeu nada do lance, acabou desistindo. Ele, na sequência, a bola saiu pela linha lateral. A Ponte perde uma ótima oportunidade no ataque. Uma pena, viu, Corsato? E agora o jogo tá parado ali porque o Camilo tá caído, viu? Camilo tá caído lá na meia esquerda. Campo de ataque, o jogo tá parado porque chegou pra cima dele o Crispim. Aliás, 10 com 10, né? Capitão com capitão. Crispim com Camilo. O jogo tá parado, falta pra Ponte, né, Coral? Falta pelo lado esquerdo, Camilo e Lazzaroni na bola. Camilo, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Não, é o Lazzaroni que vai, levantamento na boca do gol, a zaga da equipe do Guarani tira a zaga do Guarani, sai jogando pela ponta, a bola veio na marcação, Bruno Rodrigues joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe da Ponte do Guarani, fazer a cobrança lá pela direita, lateral para o time do Bugre, fazer a cobrança lá pela direita, vem Matheus Ludic, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual, toca a bola para a Ponte, Zanocelo ganhou, tocou pro Camilo, vai queimar, ele bateu pro gol, para fora! Pra fora do gol, ela saiu. O Camilo chegou bem, mas passou perto, muito perto.
muito perto, quase o primeiro gol da Ponte, Coral. A primeira chegada da Macaca, que agora chutou, né? De fora da área, o Camilo viu o espaço aberto, de perna direita, manda uma bomba no gol ali do Gabriel Mesquita, a bola passa perto, segue 0-0. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola pela ponta esquerda, é pro Rangel, Rangel vem, disputa de bola ali com o Apodi, que tá voltando ao time hoje, ele volta, Rangel, fez a finta, virou, tocou na grande área, Zanocelo ganha a bola pra Ponte, aí vem o Guilherme Pato, roubou pra Ponte, tocou pro Matheus Peixoto, falta do 53, falta do Didi. O Didi chegou comentando falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa, 7 minutos passados desse primeiro tempo. Tá 0 para Ponte, 0 para Guarani, 0 para Macaca, 0 para o Bugre. É o derby número 198. Você ligado com a gente aqui no YouTube. Conosco, CIN Central, uma Interativa News. Conosco também a Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul. Equipe Gol de placa conosco também na jornada esportiva. Trabalha a bola Matheus Ludic. Ele vira a bola para Valber. Valber trabalha a bola, tudo isso no campo de defesa, bola para Didi, dentro da grande área, Didi volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Bidu, Guarani chutou uma vez com o Bidu, a Ponte uma vez com o Camilo, a Ponte passou mais perto, posso garantir, aí Bidu trabalha a bola pelo meio, veio bola aqui para o Murilo Rangel, muito forte, o passe, a bola acabou saindo para a lateral, é lateral para a equipe da Ponte. 8 minutos passados do primeiro tempo de jogo, 0 para a Ponte, 0 para o Guarani, chamou, falou, Betelli. Só o detalhe, é o terceiro passe errado do Bidu por conta da marcação do Pato ali na pressão no espaço do lado esquerdo do Guarani. Terceiro passe errado do Bidu já, marcação do Pato. Bacana, aliás, foi para isso que ele entrou, né? Foi para isso que ele entrou aí, para fazer essa pressão ali para cima do jogador da equipe do Guarani. A Ponte vem, bola para o campo de ataque, Camilo, na ponta esquerda tem o Bruno Rodrigues, é para ele, trouxe para a perna direita, passou pelo Crispim, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, não foi falta, o árbitro não deu, a bola voltou com o Camilo no meio, trabalha a bola para a equipe da Ponte, abre o jogo na ponta esquerda, vem para o cruzamento, levantamento, na boca do gol, Camilo! Chega ali para cima dele o jogador da equipe do Bugre. O árbitro está marcando o último toque no jogador da Ponte. A bola saiu, linha de fundo. É tiro de volta para o Guarani fazer a cobrança. Ou foi escanteio? Não, ele deu tiro de meta. Foi tiro de meta, viu, Corsá? Treinando dividida do Camilo junto com o Vagninho. Eu queria ver o replay, mas fiquei com a sensação de falta em cima do Bruno Rodrigues. O Weber Roberto Lopes não entendeu assim. Segue 0-0, o Ponte vai melhorando na partida. Também achei, viu? Tô contigo. Também achei que tinha sido falta ali no jogador da equipe da Ponte. E o Weber Roberto Lopes não deu. Não deu. Bidu trabalha a bola pelo meio, bola para Apodi. Apodi volta essa bola um pouco mais atrás, bola para Luizão. Luizão passa o pé em cima da bola, traz a bola para a perna direita. Ele já faz o passe aqui pelo meio, bola para Guilherme Pato. Bidu vem na marcação para cima dele. O Pato fez o passe pro Apodi. O Apodi não pegou. Nossa. O Pato, hein? Chegou para cima do Murilo Rangel. Levantou o jogador do Guarani, hein, Coral? E depois ali da falta, o Pato que estendeu a mão para o Murilo Rangel para ele se levantar. O jogador bugrino não quis saber nada disso, viu? Olhou com cara feia ali para o atacante Ponte Pretano, falta marcada, segue 0-0. 0-0 o jogo. Este é o futebol aqui da Rádio Futebol Interior. Você participa, manda mensagem pra gente através aqui do nosso WhatsApp. Pode participar também aqui pela live no YouTube. A Renata Dalgalo tá com a gente, o Wilson Correia Lula dos Santos também tá ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Já vamos gerar o primeiro tempo e placar do jogo. Bola aqui pra equipe do Guarani pela direita, a bola acaba saindo lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você. Tempo. E o placar do futebol. Chegamos a 11 minutos passados deste primeiro tempo, 34 para terminar o primeiro tempo de jogo. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, não tem nada. 0 também pro Guarani aqui, Rádio Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Futebol Interior no YouTube, é só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Nossa paixão.
goleirão da Ponte. O Murilo Rangel achou ali o atacante do Bugre. Ele chegou para fazer o gol, o Igor Vinhas foi para ela, fez a defesa. Escanteio para o Guarani, quase o primeiro gol dos caras, Coral. Sensacional, Igor Vinhas e o Corsato na jogada do Murilo Rangel, que de primeira toca para o Matheus Souza, livre de marcação, bobeia bastante a zaga da Ponte, saiu frente a frente com o Igor Vinhas, chute de perna canhota, espetacular defesa, escanteio para o Bugre. Vem pra bola, Murilo Rangel, levantamento, primeiro pau, sobe a zaga da Ponte com o Zanocelo pra tirar, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Guarani, lateral cobrado, Rangel pra Matheus, vem cruzamento, levantou, tocou na grande área, bola pro Vagninho, ninguém marca, vai queimar dali, bateu pro gol, Wellington Carvalho tirou, chegou, Camilo, disputa de bola com o jogador do Bugre, bate pro gol, pra fora, ela saiu, linha de fundo, foi o Bruno Silva que bateu, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta, pro goleirão da Ponte, o Igor Vinhas fazer a cobrança. O Bruno Betelli, eu quero ouvi-lo, hein? Eu quero ouvi-lo. Chegamos a 13 minutos. Tem jogador na Ponte caído ali, dá tempo pro comentarista falar. É o Zanocelo. Tá caído ali. É isso aí, Carlos. Quase o gol do Guarani. Grande defesa do Igor Vinhas. Olha aí o Igor Vinhas melhorando, né? Salvando a Ponte nessa jogada. E é a questão do falso 9, né? O Guarani não tem referência lá. E aí o Wellington Carvalho e o Luizão tem que sair para dar o bote. E esse é o perigo, né? Não pode largar lá a defesa, porque eles vão vir com 2 entrando, um de cada lado na área. Eles vão invadir o espaço. Então não pode dar esse bote errado, porque falta referência. Tem que aproximar mais as duas linhas para não deixar esse passe entrar de primeira, como entrou agora facilmente no buraco ali no espaço e quase saiu o gol do Guarani. Essa é a correção que precisa ser feita agora na Ponte Preta. Mas agora eu juro por Deus que vi a viola em caco. Que defesaça do Igor Vinhas. Sensacional. Não esperava essa defesa, concordo contigo, não esperava essa grande defesa. E eu confesso, viu, Corsato, que assim, quando eu vi o Matheus Souza saindo de frente pro Igor Vinhas, assim como você disse, eu vi a vaca indo pro brejo, viu, Corsato? Deus do céu. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Camilo, disputa ali com o Bruno Silva, trabalhou, bola pro Pato, Pato tentou tocar a bola aqui pro Matheus Peixoto, a bola acabou saindo. Saiu pra lateral, é lateral pra equipe do Guarani fazer a cobrança, campo de defesa. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta estaria atacando pro gol da linha do trem, defendendo, portanto, o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. É o que está fazendo a Ponte Preta nesse momento, está defendendo o gol do portão de entrada aqui do Brinco de Ouro da Princesa. É lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Bidu faz a cobrança do arremesso manual. Apodi tira, joga a bola para a lateral. É lateral de novo para o Guarani. Vem Bidu. Já o toque de 15 passados. Primeiro tempo de jogo. 0 para a Ponte. 0 para o Guarani, Ponte Preta e Guarani, derby de número 198. Você ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Tudo certo com o Zanocelo, já tá no campo. 15 minutos passados, primeiro tempo de jogo, meia hora para terminar no primeiro tempo. Bola para a equipe do Guarani. Luizão vem, disputa de bola com o jogador da equipe do Bugre, ele tira, põe bola aqui pro campo de ataque. É para correr. É o Bruno Rodrigues que tá ali, tá por ali também. É o camisa número 34, é o Valber. Cabelo tingido. O Val, deixa eu até colocar aqui um tingido aqui para saber que é ele. Vira o jogo, trabalha a bola para Didi. Didi toca a bola aqui para o Matheus, o camisa número 44. Ele volta a bola, trabalha a bola pelo meio, bola para Lucas Crispim. O Bruno Silva pede bola. O Lucas Crispim trabalha a bola com a perna direita. Ele faz o passe na ponta esquerda. É para o Murilo Rangel, dificuldade para dominar, mesmo assim dominou. Fez o passe na direita para o Bidu, cruzamento na boca do gol. Ninguém tirou, a bola voltou, sobrou com o Vagninho para Crispim, bateu pro gol. Para fora ela saiu. Linha de fundo, sem perigo. Tiro de volta pro goleirão Igor Vinhas fazer a cobrança pra Macaca Rádio Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Deixa eu dar uma chegada aqui na nossa audiência, colocar aqui as mensagens, né, do torcedor aqui na live. Vamos lá. Caramba, é o meu celular ou é a transmissão que está ruim? Eu acho que é o seu celular, viu, Paula? Obrigado aí pela participação, tá? Valeu. Quem tá com a gente, Renata Dalgalo, escreveu Igor. O Ronaldo Neto. Vamos, Macaca. Tá ligado com a gente. Valeu, obrigado pela participação. Wilson Correia, Pato está jogando com vontade. Também acho. Tô achando isso.
Valeu, obrigado pela participação. O ouvinte participa, manda mensagem pra gente aqui através do nosso WhatsApp, 19989893526. Pode mandar mensagem pra gente. Estamos no YouTube, Futebol Interior, 17 minutos passados, 17 passados desse primeiro tempo, 0 para a equipe da Ponte, 0 para o Guarani. Trabalha a bola, o time da Ponte, bola com o Matheus Peixoto, trabalhou, bola pro Bruno Rodrigues, chegou o Crispim, tirou, Rodrigues vem, consegue ganhar essa bola pra Ponte, o Matheus vem na jogada lateral da equipe do Guarani, a bola volta com o Camilo, perde, ganha danado, aí vem ali o Bruno Silva, ganhou essa bola para a equipe do Bugre, trabalha a bola aqui pelo meio, bola para Vagninho, Vagninho pro Matheus Souza, tem o Renanzinho pedindo bola, vem na disputa de bola ali com ele, o jogador da Ponte, falta. É falta, o jogo tá parado, o árbitro pega uma falta do Zanocelo. O jogo tá parado, é falta pro Guarani fazer a cobrança, falta em cima do 21, Vagninho, o jogo tá parado, Coral. Pois é, falta do Zanocelo em cima do Vagninho, agora 2 jogadores do Bugre na bola para cobrança, viu? 91, Murilo Rangel, e com a perna direita, o camisa 20, lateral esquerdo, Bidu. Vem Bidu, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe do Guarani. Bidu, camisa número 20. E o Murilo Rangel, 91. Ambos batem com a canhota. 18 minutos passados, seu primeiro tempo de jogo tá 0-0, 27 faltam para terminar. 27 faltam para terminar o primeiro tempo de jogo. 0 para Ponte, 0 para o Guarani. É a rodada de número 32 desse campeonato brasileiro. Para a bola, levantamento na boca do gol. Chega a zaga, tira a bola, volta. Vai bater daí, bateu pro gol. Pegou na zaga, saiu. Pega na zaga, sai. Os jogadores do Guarani estão pedindo escanteio. Mas o árbitro, o Heber Roberto Lopes, deu tiro de meta para Ponte. É só isso, né? Para Macaca sem perigo, né, Coral? Sem perigo algum. A batida foi do Renanzinho, atacante com a camisa 35 de perna canhota. A batida dele que acaba resvalando ali no zagueiro Valber. Portanto, sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Igor Vinhas. 33ª rodada. Série B deste Campeonato Brasileiro, você ligado conosco aqui na Rádio Futebol Interior, conosco Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul, conosco também a CIN, Central Interativa News, Oswaldo Guerreiro, Edson Carlos, tá todo mundo ligado com a gente na transmissão aqui da Rádio FI, também a equipe Gol de Placa, com o Célio Campos e toda a trupe, bola para a equipe do Guarani, chegou o Luizão, tirou essa bola para Macaca, ele toca a bola para Bruno Rodrigues vem na disputa ali com o Matheus Ludic, o Ludic ganha a bola para a equipe do Guarani, mas o Bruno Rodrigues recupera a bola para a Ponte, ele trabalha a bola aqui pelo meio, volta a bola para Bruno Rodrigues tem o Barreto pedindo um pouco mais atrás, ele já começa tudo de novo, bola para o Wellington Carvalho volta a bola aqui no meio pro Luizão fez o passe para o Matheus Peixoto, aí chegou ali o tingido Valber no peito, volta essa bola um pouco mais atrás, bola para Didi para Bidu, quase 20 passados, primeiro tempo de jogo, 0 para a equipe da Ponte, 0 para o time do Guarani, é a 33ª rodada da Série B desse Campeonato Brasileiro, você ligado aqui na Rádio Futebol Interior, vem ali o Didi, faz o passe pelo meio, procurava ali o jogador da equipe do Bugre, a zaga da Ponte tira, bola com o Wellington Carvalho, jogando na quarta zaga, perna direita, ele dá um bico na bola, aí vem aqui o Guilherme Pato, não ganha na cabeça, a bola volta pro time do Guarani, bola aqui com o Bruno Rangel, o Murilo Rangel trabalha a bola aqui pela esquerda, ele volta a bola pro camisa de número 35, o Renanzinho da equipe do Guarani, aí vem, disputa de bola com o Murilo Rangel, fez falta pra cima do Pato. O jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Campo de defesa, bola para Macaca, meia direita. Vai lá, Coral. 20 minutos passados da primeira etapa, 7 finalizações no jogo. Apenas uma da Ponte e 6 para o lado da equipe do Guarani. Ô Bruno Betelli, eu quero ouvi-lo. 20 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Fala do jogo, Ponte, Guarani, Ponte. Tá tudo igual no brinco, 0-0, Bruno. O grande chance foi do Guarani, homem do jogo agora, até o momento, Igor Vinhas é o nome do jogo. O Guarani tem mais volume, consegue chegar, tem mais finalizações, a Ponte está mais no contra-ataque, tentando congestionar bastante as laterais, mas com dificuldade de encaixar a marcação, porque o Guarani roda muito, né? Não tem referência, tá jogando com falso 9 ali, o Vagninho cai uma hora de um lado, outra do outro, o Matheus Souza também flutua muito, então é difícil para a Ponte encaixar essa marcação. E aí, o melhor time em campo vinha sendo a Ponte até os 10 minutos, né? E depois, com a chance do Guarani aos 12, o Guarani já tomou mais confiança, tá com mais confiança e já controla a posse de bola e as ações de jogo. A Ponte precisa reagir, conseguir ficar um pouquinho mais com a bola e aproximar mais jogadores. Está muito espaçado ali na saída, na transição,
principalmente o Camilo tem que encostar um pouco mais, Bruno Rodrigues, para conseguir fazer essa transição um pouco mais com a bola, né? Tá forçando o chutão dos zagueiros ali, o Guarani. Esse Bruno Betteri, comentarista aqui da Rádio Futebol Interior, a Mai Batistão, tá pedindo para mandar um beijo para Ponte Pretana, Maíra. Mai Batistão, Maíra, beijo para vocês, meninas. Antônio César, vamos Ponte. Antônio César Ferreira do Parque Eldorado. O Ronaldo Neto, Apodi meio sumido, hein? Concordo, viu, Ronaldo? Valdemar Farias, vamos Ponte, estamos no canal do YouTube Futebol Interior, inscreva-se em nosso canal, estamos também na Rádio M1, você ligado conosco no canal de áudio da Rádio M1, muito obrigado pela audiência, equipe Gol de Placa com Célio Campos, o Fábio Salomão na CN, com o Oswaldo Guerreiro e também com o Edson Carlos, abraçando todo mundo que está com a gente, e também com a Rádio Futebol da Canela, atenção você caneleiro do Mato Grosso do Sul, você que está com a gente, obrigado pela grande audiência, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. Apodi já passou pelo Renanzinho, deixou o Renanzinho de programa de flashback, tocou, bola pro Camilo, Camilo vem, Crispim, marca ele volta, bola pra Zanocelo, outro que tá sumido também é o Barreto. A bola volta aqui pelo meio, trabalha a bola pro time da Macaca, bola pra Bruno Rodrigues, Rodrigues pro Camilo, vai queimar daí, vai bater pro gol, bateu pro gol, pegou Mesquita! Deu rebote, é que o Matheus Peixoto não estava ligado, não estava no 220, a bola voltou para o Pato, mas o árbitro para marcar a falta, falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança meia esquerda, campo de defesa, o Camilo chegou, chutou, o Gabriel Mesquita teve que fazer defesa de vôlei, uma manchete na bola agora, hein, Coral? Mais uma do Camilo, viu, Corsato? Igualzinho à finalização anterior, né? Ele invade ali o meio de campo, observa livre, sem marcação e arrisca. A bola quica na frente de Gabriel Mesquita, defende com uma manchete e no rebote ali o árbitro marca uma falta do Guilherme Pato em cima do lateral esquerdo do Bidu. Confesso que para mim não foi, mas olha, mais uma boa chegada da Ponte e segue 0-0. E vem a equipe do Guarani, levantamento na boca do gol, Wellington Carvalho mete essa testa na bola para tirar, a bola voltou pro Crispim, pro Matheus Ludic, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, pega Igor Vinhas. E aí o Luizão tá caído, hein? Tá caído ali, sentiu o goleirão, o zagueirão da equipe da Macaca, o jogo tá parado, tá na hora, atenção, torcedor. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. RádioF.com.br. Atenção, torcedor de futebol no Brasil. Confere comigo, passados 24 minutos passados deste primeiro tempo. Faltando 21 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro. O placar do futebol para você, torcedor ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Te contei não, estádio Brinco de Ouro da Princesa. 0. O Guarani também não tem nada, tá tudo igual, tá 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Conosco. Futebol na Canela MS. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Vem Macaca, bola pro campo de ataque. Trabalha a bola. Bruno Rodrigues tocou pro Matheus Peixoto, perna direita, vai fazer, bateu pro gol, é gol! É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Gol! Da Ponte! É gol da Macaca! É gol da Ponte! Passe do Bruno Rodrigues pro Matheus Peixoto. Meia esquerda, perna direita. Com o peito do pé, ele tocou no canto. No canto esquerdo, baixo do Gabriel Mesquita, que nada pôde fazer. Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, 29 a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Brinco de Ouro da Princesa, é o primeiro gol da Ponte, no Derby 198, é gol da Ponte,
Peixoto para estampar o sorriso no coração e no rosto do torcedor pontepretano para alegrar o planeta dos macacos. Matheus Peixoto, 29, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar. Vai, Ponte! Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Guarani 0. Matheus Peixoto, printa a tela no brinco e faz a torcida da Ponte muito mais feliz. Ponte 1, Guarani 0. Goleirão Gabriel Mesquita, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol da Ponte, printa a tela aí, Coral. A jogada que começa com um chute muito despretensioso, né? Do Gabriel Mesquita, que tenta afastar, mas afasta mal. Ele joga rasteiro a bola que cai no pé de Zanocelo. Ele que enxerga livre o Camilo pela ponta esquerda. E aí o ataque da Ponte resolveu, né? A bola caiu nos pés do garçom Bruno Rodrigues, que não foi fominha, com uma ótima visão de jogo. Ele encontra livre pela ponta esquerda, ali da grande área da equipe do Guarani, Matheus Peixoto, que com muita calma, centroavante grandalhão na macaca, que não marcava desde o dia 3 de outubro, apenas tira do goleirão Gabriel Mesquita para abrir o placar no brinco de ouro. Um golaço de Matheus Peixoto, um golaço principalmente de todo o conjunto da Ponte. Zanocelo, Camilo, Bruno Rodrigues, que marca a sua 7ª assistência na Série B, e o 5º gol do Matheus Peixoto, macaca na frente no brinco, 1-0, Corsato. A assistência do Bruno Rodrigues tá tudo igual, tá tudo legal, tá tudo normal. Mas gol do Matheus Peixoto, eu até esperei pra ver direito. Matheus Peixoto faz Ponte Preta 1-0 e vem Ponte, ganha a bola, o Pato ganhou do Bidu, é pra correr, na ponta direita ninguém acompanhou, ele teve que parar, que pena, não tinha ninguém, voltou, trabalhou bola pro Peixoto, já fez um, quem sabe o segundo, vira o jogo, na esquerda é pro Bruno Rodrigues, o Lazzaroni passou, o Matheus Ludic tirou, a bola voltou pro Barreto, toca na bola, volta um pouco mais atrás, bola para Bruno Rodrigues, volta essa bola aqui para o Wellington Carvalho, Carvalho trabalha a bola para Luizão, Luizão na ponta, só que jogou essa bola para fora, porque tem alguém caído. É o Pato. É o Pato que tá caído? Sim, tá caído no gramado. Tá caído no gramado. Ô, Bruno Betelli, eu quero ouvi-lo. A macaca pontua, a macaca tá na frente. E o Sport TV aqui, né, vai... fazendo o placar, a Ponte deixou até o placar do Sport TV maluco aqui. A Ponte vai vencendo o Guarani, Matheus Peixoto foi pra rede, Ponte Preta 1-0, Betelli. É isso aí, Carlos, que loucura, hein? Gol da Ponte, o Guarani vinha melhor, teve a grande chance, não fez, Igor Vinha salvou e depois no talento da juventude, né? Que beleza, o passe de primeira ali do Zanocelo. Tem jogador que nessa bola penteia, carrega, não, o Zanocelo já deu no Camilo já conectou, que giro maravilhoso ali do Bruno Rodrigues, que giro maravilhoso, já abriu, e o talento ali do Matheus Peixoto bateu aquela chapa de treino, né, aquela chapa de treino e fez o gol. É isso aí, futebol, quem não faz toma, né, Carlos? A Ponte igualou o jogo, tá conseguindo conectar, a bola começa de um lado, vai para o outro e termina com finalização do lado oposto, ou seja, faz esse zigue-zague aí, muito bem feito, aí a Ponte está muito mais estruturada e uma boa partida do Pato. Você já ouviu o toque de 30 minutos, já, tempo e placar do jogo, bola aqui para a equipe do Guarani na ponta, era para o Murilo Rangel, essa bola saiu, fez o passe pelo meio para o Renanzinho, marca o cara aí, perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, chega o Barreto para tirar, a bola volta para a Ponte, Bruno Rodrigues, falta, o jogo tá parado, falta, o jogo tá parado e o tempo tá esquentando, hein? Tá esquentando o tempo, o Heber Roberto Lopes vai ter que trabalhar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você o tempo e o placar do futebol aqui na Rádio Futebol Interior. Vamos lá, vamos gerar tempo e placar do jogo para você, torcedor ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Eu confirmo para você, estamos chegando a 30 minutos, 31 agora deste primeiro tempo, 14 para terminar o primeiro tempo.
tempo de jogo no giro do giro, meu giro que gira. Brasileiro, 33ª rodada. Te contei não, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Marcos Peixoto fez pra Macaca, foi pra... Tem, ontem, nada. Bugre, 0. Futebol interior. Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Oi, meu Coral, o jogo tá parado. O Wellington Carvalho se envolveu ali com o atacante da equipe do Guarani. O jogo tá parado para atendimento do atleta do Bugre, né, Coral? Foi sim, com o Matheus Souza ali a dividida, junto com o camisa de número 32. Matheus Souza, ele que é garoto também, da base, formado pela equipe do Guarani. Tem mais uma chance ali pelo técnico Felipe Conceição. Atuou bastante abaixo sobre a equipe do América Mineiro na última partida, mas tudo bem com o atleta, viu, Corsato? 32 minutos passados, quase 33 deste primeiro tempo. A Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0. Peixoto foi para a rede na marca de 25. Bola aqui para o campo de ataque, trabalha a bola. Vem Guarani, bola com o camisa de número 35, é o Renanzinho. 2 a marcação para cima dele. Vem Apodi, Renanzinho, Apodi. Melhor para Apodi. A bola acaba saindo para a lateral. É lateral para a equipe, para a linha de funda. É tiro de meta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Você participa. Torcedor manda mensagem pra gente através aqui do nosso Zap Zap. Tô esperando aqui a sua participação. Lembrando que a qualquer momento, hein, torcedor? Fique ligado, porque a qualquer momento poderemos falar alguma coisa aqui na transmissão e aí você vai ter que ficar ligado, porque no final do jogo vamos perguntar e você vai concorrer ao prêmio, né, da jornada esportiva, que é um voucher de R$100 presente aqui da Rádio Futebol Interior para você gastar lá na loja da Macaca, hein? Fique ligado, tá bom, torcedor? Fique ligado aqui na jornada esportiva no microfone da Rádio Futebol Interior. Você participa, manda mensagem pra gente também. Vem Guarani, bola com o Renanzinho, vai queimar dali, bateu direto pro gol, a bola acabou saindo. Sai, vai pra linha de fundo, mas pegou no jogador da Ponte. É escanteio pro Guarani, não é, Coral? Pegou sim, escanteio para a equipe do Guarani. Murilo Rangel, camisa 91, tá na bola, Corsato. Segundo escanteio para o Bugre no jogo. Segundo escanteio para o Guarani. A Ponte vai vencer no jogo pelo placar de 1-0. Esse é o futebol da Rádio Futebol no Interior. Conosco, Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul. Conosco também, equipe Gol de Placa. Murilo Rangel para a bola, levantou fechado na boca do gol. Bola para a grande área. O toque do Lucas Crispim. Chega a zaga da Ponte para tirar. Zanocelo armou o contra-golpe para a Ponte na marca de 34,5. O Zanocelo armou o contra-golpe, tocou a bola para Bruno Rodrigues. E aí o Bruno Rodrigues vai esperar. O que ele fez? Ele saiu com o Camilo tá no chão, viu, Corsato? O jogo foi paralisado. Do Lucas Crispim, camisa 10 da equipe do Guarani. Agora já é o terceiro jogador da Ponte que fica caído, né? Antes o Luizão, também Guilherme Pata. Agora é a vez do Camilo, choque na cabeça, mas tudo bem com o atleta, viu? Mas tá certo, né? É claro que o cara tá contundido, né? Mas a Ponte tava no campo de ataque, né? E o Camilo ficou caída cá atrás. O jogo tá parado. Bola para a equipe. A bola vai ser devolvida para o time da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol aqui na Rádio FI. Rádio FI. Chegamos, neste momento, a 36 minutos, 36 passados deste primeiro tempo. Faltam 9 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. Brinco de Ouro da Princesa, te contei não. Macaca na frente, Matheus Peixoto marcou 25 minutos do primeiro tempo, Ponte 1. Guarani não tem nada. Futebol aqui da Rádio Futebol Interior. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Rádio FI. Este é o futebol da Rádio FI. Este sou eu, sempre pra sempre, de bem com a vida, torcedor. Tô com a Macaca tá vencendo 1-0. Bola aqui pro campo de ataque, vem Bidu. Passa a linha que dividiu o gramado, o Renanzinho fica na bola aí. O Pato escorregou, a bola voltou pra Renanzinho. Chegou o Barreto.
E aí completa, Luizão dá um picaço nessa bola, tira. Põe bola lá pro campo de ataque, não tinha ninguém na ponte. Gabriel Mesquita sai jogando para a equipe do Guarani. Ele abre o jogo, toca a bola aqui no meio, bola pro camisa número 53, é o Didi. Didi volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola para Valber. Valber lá para a ponta direita. Ele abre o jogo para Matheus Ludic. O Ludic, 37 passados. Primeiro tempo de jogo, 8 para terminar no primeiro tempo. A Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0. Matheus Peixoto foi para a rede. Aí vem Pato, briga ali com o Murilo Rangel, deixou a perna. O Pato vai, às vezes, com muita vontade, né? O Weber Roberto Lopes olhou para ele olhou para o Weber Roberto Lopes, pediu desculpa ali para o Murilo Rangel, mas se o Weber quisesse, poderia ter dado cartão amarelo ali para o jogador da equipe da Ponte. É falta. Pois não, Coral. E é a reclamação também dos jogadores da equipe do Guarani, né? Queriam um amarelo ali para o Guilherme Pato, o Weber Roberto Lopes não entendeu assim, agora Murilo Rangel na bola. Vem Murilo Rangel, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe do Guarani. 37,5, quase 38 passados no primeiro tempo de jogo. É o Rangel mesmo que vem para a bola. O Bidu já saiu, só 2 na barreira. Para a bola, Rangel levantou, tocou na boca do gol. Carvalho tira, a bola volta para o Renanzinho, queimou dali. Pegou na zaga, voltou, trabalhou para o Guarani. Matheus Ludic na bola, chega ali o Zanocelo e põe bola para o campo de ataque. A Ponte não tem ninguém no campo de ataque. Gabriel Mesquita sai com a bola, sai jogando. É para a equipe do Guarani. Ele trabalha a bola ali para o camisa número 34, o Valber. Valber abre esse jogo aqui para a equipe do Guarani. Ele trabalha a bola aqui para o campo de ataque. É bola ali para o Bidu. Bidu volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Já trabalha a bola para o time do Guarani. Aqui pela ponta esquerda. Ele volta a bola para o número 35, Renanzinho. Renanzinho tem o Vagninho pedindo bola. Ele fez o passe pelo meio. Era para o Vagninho na marcação. Pato tirou. Tocou bola para o Camilo. Vem Camilo. É o jogador mais avançado do time da Ponte. E aí o Peixoto tá por ali. Ele tocou bola pro Bruno Rodrigues, só que tocou nas costas. Tocou nas costas do Bruno Rodrigues, ele não pegou. Aí vem o Lucas Crispim, trabalha a bola ali pro time do Guarani, vira o jogo pro Ludic. Ludic da marcação, vem na disputa de bola ali com ele, o Renanzinho. Ele volta um pouco mais atrás, bola pro Crispim, perna direita, bola pro Murilo Rangel. Rangel, Crispim na ponta esquerda. Ele vira o jogo, toca a bola pra Renanzinho. Renanzinho pra Bidu, Apodi na marcação. O Pato tá um pouco mais atrás. O Camilo vem, briga com ele. Vem também ali o camisa número 10, o Crispim. Abre o jogo pela esquerda para Bidu, 39 primeiro tempo, 6 para terminar no primeiro tempo, 1-0 para a Ponte, volta a bola pelo meio, bola trabalhada para o Bidu, Bidu para Crispim, Crispim volta, essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola, é pro Valber, vai queimar dali, perna direita, levantou, tocou na grande área, Luizão, casquinha na bola. Aí vem o Apodi para completar, 39 primeiro tempo, Apodi dá um bico na bola, põe a bola aqui pro meio campo, a bola passa nas costas do Camilo, vem, disputa ali com ele o Didi, ele nem corre na bola. Camilo, jogador mais avançado na Ponte. Didi ganha essa bola. A Ponte deixa os defensores do Guarani trocarem bola, trocarem passe. O Bidu no meio, volta a bola pro Guarani. Bola na ponta pro camisa número 21, Vagninho. Virou na direita pro Ludic. Mais um cruzamento, levantamento na boca do gol, vai embora. Pode continuar cruzando assim, viu, meu filho? Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Chamou, falou, Coral. Vou levantar a bola pro nosso comentarista, viu? Comentar, então, comenta aí, viu, Bruno? Porque, olha, o Carlos está até relatando bastante, né? A Ponte está muito atrás da linha da intermediária do gramado. A Macaca fez o gol com o Matheus Peixoto. Parece que foi para trás, afastou, está chamando o Guarani para cima, é perigoso. É isso aí, Coral. A Ponte recuou um pouquinho as linhas por eficiência do Guarani, na verdade. O Guarani consegue empurrar as linhas da Ponte. Eu não achei que a Ponte recuou porque quer, é porque o Guarani está tentando buscar o gol e agora a Ponte no 1-0 vai armar aquela arapuca, aquele contra-ataque, mas eu achei que está bem encaixada as linhas, por mais que a posse de bola seja do Guarani, o Guarani não consegue encaixar, levar perigo para a Ponte está muito bem encaixada na marcação. E a Ponte vem, bola aqui para o campo de ataque, Bruno Rodrigues vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro goleirão do Guarani fazer a cobrança. O Guarani já vai mexer, técnico Felipe Conceição, já coloca a gente ali para mexer, né? É isso aí, WhatsApp 19989893526, você participa. Cleonice do Jardim Von Zuben tá mandando mensagem pra gente. Valeu, Cleonice, obrigado aí pela participação. Ótima noite para
Cris. Bola pro camisa no... Mudou. Pelo pé. Momento na boca do gol, toca de cabeça. Para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Rapaz, agora eu olho aqui. O Guarani vai mexer pela primeira vez. Mudou. O Crispim não entendeu, hein? Mas vamos lá, né? E aí, ô Wendel Coral, mexeu o Guarani. Certeza que nem o Crispim e nem a torcida do Guarani, viu? Foi embora o camisa 10, capitão Lucas Crispim, para a entrada do 98, que joga de volante Rickson. Então, repetindo, o Crispim foi embora para a entrada do 98, Rickson. Rapaz, eu acabei de falar que todo o início de jogada começava pelo capitão do time, pelo Crispim. E o técnico tira. Será que o técnico é nosso? O Bruno Metelli. E aí, Brunão? Ninguém entendeu nada, né? A torcida da Ponte comemora como se fosse gol aí a saída do Crispim, o camisa 10, o articulador, o armador, o jogador diferenciado do Guarani. Vamos ver o que ele faz. Ele vai mudar o esquema tático, vai afundar mais 2 homens lá na frente e segurar ali o meio-campo com o Rickson. Ele vai afundar os pontas para inibir ainda mais o avanço do meio-campo da Ponte. E vem Rickson, trabalha a bola para o time do Guarani, na ponta direita ele vira, toca a bola para Matheus Ludic, o Ludic volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para o Valber trabalhou para o Bidu, sai da ponta, vem para o meio, levantamento na boca do gol para o Renanzinho, perna direita, Igor Vinhas! Sensacional! Fantástico! Ele foi com uma mão e abraçou a bola, Coral. Igor Vinhas é sensacional, Corsato. Hashtag nunca critiquei. Que goleiraço, viu? Muito seguro agora no cruzamento. Ele agarra a bola apenas com a mão direita, como se estivesse ainda tirando um sarro ali do jogador do Guarani, com muita facilidade, muita segurança. Que goleiraço esse Igor Vinhas. Corsato, o Macaca vai vencendo 1-0. Torcedor da Ponte. Não faz, né, Coral? Oi? O que a confiança não faz, né, Coral? O Igor Vinhas tá ali cheio de confiança. Nunca criticamos. Vem bola para a equipe do Guarani. Matheus Ludic na direita. Ele vira o jogo. Toca a bola aqui para o Didi. Ninguém marca, hein? Vai queimar dali. O Didi bateu forte pro gol. Ela saiu, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Igor Vinhas fazer a cobrança para a Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 45 minutos passados deste primeiro tempo. Agora os acréscimos, por conta aqui do Weber Roberto Lopes. Mais 4. Já, vamos para 49. Informou aí o repórtão Wendel Coral. Te contei não. 33ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Brinco de Ouro da Princesa, Ponte está na frente. Ponte marcou a 25 do primeiro tempo com o Matheus Peixoto. Matheus Peixoto foi para a rede. A Macaca tá na frente. Ponte Preta 1. Guarani 0. Este é o futebol aqui da Rádio Futebol Interior. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Rádio FI. Esse é o futebol aqui da Rádio FI. Acerte o seu relógio, 8 horas em ponto. Conosco na jornada esportiva. Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. Sempre junto de você. CIN, Central Interativa News, Oswaldo Guerreiro, Edson Carlos, tá todo mundo com a gente. Guarani vem pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, Vinhas. Sai do gol para fazer a defesa, põe bola aqui pro campo de ataque. Bola para Macaca Pato, tocou pro Camilo, sai do gol, Gabriel Mesquita. Sai do gol para ficar com ela. Fique ligado, hein, torcedor. A qualquer momento, uma pergunta que será feita para você responder e concorrer e ganhar o voucher. Não é concorrer, não. Vai ganhar o voucher. O primeiro que responder corretamente
né? O primeiro que responder corretamente o que falamos aqui na Jornada Esportiva ganha o voucher de R$100. A resposta tem que ser pelo Zap Zap. Aqui da Rádio Futebol Interior, trabalha a bola o time do Guarani, 47 passados, primeiro tempo de jogo, vamos até 49, Didi, ele volta a bola ali pela direita, trabalha a bola, pro jogador ali, o Ludic, ele volta a bola voltou pro time da Ponte, chega a zaga da Macaca, tira a bola, volta pro Didi, Valber pede, ele volta um pouco mais atrás, bola pro Bidu pra Renanzinho, falta, o Barreto passou o rodo, ali em cima do Rickson, jogador da equipe do Guarani, o jogo tá parado, é falta, e é falta perigosa pro time do Guarani, hein, Coral? Uma falta frontal, viu, Corsato? Agora, depois dessa infração do Barreto, é a 8ª falta cometida da Macaca na partida. O Guarani já tem 4, mas uma falta frontal. Boa oportunidade pro Bugre tentar empatar a partida. O Igor Vinhas vai lá organizando a sua barreira. 3 jogadores na bola, viu? Bidu, Murilo Rangel e também Vagninho. A Paula Novaes está perguntando, tá rouco, Corsato? Acho que sim. O Wilson Correia, a defesa está de brincadeira, arrebenta essa bola. Mais... Renata Dalgalo, Wilson Correia, vamos até 49, Wilson Correia tirou o Crispim, eu não entendi, juro por Deus, 48, mas aí é problema dele, 48 passados, primeiro tempo é falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança, vem Vagninho, se segura aí Ponte, pra bola, Rangel bateu pro gol, pegou na barreira, voltou pro Rangel pro gol de novo, pra fora ela saiu, rapaz, o homem chuta bem com a esquerda e também com a direita, hein, teve 2 tentativas. Com a perna direita foi mais perigosa, hein, Coral? Se vai pro gol, o Vinhas não vai nela não, hein? Pois é, Corsato. Na batida de falta, com a perna canhota, a bola explode na barreira e no rebote de primeira, só que com a perna direita, Murilo Rangel arrisca um belo chute de fora da área. A bola vai pra fora, mas passa muito perto. O goleiro Igor Vinhas apenas olhava. Tiro de meta pra Macaca, que vai vencendo 1-0. Bom, você que tá vendo aí só um ombro, né? Já vai daqui a pouco perceber que esse ombro é do Marcelo Corsato, que já está com a gente aqui na Jornada Esportiva. E daqui a pouco ele vai comandar o intervalo do jogo aqui na Rádio UFI. Bem que podia ser o fim de jogo, a Ponte vencer 1-0, né? Pela direita, falta em cima do Bruno Rodrigues, o árbitro não deu. A bola voltou para o time da Ponte, Zanocelo vem para a bola. Mas aí ele aponta o centro do gramado. Não há tempo para mais nada. Éber Roberto Lopes aponta fim de jogo no primeiro tempo. Deu Ponte no primeiro. Deu Macaca no primeiro tempo. Matheus Peixoto, e que golaço, hein? Ponte 1, Guarani 0. Vai começar o intervalo do jogo aqui na Rádio FI. Intervalo do jogo. E para comandar o intervalo do jogo, a Rádio Futebol Interior tem ele. Marcelo Corsato. São 8 da noite, mais 5 minutos em Campinas. Boa noite para você, torcedor internauta ligado, conectado no microfone. Futebol Interior TV, nas nossas parceiras, também na rádio m1.com.br. Carlos Corsato transmitiu comentários do Loucura. Nosso comentarista Bruno Betelli. Reportagens de Wendel Coral. Primeiro tempo, hein? A Ponte Preta vencendo pelo placar de 1-0. Gol de Matheus Peixoto. O Wendel Coral, repórter da Ponte Preta no portal Futebol Interior. Wendel, seu destaque para a saída dos jogadores. Intervalo, a Ponte vai vencendo, hein, Coral? Boa noite. Pois é, Corsato, viu, Marcelo? Muito boa noite para você. A Macaca vai vencendo 1-0. Gol do Matheus Peixoto, que não marcava desde o dia 3 de outubro. O último gol dele marcado foi contra o Juventude no Moisés Zucarelli. O jogo foi 3-1 para a equipe lá de Caxias. Macaca perdeu, o Matheus Peixoto fez de pênalti o golzinho de honra da Macaca. Volta a marcar hoje num jogo completamente importante, onde a Macaca aposta suas últimas fichas ainda em busca do acesso. O intervalo de jogo e o detalhe, nenhum jogador da Ponte quis parar para conversar com a televisão, viu, Corsato? Muito bem, só falou o jogador do Guarani, beleza. O Wendel descansa, daqui a pouquinho ele volta todo o segundo tempo com o Carlos Corsato e o Bruno Betelli. Aliás, o nosso comentarista está atento, vai trabalhar bastante no intervalo aqui da Rádio Futebol Interior, Futebol Interior TV no YouTube, também das parceiras. Seguinte, Bruno Betelli, o seu destaque para o comentário daqui a pouquinho. Ponte Preta vence o primeiro tempo, 1-0, já o segundo tempo, hein, Betelli? Boa noite. Boa noite, Marcelo. É isso aí, um grande jogo, né? Um jogo na bola.
né? Um jogo bastante de muita competitividade de ambas as equipes. Eu acho que a Ponte tá levando vantagem nos duelos, né? Na imposição física, tá conseguindo mostrar que veio para ganhar o jogo. Teve um erro, quase tomou o gol. E o Igor Vinhas aí fez a grande defesa, nome do jogo até agora. E aí, no único também desarranjo ali do Guarani, uma falha do goleiro. Você vê que os dois goleiros participando, né, sendo protagonistas aí do jogo, falha do goleiro, saiu jogando errado e a Ponte com muita competência chegou ao seu primeiro gol. Um jogo muito, muito igual, e aí, mas quem teve mais frieza, quem teve mais, foi mais letal, sai aí na frente nesse primeiro tempo, 1-0 ponto. Beleza, esse Bruno Betelli, comentarista da Rádio Futebol Interior TV no YouTube. Continue mandando as suas mensagens. Lembrando que fique atento na nossa jornada esportiva, porque no fim de jogo, o Carlos vai fazer uma pergunta que foi feita durante a transmissão. E o primeiro que responder no nosso WhatsApp, né? Tem que ficar colado mesmo, não tem jeito. O primeiro que responder no nosso WhatsApp vai levar um vale compras de 100 conto, hein? Lá da loja da Macaca tem prêmios da Prone Alimentos também. Só você ficar ligado e conectado com a gente. Estamos também na rádio m1.com.br e rádio Futebol na Canela para Prone Alimentos, feitos com carinho. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva, e Pizzaria do Dadá. Está no ar o intervalo da Rádio Futebol Interior TV e também Rádio M1. Lembrando, né, que a transmissão aqui no YouTube, Futebol Interior TV, para o torcedor da Ponte Preta, temos a transmissão para o torcedor do Guarani lá no Facebook, Futebol Interior. Deixa eu ver a hora aqui, são 8 da noite, mais 8 minutos. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho para falar mais de Ponte Preta 1, Guarani 0, não sai daí. Na velocidade da notícia. Rádio FM. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior, 019 989 89 35 26, 019 989-89-3526. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Rádio FI. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora
do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui. Com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. esportems.com.br. Kennedy FM. Rádio W Sport. Rádio Arquibancada. Futebol na Canela MS. Futebol da 365. Esporte é na Super. Aqui é Super Futebol. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol. Rádio FI. Marcelo Cossado. Bom, são 8 da noite, mais 12 minutos em Campinas. Boa noite para você. Está no ar o intervalo da Rádio Futebol Interior, Futebol Interior TV. No YouTube, continue mandando as suas mensagens para a gente. Estamos também com a Rádio Futebol na Canela, também com a equipe Gol de Placa. Sejam bem-vindos. Você, internauta, torcedor conectado com a gente, torcedor da Ponte Preta. Bom, o primeiro tempo foi bom para a gente, hein? Gol de Matheus Peixoto, que não ia para a rede há um tempão. A Ponte vence 1-0 a equipe do Guarani. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Batata, né? Mandou mensagem pra gente no WhatsApp. Marcelo, esse time recuar assim não pode, pelo amor de Deus. Abraço pro Carlão, estou aqui em Rio Preto. E meu filho Antônio Henrique está em Nova Odessa, aqui pertinho de Campinas. Ouvindo vocês, aquele abraço. Aliás, vindo do outro serviço, passei na Pacata, Nova Odessa. Vamos lá, comentarista da Rádio Futebol Interior é o Bruno Betelli, né? Bruno Betelli é o nosso comentarista e tem o Wendel Coral, repórter. O Wendel volta daqui a pouquinho. Ô Bruno, vamos lá então. A Ponte está vencendo 1-0, mudanças nas duas equipes para o começo do jogo. Aí agora, durante o jogo, tivemos alteração no Guarani também. Vocês falavam durante o jogo que o Guarani era melhor, tanto que, dado o momento do jogo, o Guarani tinha 7 conclusões a gol, a Ponte só tinha 1 conclusão. Mas a Ponte está vencendo o Matheus Peixoto. Se tivesse que apostar quem ia para a rede nesse jogo, eu provavelmente não apostaria no Matheus Peixoto, mas ele já fez o dele. 1-0 para cima do Guarani. Quero que você fale e conte para a gente e para o internauta que está conectado o que pegou, o que aconteceu nesse primeiro tempo. Vitória parcial da Ponte. 1-0 para cima do Guarani, Bruno. É isso aí, Marcelo. Vamos lá. O jogo começou, né? A Ponte não fez uma marcação-pressão. A Ponte fez uma meia pressão após o meio-campo, né? O Guarani teve dificuldade, né, de jogar no último terço do campo, porque a Ponte encaixou muito bem a marcação do lado direito ali com a Apodi e o Pato, o Camilo fechando por ali também, né? E do lado esquerdo o menino não conseguiu jogar, né? A aposta aí do Conceição no garoto não funcionou, então ficou sem lado direito praticamente ali o Guarani, né? Apesar da primeira bola ali do jogo ter sido por ali. Aí pressionou, mas não conseguiu chegar com muito perigo até os 12 minutos, né? A Ponte dominou os primeiros 10 minutos, o Guarani começou a melhorar e no único erro ali de marcação, né, dessa falta de referência, desse falso 9 que está fazendo ali o Vagninho, né? Com muita entrada do Matheus e do Renanzinho na área, ali se perdeu um pouquinho, teve bom passe do Murilo Rangel e ali teve a chance, o Mateuzinho, grande defesa do Igor Vinhas, um dos grandes nomes da Ponte aí, se não melhor em campo no primeiro tempo. E aí, né, a Ponte foi encaixando a marcação, melhorou a aproximação, encaixe ali dos seus jogadores e começou a fazer melhor a transição. Roubou mais bolas do Guarani, né, que não teve eficiência para fazer as jogadas de ataque. E numa falha do goleiro, né, numa bola foi construída, mas o goleiro veio e afastou errado. E com muita categoria ali, o Zanocelo já deixou de primeira, o Camilo já fez o passe vertical, aquele passe que a gente vem cobrando da Ponte,
que não saía, e ali por dentro o Bruno Rodrigues trocando de posição, né? Normalmente o Bruno Rodrigues está mais aberto e o centroavante ali no centralizado. Aí uma jogada ensaiada, imagino eu, o Bruno Rodrigues veio por dentro e serviu ali o Matheus Peixoto, que fez ali aquele gol de treino, né? Aquele gol de chapa no canto do goleiro com muita eficiência. Depois do gol, o Guarani sentiu um pouco, tentou ainda pressionar, né? A Ponte empurrou as linhas da Ponte para baixo, para trás, mas a marcação da Ponte está muito bem encaixada e está com muita garra a Ponte hoje. Está ganhando praticamente todos os duelos, jogando com muita coragem, com muita raça. E aí, o resultado poderia ser 1-1 se tivesse tomado o gol, mas futebol é isso, né? Quem não faz, toma, e é 1-0 Ponte. Muito bem, Bruno Betelli, comentarista da Rádio Futebol Interior, o Diego Militão, fala galera da FI, Diego Militão na área, ligado com vocês, estou na escuta com o meu amor Gabriela e minha princesa Letícia, vamos nega véia, abraço Diegão, Rodrigo Brugneira tá com a gente, precisa atacar também, nenhum time aguenta tanta pressão, a Ponte recuou demais, Bruno Betelli, o torcedor tá reclamando disso, hein? Eu acredito que foi uma situação ali, foi o momento do jogo, né? Não foi a Ponte que recuou, foi o Guarani que acelerou um pouco o passe, a transição, empurrou a segunda linha ali da Ponte um pouco mais para trás. A Ponte já veio para marcar meio campo, né? Então, assim, não achei que a Ponte recuou, não. A Ponte agrupou melhor, né? Compactou melhor as suas linhas, né? E ficou assim, bem segura ali, bem sólida na marcação e pressionando para conseguir roubar e sair no contra-ataque. Essa é a estratégia da Ponte para o jogo, mesmo antes de tomar o primeiro... de fazer o primeiro gol. Beleza, vai começar o segundo tempo, o Carlos Corsato está se preparando para comandar, o Ronaldo Neto mandou mensagem, Gustavo Henrique, Fábio Alves, enfim, galera, continue participando, mandando a sua mensagem aqui no nosso YouTube, Futebol Interior TV, vai começar o segundo tempo e com vocês, de volta, Carlos Corsato. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Carlos Corsato. Sempre, para sempre, de bem com a vida aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Ponte Preta vem pro campo de ataque, bola para o Matheus Peixoto, perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, para fora ela saiu. Para fora do gol, ela saiu, linha de fundo. A Ponte já chegou. Chegando, Matheus Peixoto, perna direita, ela saiu à direita do Gabriel, o Mesquita, goleiro do Bugre, hein, Coral? Matheus Peixoto que volta muito acordado para a segunda etapa, com 30 segundos, já bem esperto ali no lance, ele bate de fora da área, com a perna direita, porém sem muita direção, bola vai para fora, Gabriel Mesquita tem apenas tiro de meta, Macaca vai vencendo 1-0, Corsato. Comecinho deste segundo tempo, você tá ligado aqui comigo, torcedor de futebol do Brasil. Vem comigo, nação Ponte Pretana. E a Ponte sai tocando lá do campo de defesa, a bola com o Lazzaroni, tá sendo puxado, já fez a finta, já passou ali pelo jogador do Bugre, foi pro chão. Foi pro chão, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fábio Alves de Almeida. Tá dizendo, tira o Pato e põe o meio campo. Não, Rodrigo Brugneira, não podemos continuar levando tanta pressão. Gustavo Henrique Donegar, colocaria o japonês bom de bola. Japonês bom de bola. Gustavo Henrique Donegar e liberava o Zanocelo, tá dizendo ele aqui. Põe o Dauan ou o Oyama e tira o Pato. O Fábio Alves também quer que tire o Pato. Achei que o Pato fez um bom primeiro tempo. Vem Ponte, bola com o Bruno Rodrigues. Gente, time que tá ganhando não se mexe. Bola para Bruno Rodrigues, volta um pouco mais atrás. Bola para Lazzaroni. Lazzaroni no meio, vem na marcação ali para cima dele. O jogador da equipe do Guarani. Volta com o time da Ponte. Lazzaroni fez o passe meio que sem querer, mas fez pro Bruno Rodrigues, só que tava... Passou muito forte, a bola acabou saindo pela linha de fundo. É tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Chamou, falou, Coral. Nossos ouvintes, internautas, Ponte Pretanos estão pedindo aí substituição, mas o Fábio Moreno mantém a mesma equipe do primeiro tempo, a Ponte sem alterações. E o Guarani, apenas aquela do finalzinho da primeira etapa, saiu o Lucas Crispim, entrou o Rickson. É isso, o Ronaldo Neto, acho que precisa ir para cima para matar logo. O Wilson Correia, vamos lá, mais 45 minutos. A Silvana Pereira também está ligada com a gente. Valeu, Silvana, obrigado pela audiência. Você participa, manda mensagem para cá, vem Guarani. Bola ali pela ponta esquerda, bola para Vagninho, sai da ponta, vem para o meio, perna direita virou para Murilo Rangel, deixou para quem?
deixou pro Bruno Rodrigues, sai jogando pro time da Macaca aqui pela ponta direita, o Matheus Lute que vem na marcação pra cima dele, o Rodrigues tira, a bola volta pro Lazzaroni, aí o Lazzaroni perna esquerda, põe bola pro campo de ataque, Matheus Peixoto faz o passe de cabeça, voltou, trabalhou, bola pro Camilo vem no pé de ferro, ganha essa bola aqui pra equipe da Ponte, na disputa de bola com o camisa número 22 do Matheus Souza, da equipe do Guarani, a bola volta aqui no campo de defesa, bola pra Didi, comecinho de jogo no segundo tempo, 3 minutos passados, segundo tempo de jogo, 1 pra Ponte, 0 pro Guarani, é o derby número 198 para você ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, vem Didi, avançando as linhas, trabalhando, bola na ponta pro Rangel, ele chuta forte, a bola voltou pra Bidu, a Podi, põe o braço pra trás, cruzamento, levantamento na boca do gol, Luizão! Testa na bola, tira dali, o Camilo já tocou pro Bruno Rodrigues, agora vem, quem sabe contra-golpe gigante da Ponte, Bruno Rodrigues fez a finta ali pra cima do Valber, trouxe a bola pra perna, pra ponta esquerda, o Matheus Peixoto tá na grande área, o Bruno Rodrigues faz a finta, vira, trabalhou pro Barreto, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou Mesquita, pegou o Gabriel Mesquita, em 2 tempos, foi pra ela, fez a defesa, parece aquele motor da cinquentinha, o Wendel Coral não vai lembrar, né? Bruno Betelli talvez. Aquele motor 2 tempos, foi para ela, fez a defesa, a Ponte já chegou 2 vezes, hein, Coral? Interior. E o detalhe para essa chegada da Ponte foi a arrancada do Bruno Rodrigues pelo setor esquerdo do ataque Ponte Pretano, né? Recebendo a marcação ali do Valber, ele passa muito bem contra o Barreto na entrada da área do Guarani livre, ele arrisca de perna direita no canto direito do goleiro Gabriel Mesquita, defende em 2 tempos, Macaca vai vencendo 1-0, 4 minutinhos, quase 5 da segunda etapa, Corsato. A produção aqui da Rádio Futebol Interior, ela é gigantesca, né? Então, como muita gente mexe, desculpas aí pro torcedor que ficou sem essa bela imagem. Eu já ia até comentar, viu, Corsato? Ia falar que os torcedores estavam pedindo a sua imagem e a do Marcelo aí, viu? Então a gente pede desculpas aqui, porque a produção, ela tem, são várias pessoas, né? E aí você sabe, né? Onde muita gente põe o dedo, você sabe o que acontece, né? Agora estamos de volta aqui na tela. O que acontece, Carlos? Quando muita gente coloca o dedo em uma coisa só, velho, não vira nada. Não vira nada. Não vira nada. Bola pela direita, vem Guarani, Murilo Rangel no peito, fez o passe aqui pelo meio, era pro Vagninho, a zaga na Ponte tira, a bola volta para Bidu, Bidu tem habilidade, volta essa bola aqui um pouco mais atrás para Bruno Silva, com a saída do Crispim, o Silva virou capitão, ele volta essa bola aqui pelo meio, vem o Barreto, desnecessária essa falta, né? Já é a segunda falta desnecessária que o Barreto faz, né? Essa falta sem necessidade alguma. Não havia necessidade de cometer essa falta. Em cima ali do Matheus Souza, o jogo tá parado, vem bola na área da Ponte, Coral. E o Barreto que tá pendurado, viu? Não pode tomar cartão, senão desfalca a Ponte contra o Cuiabá. Falta em cima do Matheus Souza, lado direito do ataque. Vem bola aérea na zaga da Macaca, Murilo Rangel na bola. O Ronaldo Neto tá pedindo para tirar o Zanocelo. O Diego Militão aí, ó. Primeiro que sentiu a nossa falta. Aí sim, os Corsatos voltaram. Estamos de volta aqui, rapaz, juntos e misturados. Falta para o Guarani. Vem Rangel para fazer a cobrança. Esse aqui é o estúdio número 120 da Rádio Futebol Interior. Rangel para a bola, perna esquerda, direto para o gol. Ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta para o goleirão Igor Vinhas fazer a cobrança para o time da Macaca. Conosco. Deixa eu colocar a mensagem do Diego Militão. Conosco, Rádio Futebol na Canela, Thiago Lopes de Faria. Amanhã tem Santos e Boca Júnior, hein? Libertadores da América, 7h15 com Thiago Lopes, com toda a equipe, o Fernando Blanco, enfim, toda a galera na transmissão desse jogo aqui para a Rádio Futebol Interior. 7h15. E hoje tem o Verdão, hoje tem Palmeiras. Sim, não, mas hoje é hoje que só acaba amanhã a Ponte vencendo. A Ponte vencendo só acaba amanhã. Diego Militão com a gente, obrigado, Diegão. Wilson Correia, Lula dos Santos, Silvana Pereira, também está com a gente, Fábio Alves de Almeida. É manter o foco e matar com inteligência. Bola aqui para o campo de ataque. O Igor Vinhas demorou demais para amarelo. E acabou sendo presenteado pelo Weber, hein, o Coral? Pois é, meu Corsato, pela demora aí para cobrar o tiro de meta, o Igor Vinhas recebe, portanto, o cartão amarelo, o primeiro da partida, o Igor Vinhas, camisa 1 da Ponte, amarelado a partir de agora. Murilo Rangel trabalha a bola ali para o Bidu, na ponta, ele volta essa bola, vem o Guilherme Pato, faz a finta, fez a falta. Guilherme Pato, ele tem muita vontade, mas às vezes é atabalhoado, né?
Às vezes enfia o pé pelas mãos e cometeu falta. Mas o Guarani não jogou bola na área, não virou bola aqui pela ponta. Quase que a bola sai. O Ludwig vem buscar essa bola. Fez o passe em profundidade. É pro Matheus Souza, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou o goleiro. Igor Vinhas foi para ela, fez a defesa. O goleirão da Ponte Preta já coloca essa bola aqui pro campo de ataque. É pro Pato, é pra correr. É o Pato contra o Valber. Bruno, me escuta? Pega Igor Vinhas. Boa defesa do goleirão da equipe da Ponte. Guarani fazendo aquele jogo característico, né? Guarani que quer bater o recorde do jogo contra o América. Porque o que tem de bola cruzada na área da Ponte é uma grandeza, hein, Coral? Pois é, agora foi mais uma. Igor Vinhas muito bem posicionado, faz uma bela defesa. A Ponte tenta responder no contra-ataque. Mas olha, eu vou falar pra você, o Igor Vinhas hoje, não sei se vai ser eleito o melhor da partida, mas com certeza tá no top 3, por enquanto, até agora, de jogadores da Ponte no Derby 98, viu, Corsato? E agora o Camilo tinha uma bola que poderia ter tido um pouco mais de capricho, né? Tocou a bola para a zaga da equipe do Guarani, a bola volta pro time do Bugre, bola aqui pro campo de ataque, Luizão saiu da grande área, hein? É perigo, bola ali pelo meio, vem Guarani, trabalha a bola na ponta esquerda, bola ali com o número 35, Renanzinho vem, na disputa de bola com ele, Vinícius Zanocelo ganha a bola para a equipe da Ponte. O árbitro não deu falta não, Zanocelo sai jogando para a equipe da Macaca, ele trabalha essa bola para Barreto para Camilo vem ali o Didi tá mordendo o Camilo, o Camilo faz o passe pro Alexandre, pro Guilherme Pato. E aí o árbitro está marcando o impedimento. Impedido. O Frank Francisco está chegando com a gente na live. Ô, Frank, seja bem-vindo. É mais um que faz parte do Planeta dos Macacos. Vem Renanzinho. Passou por 1, passou por 2 anos. Celo ganha a bola para a equipe da Macaca. Trabalha a bola aqui para o campo de ataque. Bem Ponte. Para o campo de ataque é o Bruno Rodrigues. Fez a finta. Deixou ali o zagueirão Valber para trás. Mas aí quando pôs a bola um pouco mais à frente, a bola ganhou altura e distância, e aí ele não conseguiu pegar, a bola voltou, Guarani tem pressa, perde o jogo pelo placar de 1-0, 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, bola ali pela ponta esquerda para o Renanzinho tem 2 na marcação para cima dele, vem o Camilo, ganha essa bola para a equipe da Ponte, a Ponte tá ligada no jogo, Camilo, o capitão da Macaca, camisa número 10, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Apodi, tem sorteio daqui a pouco de voucher de R$100, presente aqui da Rádio Futebol no Interior para você, para gastar lá na loja da Macaca. Isa, Lucero tocou errado, bola pro Guarani, Matheus Souza pra bola, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora. Erro de passe ali do time da Ponte, na Reza Lucero, mas acho que não foi ele não, hein? Acho que não foi ele não. Deu de presente ali pro jogador da equipe do Guarani, dando bobeira o time da Ponte agora, hein, Coral? Pois é, viu, Corsato? Fiquei com a sensação de ter sido o Barreto, viu? Ali a televisão não mostrou muito, mas o detalhe aqui que eu vou falar, até que a televisão mostra o replay, o Camilo, obrigado, viu, Brunão? O lance do Bruno Rodrigues em cima do Valber, né? Ele deixa o zagueiro Bugrino no chão, né? Vinha dando um carrinho, ele passa por cima, uma pena que ele alongou muito a bola, mas a Macaca vai vencendo 1-0. Silvana Pereira escreveu, vai Ponte. Tá lá na live, no YouTube, Futebol Interior, inscreva-se em nosso canal, Guarani vem, bola com o Bidu, ele é habilidoso, levantamento na boca do gol, Luizão, testa na bola, chega para tirar, voltou pro Bidu, na direita pro Ludic, fez a finta, entrou na grande área, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, para fora do gol, ela saiu. Tô pedindo escanteio, mas ele errou feio, a bola saiu, linha de fundo, tiro de volta para Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Rádio FM. Tempo e placar do futebol. Se liga comigo, torcedor. Chegamos a 11 minutos, 12 agora passados deste segundo tempo, 33. Para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol. Te contei não? Série B. Campeonato Brasileiro, Brinco de Ouro da Princesa. Matheus Peixoto marcou 25 do primeiro tempo, Ponte 1. O Guarani não tem nada. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Guarani vem, bola aqui para o campo de ataque, mais um cruzamento, levantamento na boca do gol. Igor Vinhas. Levanta voo,
Pousa com ela em seus braços o goleirão da Ponte. Conosco. Futebol na Canela MS. Do Mato Grosso do Futebol Sul. é a nossa paixão. Com o Thiago Lopes de Faria. Amanhã tem Copa Libertadores da América em Santos e Boca Juniors. A bola vai rolar, 7h15. Com o Thiago Lopes e toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. Estarei participando do giro lá da Rádio Futebol na Canela. O giro esportivo. Rapaz, Deus ajuda quem trabalha. Achei que era no giro da transmissão. Não, no giro esportivo da Rádio Futebol na Canela. 11h30 da manhã falando do clássico. E a Ponte vai mexer, hein, Coral? Pois é, não vai dar mais pro Matheus Peixoto, viu, Corsato? Sentindo bastante ali a parte do tornozelo direito. Fábio Moreno já conversa com João Veras. João Veras vai entrar no time da Ponte. Olha, vou ser sincero, o Matheus Peixoto fez o gol, ok, tá beleza, mas o Veras tá jogando mais que ele. Ou o narrador tá errado, Bruno Betelli? O Veras tem mais mobilidade, ele faz melhor o pivô, ele se mexe melhor fora da área, e o Matheus Peixoto é um cara mais tático de estar no lugar certo, na hora certa. Vamos ver, eu acho que a Ponte não vai perder muito com ele, não. O Veras vai entrar com muito gás aí, louco para fazer o segundo gol da Ponte no derby. Guarani vem, bola aqui pro campo de ataque, a bola é do Bugre, pela direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, Igor Vinhas, se joga na bola, tira dali, a bola voltou com o Bidu, fez a finta, toca a bola pro camisa número 98, Rickson, ele vira na esquerda, trabalhou pra Didi, risca essa bola lá pela ponta esquerda, Renanzinho pede, ele volta, bola pra Valber no meio, pra Bidu, Bidu tá jogando de meio campo, rapaz, pela direita, bola pro Valber pra Matheus Ludic na direita, pra Valber, pra Ludic, pra Valber, ganhou, Bruno Rodrigues tirou, Valber vem, ganha essa bola aqui para a equipe do Guarani, toca a bola para Lud, que é mais um cruzamento, levantamento na boca do gol, Camilo, se sou aí o técnico da Ponte, meto mais um zagueiro desse time, bola para o Matheus Lud, que vai queimar dali, bateu pro gol, que golaço, hein? Que golaço do Guarani, do Ludic. É isso, dando bobeira, né? Marcando bobeira, né? Vendendo bobo e pagando pasmado. E aí o Ludic, perna Futebol direita, interior. Um golaço, é gol do Bugre, tá empatado o jogo, Matheus Ludic e o Camilo, que deu assistência para ele, né? A bola tava no pé do jogador da Ponte, o Camilo deu pro Matheus Ludic, ele foi pra rede, chutou de fora da área, tela tá printada, o jogo tá empatado, um pra Ponte, um pro Guarani, printa a tela aí, Coral. Se eu sou o Fábio Moreno, eu saco o Camilo agora, e que pensaria 1000 vezes antes de escalá-lo novamente com a camiseta da Ponte. Ridículo que o camisa 10 fez, ele dá a bola nos pés de Matheus Ludic, a bola estava controladíssima, erra completamente o lance, o principal jogador da Ponte, ou pelo menos um dos principais, coloca a bola no Matheus Ludic e fala: ô Ludic, aproveita que você está fazendo o seu primeiro jogo como titular, bate pro gol aí, vai, o goleirão tá pegando lá, mas bate no cantinho que ele não pega. Assim fez, bateu de perna direita no canto esquerdo do goleirão Igor Vinhas, o Guarani empata o jogo 1-1 e tem mexida. Pois é. E agora o Apodi sai, Deus amado. Agora é só por Deus, hein? Só por Jesus Cristo. Já tem as alterações Mudou. aí? Já sim, viu, Corsato? Foi embora o Apodi, camisa 22, para a entrada do Léo Pereira, camisa 71, e o 10, Camilo, após essa assistência maestral para o Matheus Ludic, lateral da equipe do Guarani, também foi embora, dá espaço a 7, Neto Moura, volante na Ponte. A Ponte recua, hein, Corsato? O Guarani no segundo tempo joga mais que a Ponte, né? O Guarani no segundo tempo joga bem mais do que o time da Ponte. E agora toma cartão aqui o camisa número 9 da Ponte, o João Veras. A Ponte parece que sentiu o gol, o time da Ponte nesse momento. Vamos lá, Bruno Betelli. Gol do Guarani, jogo está empatado, um para a Ponte e um para o Guarani. Erro do Camilo. Ponte estava vencendo o jogo, 1-1, e aí o Fábio Moreno já mexe 2 vezes, saca o Camilo e saca também o Apodi. Vamos lá, é contigo. Você vê, né, Carlos, no momento em que o time, a torcida precisa da experiência do Camilo, o Camilo entra frio no segundo tempo, cansado, desligado, e vai lá e entrega uma bola. Tinha que ter mais cuidado, tinha que olhar um pouco mais, dando bolinha no peito, tal, dando passe sem olhar,
eu acho que paga um preço caro pela displicência, vamos dizer assim, do Camilo à Ponte. Eu achava que era natural o Guarani pressionar, porque, né, precisava achar o gol logo no início, e a Ponte estava controlando bem o jogo, apesar de sofrer, mas não estava, assim, chegando com muito perigo. O Lutic não fez um bom primeiro tempo, voltou um pouco mais ligado no segundo, mas, assim, fez o gol de qualidade, finalizou muito bem, mas porque a Ponte deixou. A Ponte perde a vantagem, na verdade, né? Tem aí o empate, sofre o empate por conta dela mesma, né? Ela trouxe, ela de novo paga pelos seus próprios erros, perde para ela mesma a Ponte Preta nesse momento, né? Empata o jogo, mas assim, perde a vantagem para ela mesma. Tava com o jogo controlado, podia até fazer o segundo gol se fosse um pouco mais concentrada no jogo. Teria que ter jogado essa bola E olha o goleirão do Guarani entregando a paçoca para o Neto Moura. Pegou no Neto Moura, a bola acabou saindo. Vai para a linha de fundo. Quase que o Neto Moura faz um gol sem querer. O Guarani toca a bola aqui no campo de defesa. Bola pro Valber. Assim que tiver condições, Bruno, pode chamar, viu? Só a internet tá quicando aí, mas assim que tiver condições, chama. Bola aqui pro campo de ataque. O Wellington Carvalho tira Luizão, que agora é o capitão do time da Ponte com a saída do Camilo. Essa bola volta um pouco mais atrás. O Guarani quer o jogo. Bola aqui pela direita, tocou bola pro Matheus Ludic. Vem o Ludic, autor do gol da equipe do Guarani. Mais um cruzamento, levantamento na boca do gol. Luizão chega pra tirar dali, a bola volta. Bola pro Bruno Rodrigues. Ele tira. Neto Moura vem, briga ali com o jogador da equipe do Guarani. A bola volta com o Barreto de cabeça na bola, tira essa bola, volta a bola pro Neto, pro Pato, o Pato não pega, a bola voltou pro Bidu tá mais aberto aqui pela direita, faz o passe, abre o jogo pra Renanzinho pro Dixon, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, trabalhou, voltou pro time do Guarani, bola pro Valber, Guarani joga muito mais que a Ponte, bola pra Léo Pereira, lá na ponta direita, vem o Léo Pereira, briga ali com o jogador da equipe do Guarani, e aí agora o Léo Pereira para cima do Bidu para cima do Léo Pereira, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Vamos lá, com calma agora, o Bruno Betelli, as alterações aí, você estava falando do Camilo, né, complete, por favor. As alterações, a alteração do Camilo é compreensível, agora a saída da Podia, não sei se ele está cansado, mas eu não gostei muito dessa alteração, o jogo abriu, né, o jogo estava muito trancado pelas laterais e o jogo agora abriu, tem muito espaço no meio campo, tem espaço nas laterais e agora é a hora de tomar cuidado. É hora de tomar cuidado das duas equipes voltarem para uma concentração, voltarem para o posicionamento para né, principalmente aí para a Ponte não sofrer a virada. Tá muito aberto, tá muito espaçado o time, né, não pode desconcentrar. Achei que a Ponte desconcentrou, saiu daquele bom estado ali mental que estava no primeiro tempo e começou a errar passe, começou a jogar mal posicionado e aí deu chance para o Guarani crescer. As substituições difíceis aí, o Neto Moura vai ter que avançar um pouquinho o Zanocelo, o Neto Moura segura um pouco mais, vamos ver como é que ele se comporta, e a saída do Apodi, né, com o Léo Pereira é amarelo, né, agora o Bidu vai para cima dele. E vem aqui pelo Guarani, bola aqui pro campo de ataque, Murilo Rangel roubou a bola do Zanocelo, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. A Ponte, além de não ter a bola, quando tá com a bola, entrega pro Guarani, assim fica difícil, né? Rodrigo Brugneira, Guarani joga muito melhor o jogo inteiro. Felipe Garcia, agora o Guarani vai crescer. Se segurem nas cadeiras, eu temo por uma tragédia. Ana Clara Neves... esperou para mexer tarde, as alterações erradíssimas. Guarani vem de novo, bola aqui pro campo de ataque, olha o Léo Pereira, ó. Gente do céu, a bola tava no pé, na mão do Igor Vinhas. Deus do céu. Cara, quando eu vi o Léo Pereira entrando, meu Deus, Nossa Senhora do Majestoso que nos ajude, vem Guarani, bola pro campo de ataque, bateu pro gol, pega Igor Vinhas, pela direita, volta a bola pro Guarani, Renanzinho, bate pro gol, fez a finta, o Wellington Carvalho chega para tirar dali. E aí agora o Lute fez falta ali pra cima do Bruno Rodrigues. O jogo tá parado. Tem jogador da Ponte caído. O Pato tá caído. São torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva. Rádio Futebol Interior, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Rádio FI. Chegamos a 22 minutos, 22 passados desse segundo tempo. Faltam 23 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. Te contei não? Série B, Campeonato Brasileiro, no Brinco.
Ponte 1, Matheus Peixoto não tá mais no jogo, marcou a 25 do primeiro tempo. Guarani tem o Matheus Ludic empatou para os caras numa assistência do Camilo. Tá tudo igual no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. Sempre junto de você. Esse é o futebol aqui da Rádio Futebol Interior. E este sou eu, torcedor sempre pra sempre de bem com a vida no microfone da Rádio FI. Já passamos da metade do segundo tempo e só dá Guarani. Bola aqui pro campo de ataque, bola pro Rickson, pela direita, é pro Matheus Ludic. Ele vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, vem pra cima ali do Lazzaroni. Lazzaroni marca ele sem falta, Lazzaroni. Sem falta, Lazzaroni. Sem falta, Lazzaroni. Não adiantou, né? Não adiantou, ele faz a falta e vem mais uma bola na grande área do time da Ponte, Coral. Corsato, nesse momento, 5 finalizações da Macaca, 23 do Guarani. Quase 5 vezes mais finalizações da equipe do Bugre em relação à Ponte. O Guarani tem uma falta pelo lado direito, a Macaca vai mexer mais uma vez, viu? Ali tá de sacanagem. Vai embora o Guilherme Pato, viu? Camisa 19, vai entrar o 16, Yuri. Ele tem o Pedrinho no banco. Ele vai inventar de colocar um lateral que às vezes joga de meio campo para jogar no ataque. Ah, Corsato, passa a bola para você. Falta para o Guarani lá direito, Murilo Rangel na bola. Confirmando a substituição, foi embora o Pato, entra o Yuri. Daqui a pouco o Yuri no gramado. Já no lugar do Guilherme Pato que vai embora. O Pato caiu ali, acho que também já não aguenta mais, né? É falta para a equipe do Guarani. Guarani é melhor em campo. Para a bola, o Murilo Rangel. Se segura aí, Macaca. Vem para a bola, Murilo Rangel. Quase 25 passados desse segundo tempo. É Murilo Rangel, vai bater direto pro gol. Pega na zaga, sai. Pega na zaga, sai. Os caras estão pedindo o quê ali? Toque de mão? Escanteio pro Guarani fazer a cobrança. Aqui pela direita. É que não tem jeito também, né, gente? Só olha no banco, só tem nego ruim pra colocar, é duro. Murilo Rangel pra bola, levantou, tocou na boca do gol, pega na rede pelo lado de fora. Vamos lá, o Betele, 25 segundo tempo, o Yuri vem entrando bem no time da Ponte, né? Entra no lugar do Pato, mas agora o Fabinho Moreno fez um Frankenstein Júnior aí desse time da Ponte. Confesso pra você que não sei mais quem é quem no time da Macaca, hein, o Betele? Desestruturou, cara, desestruturou o time, e tá improvisando o Neto Moura de meia, não avançou o Zanocelo, colocou o Léo Pereira, agora ao invés de colocar o Pedrinho, como falou o Wendel, me traz o Yuri pro jogo, tá com medo do derby aí o Moreno, ele começou numa estratégia boa, acertou no primeiro tempo, mas parece que não fez uma boa preleção no vestiário, a Ponte voltou muito pior, entendeu? Não sei se o pessoal achou que tava ganho o jogo, mas ele desestrutura totalmente o time. Agora é muito mais provável tomar o segundo gol do que fazer o segundo gol a Ponte nesse momento. Não, pelo amor de Deus. Ana Clara Neves, Camilo também é pra acabar, hein? Frank Francisco, Pedrinho tá no banco, sim. Ana Clara Neves, mas o Camilo era desafogo. Esse time é muito ruim, tá dizendo aqui o Rodrigo Brugneira. Time seria para brigar para degola. A Ana Clara coloca, ainda bem que não cai mais. Time ruim mesmo, demais. Saiu o Pato. Ronaldo Neto, é não perder hoje e férias. E o Lazzaroni tá ali, tá caidaço no gramado. Uma dúvida. Vai. Vamos lá, pode parar o jogo 3 vezes, né? No intervalo ele não mexeu. Eu só tenho dúvida se ele colocou o João Veras no pacote com os outros, ou se ele colocou o João Veras primeiro, os outros, e agora essa alteração. Não, o João Veras entrou sozinho, o Ponte não pode mexer mais. Então, não, Carlos, pode sim, viu? O Matheus Peixoto, ele chegou a sair do gramado, mas o Veras só entrou no mesmo instante em que o Camilo e também o Apodi saíram do gramado. Foi uma tripla substituição e depois a quarta do Yuri, portanto, o técnico Fabinho Moreno pode parar mais uma vez. Então prova a minha tese, quando a Ponte tomou o gol, ela tinha um a menos em campo. Deus amado. Yuri pra bola, volta a bola para Lazzaroni, Lazzaroni pro Yuri, fez a finta, linda jogada, pro Lazzaroni, vai pra linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, ela passa, vai embora. O Yuri, toda vez que tá entrando bem no time. Cara, são esses caras que estão no campo, a gente tem que, agora,
tem que esperar acabar o jogo. Se for para criticar, espera mandar energia positiva lá para os caras. Porque, olha, o Guarani tá amassando a Ponte. Vem bola aqui pro campo de ataque. Vem Guarani. Renanzinho na bola. Fez a finta, passou por um, passou por dois. Vai fazer um golaço, bateu pro gol, para fora! Pra fora do gol, ela vai embora. Era o Matheus Souza que tava por ali. Rapaz, se o Luizão, ele tem problema de nervo ciático agora, ele tinha se arrebentado todo. Porque o cara entortou ele. Ia ser um golaço, hein, Coral? Pelo amor, hein? A jogadaça do Matheus Souza, viu? Veio como quis ali em desabalada carreira pelo lado direito do ataque da equipe do Guarani. Ele deixa o Luizão ali completamente torto na jogada. Sorte que o Luizão não tem problema nenhum ali no ciático, como você vê na rua. A bola ali, a finalização foi para fora. Mais uma finalização da equipe do Guarani. Tiro de meta. Carlos. Já, Guarani vem, bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time do Guarani, bola com o Renanzinho, linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Luizão, põe a bola na grande área e tira. Em 2 tempos, a bola volta, vem pro Valber, Valber vem, disputa de bola ali com o Neto Moura, foi ali pro pé de ferro com o Valber, foi corajoso, virou, trabalhou bola na ponta direita, bola para Bruno Rodrigues, o João Veras está na grande área, totalmente sem mobilidade, levantou, tocou na boca do gol, o cara falhou, e o jogador tem que ficar ligado, você tem que esperar a falha do cara. O Yuri ia ficar na cara do gol para fazer o gol. A bola saiu, linha de fundo, é escanteio para a Ponte. Aqui pela esquerda, Coral. Tem que ficar esperto, Yuri, né? Aconteceu do Matheus Lute que falhava, o cruzamento do Bruno Rodrigues, que tá agora atuando pelo lado direito do ataque da equipe da Ponte. A bola passa por toda a extensiva da área, escanteio para Macaca, Lazzaroni na bola. Rapaz, eu só tenho marcado um escanteio para a Ponte aqui, viu? Confesso que não sei se tivemos mais, não. Para a bola, vai Lazzaroni para a cobrança do escanteio. 30 minutos o primeiro escanteio para a Ponte. Lazzaroni para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Era o Luizão que estava na jogada. A bola volta aqui pelo meio. Volta a bola para Vinícius Zanocelo. Zanocelo fez, bom passe. É para o Neto Moura. Chega o Bidu, dá um bico nessa bola. Tira, joga a bola para a lateral, é lateral para a Ponte fazer a cobrança. Lá pela ponta direita, meia hora de... Um para o Guarani, um para a Ponte. Vai, Coral. O técnico Felipe Conceição mexe pela segunda vez. Foi embora o 35, o Renanzinho, para a entrada do camisa 11, Giovani. Daqui a pouco o Betelli fala. O Ronaldo Lima está perguntando aqui, o Ronaldo Neto. Me dá uma dica aí, Corsato. Como apoiar esse time? Ronaldo, vou mostrar a camisa aqui para você, cara. É só assim, velho. Porque hoje não tá fácil. Vem pra bola, Léo Pereira, para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, Léo Pereira, perna esquerda, voltou, trabalhou, Neto Moura. Aí o jogador do Guarani mete a cabeça no pé do cara da Ponte, e aí vai querer falar que o cara da Ponte que fez a falta, né? E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você. Rádio FM. Tempo e placar do futebol. Rádio Futebol na Canela, equipe Gol de Placa. TIN, conosco Rádio M1, Rádio Futebol Interior no YouTube, girando para você, 31 minutos passados deste segundo tempo, vem Ponte, olha o contragolpe, bola pro Bruno Rodrigues, tá na grande área, fez a finta, vai fazer, bateu pro gol, vai entrar, pra fora do gol! Toca a bola, Bruno Rodrigues! Pra fora do gol, ela saiu! A Ponte perdeu uma chance de ouro agora. Futebol Interior. Um contragolpe rápido para o melhor atacante da Ponte, o Bruno Rodrigues. Ele tirou o Valber ali, deixou o Valber de programa de flashback. Tentava o canto alto do goleiro Gabriel Mesquita. Ele errou o alvo, a bola saiu, linha de fundo. Tiro de volta. Quase que a Ponte faz o segundo, Coral. Por pouco, muito pouco. A bola que começou com o Barreto, fazendo um belo lançamento para o Bruno Rodrigues do campo de ataque. Ele quis fazer um golaço, mas ele erra, e erra muito, porque o João Veras estava livre. No canto direito, o centroavante da Ponte ficou completamente irritado com o Bruno Rodrigues. Era só rolar para o Veras. Ele quis fazer um golaço, a bola foi para fora, segue 1-1. Era só rolar, Corsato. E vem Bidu, trabalha a bola pro Guarani, voltou pro Matheus Souza, o Wellington Carvalho tirou do jeito que deu, veio o Yuri, também tira do jeito que dá, aí a bola volta, vem aqui o João Veras, não consegue pegar, vamos lá, vamos completar o giro do placar aqui, 32 minutos passados o segundo tempo, 13 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol.
Série B, Campeonato Brasileiro. Te contei não, brinco de ouro. Macaca tem um. Guarani também tem um futebol aqui da Rádio Futebol Interior. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Este é o futebol da Rádio Futebol Interior. Rádio FI. Este sou eu, sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui na Rádio FI, conosco. Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Equipe Gol de Placa da Rádio FI, sempre junto de você. Silvana Pereira, como perder um gol desse, Bruno? Patrícia Maciel, Deus esteja com a Ponte. Time medíocre, tá dizendo ela aqui. O Wilson Correia não pode perder um gol desses. E não pode mesmo, né? E o Zanocelo já não dá mais pra ele, hein? Jogador da equipe Ponte, já não dá mais pro jogador da Macaca. Vai lá, Coral. Com desgaste físico, foi embora o Vinícius Zanocelo, camisa 20, e entra o Dauan, que está retornando hoje à equipe depois de ter contraído o Covid-19, já está curado. Portanto, a última alteração do técnico Fabinho Moreno foi embora o 20, Vinícius Zanocelo, para a entrada do camisa 5, Dauan. Vamos lá, o Bruno Betelli, a última alteração no time da Ponte, Dauan, na vaga do Vinícius Zanocelo, que saiu contundido. Agora é para fechar de vez a casinha. Tá cheio de volante a Ponte agora, hein? Agora é aquela uma bola, né, que teve aí o Bruno Rodrigues e acabou não aproveitando, né? Infelizmente errou o tapa ali. Eu acho que ele fez certo de chutar, dava para tocar, mas o atacante tem que fazer o gol, ele tem que acertar o gol, mas achei que ele fez certo em arriscar. O que eu ia dizer é o seguinte: a Ponte sofreu o empate por um erro individual. Por mais que o Guarani jogue melhor, tenha mais finalização, tenha mais volume, a estratégia da Ponte sempre foi essa: marcar meio campo e sair no contra-ataque. O que aconteceu foi uma desatenção, e agora, com esse meio campo de 4 volantes aí da Ponte, vai ficar difícil achar o gol, só nesses contra-ataques mesmo. Então, assim, eu achei que a estratégia do segundo tempo aí do Moreno tá ficando a desejar, né? Ele podia ter sido um pouquinho mais corajoso e buscar o segundo gol e não vir tão recuado. 35 segundo tempo, e o Weber Roberto Lopes deu uma falta para o Guarani. Lá na meia esquerda, 4, 5 homens na barreira do time da Ponte. O Murilo Rangel está próximo da bola para fazer a cobrança. É falta para a equipe do Guarani. Bidu também está por ali. Tem mais um jogador ali. É o Renan, não, é o Vagninho. O Renanzinho já saiu, né? O Giovani tá no Vagninho. Vem para a bola. Bidu, Vagninho, para a bola. 1, 2, 3 vezes pro gol. Pegou o Igor Vinhas. Encaixa, pega bem o goleirão da equipe da Ponte. A Renata Dogali escreve aqui como a Ponte faz falta. E o pior é que faz falta perto da área, né? Isso que é para acabar. 36, quase 36. 9 minutos para terminar o jogo. O Guarani vem de novo. O Guarani tem a bola. E a Ponte tá cheia de volante. Vem Barreto. Toca errado. A bola voltou para Matheus Ludic. O cara estreia num derby e manda gol, né? Acho que tá estreando também, não sei. Bola aqui pro campo de ataque, vem a marcação, Lazzaroni pegou aqui no pé do Lazzaroni, segundo o árbitro, a bola sai para lateral pro Guarani, bola aqui pelo meio, na ponta, Lud, que fez a finta, a bola voltou pro Matheus Souza, pro Vagninho, pro Matheus Souza, na marcação, chega a zaga para tirar, voltou aqui a bola para a equipe do Guarani, Giovani vem na disputa de bola com o jogador da equipe da Ponte, é Neto Moura que tá por ali, joga essa bola para lateral, para a equipe do Guarani, poder de cobrança aqui pela direita, bola para Vagninho pro 32, o Matheus Souza escorregou, acabou o campo, a bola saiu, ninguém fundo, tiro de volta pro goleirão da Ponte fazer a cobrança. Fique ligado, hein, torcedor, eu já tenho a minha pergunta aqui, hein, assim que terminar o jogo, o primeiro que responder a pergunta, eu vou fazer a pergunta no fim do jogo, no comando do Marcelo Forçado. Futebol Interior. E aí, o ouvinte vai, mas acabou o jogo, vou passar para o Marcelo e o Marcelo retorna para a pergunta. E aí, o primeiro ouvinte que responder a pergunta vai ganhar. Tem que chegar aqui no Zap Zap. Deixa eu até tirar aqui, ó. Tem que chegar aqui no Zap Zap. Mostra aí o Zap Zap, Marcelo. Vai ganhar bufunfa. R$100 para gastar lá na loja. Vira aí, ó. Lá na loja da Macaca, tá bom? R$100 para gastar na loja da Macaca. 37 minutos. 37 do segundo tempo. Acabou porque é descanso de tela, o Corsato. É descanso de tela, viu, Corsato? É 37
Bola para Ponte, bola para o Bruno Rodrigues, perdeu um gol feito, a bola voltou pelo meio, bola para João Veras na esquerda, para Neto Moura, de primeira, para o Lazzaroni jogando mais aqui pelo meio, ele volta a bola para Yuri sempre que entra bem, entra bem o Yuri no time da Ponte. Tomara, né? Bola aqui pro campo de ataque. Ele volta, essa bola um pouco mais atrás. Bola pro Neto Moura. Neto Moura abre bola aqui pelo meio. Já trabalha a bola aqui pro time da Macaca. Ele volta. Bola pro Neto Moura de novo. Tá na ponta direita pro Léo Pereira. Léo Pereira tá por lá. Ele faz a finta. Abre o jogo. Trabalha a bola. Vai mudar, hein? Pro time da Ponte. Aí ele sai da ponta e vem pro meio o Léo Pereira. Vai mudar. Essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Lazzaroni. Peta. Ele volta. Bola para Igor Vinhas. Começa tudo de novo no campo de defesa. Vai, Coral. Vão ser 3 mudanças agora. A primeira eu já confirmo para você. Foi embora o camisa 21, Vagninho, para a entrada do camisa 7, Lucas Abreu. Quem vai entrar também, que eu observei, é o 36, Eliel. E também o Didi. Então vamos lá, com calma, que são 3 substituições. Foi embora o Vagninho, camisa 21, para a entrada do camisa 7, Lucas Abreu. Foi embora o camisa meia dúzia, Bruno Silva, para a entrada do número 5, David. E quem também foi embora agora, a última, já confirmo para você, viu, Corsato? Mas entrou o Eliel, camisa 36. Legal. Foi o lateral esquerdo que foi embora, o Bidu, viu? Exato. Estão confirmando a última alteração. Foi embora o camisa 20, Bidu, para a entrada do número 36, Eliel. É um lateral por outro, né? Bom, vamos lá. David, um volante por outro. Vagninho, Lucas Abreu, um atacante por outro. Foi simples. O Felipe Conceição, técnico do Guarani. Guarani vem, bola para o campo de ataque. Tá impedido o jogador da equipe do Bugre. Bruno Betelli, eu quero ouvi-lo. As alterações aí do Felipe Conceição. O jogo tá muito intenso, né? Ele tá oxigenando o time, tentando não desestruturar, como você disse, né? Mantendo aí as posições e acreditando nas tabelas que estão sendo construídas ali pelo lado do campo, principalmente ali no Lúdio. Eu tô acreditando mais no final de jogo, aí, empate, do que algum gol aí de ambos os lados. Eu acho que as duas equipes aí meio que abdicaram de tentar a vitória, apesar de que elas precisam muito dessa vitória para conseguir se manter aí na briga pelo acesso. Eu não estou entendendo muito as decisões dos treinadores hoje, não. Vou colocar a mensagem do Paulo César aqui, ó. Ele coloca Ponte desfigurada em campo. Eu falei aqui, a Ponte parece um Frankenstein Júnior, né? A Ponte parece aquele, eu não sei, cubo mágico. Lembra daquilo, não? Alguém vai lembrar com um cubo mágico, né? Depois que você tira as cores, não consegue voltar mais. Se bem que eu tinha um tio que você podia dar qualquer cubo mágico pra ele que ele voltava as cores. E ele não pintava, não. Ele arrumava mesmo. O cara era muito inteligente, né? Marcelo Corsato também consegue dominar o cubo mágico. Eu não sei nem o que é cubo mágico, Fiote. Quanto mais saber o que você está falando aí. Renata Dalgalo, termina, juiz. Tá dizendo ela aqui. Deixa eu até colocar a mensagem da Renatinha aqui, né? Quem sabe o juiz nos ouve, né, Renata? Quem sabe? Bom, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco tem sorteio de voucher de R$100. Não é sorteio. Vamos lá. É que o narrador fala sorteio, né? E aí o ouvinte fica perdido. É o primeiro que responder a pergunta que eu vou fazer no fim do jogo, né? E é sobre algo que falamos aqui agora na transmissão. Eu vou dar até uma dica para o torcedor aqui. É sobre as estatísticas do jogo. Falei algo sobre estatísticas do jogo. E vou fazer a pergunta daqui a pouco no fim de jogo. E aí a primeira resposta que chegar no Zap Zap vai faturar grana, bufunfa, um voucher de R$100 para gastar lá na loja da Macaca. Vai gastar com a Paula, que é a vendedora lá da loja da Macaca. Você vai gastar lá com a vendedora, com a Paula, ela que vai te atender com todo o carinho do mundo lá na loja da Macaca. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Rádio Futebol Interior, que eu digo pra você já já, porque a Ponte vem, olha o João Veras, ganhou um presente, vai bater pro gol, bateu pro gol, pega o goleiro! Pega o goleiro, João... Ô, Marcelo, calma, né? Ô, João Veras, não faz isso não, meu filho! Perdeu um gol feito! A Ponte perde a chance de novo. Futebol Interior. De novo, a Macaca perde a chance, vem Guarani. Bola pro campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol. Falta. É falta pra Ponte. É falta pra Ponte. O jogo tá parado, falta pra Ponte. Ô, Coral,
Mas o João Veras, que a gente tanto pediu em campo, perdeu um gol feito. Deu uma de Bruno Rodrigues agora, hein? Ele perde o gol, viu, Corsato? Porque em nenhum momento ele olha para o gol. A todo instante ele olha apenas fixamente para a bola, no chão. Ele não olhou o posicionamento do Gabriel Mesquita, não olhou se estava muito perto do gol, a distância que estava, não olhou. Ele fixa a bola, não tem um horizonte para frente como o jogador de futebol tem que olhar. Jogador de futebol, como todo mundo sabe, não pode correr olhando para a bola, tem que olhar para frente. Faltou ali aquele cacuete para o João Veras, a gente tanto pede. A Ponte que é pior na partida, teve 2 chances claríssimas, não consegue aproveitar, e agora tem um cartão amarelo para o Murilo Rangel, camisa 91 do Guarani, pela falta ali que ele fez. Então pode confirmar aí, viu, Corsato? Camisa 91 do Guarani, Murilo Rangel amarelado. Eu acho que quem tomou cartão foi o Neto Moura. Não foi o Murilo, não. Então é para acabar, né? Mostra o cartão ali fixamente no Murilo Rangel, mas aqui a TV confirma. Foi falta do Neto Moura, portanto, amarelo pro atacante da Ponte. Vem a Ponte, Corsato. O Guarani tem a bola, o Guarani pode ter, amassou a Ponte o jogo todo, mas até agora, os 2 gols que a Ponte perdeu, não acredito. E vem Ponte. Neto Moura trabalhou, bola pro Bruno Rodrigues, é falta! E tá expulso de campo! E se esse cara não faz isso aí, o Bruno Rodrigues ia ficar na cara do goleiro. É que a Ponte já perdeu tanto gol que eu não sei não, né? Mas o Valber deu nas pernas do Bruno Rodrigues, tá expulso o jogador da equipe do Guarani, a Ponte tem uma falta perigosa. O Guarani tem a bola. O Guarani cruza a bola, mas olha, a Ponte Preta teve as menos. O Guarani tem um jogador expulso. O Valber foi embora. É falta para a Ponte, Coral. E se ele não faz essa falta, o Bruno Rodrigues provavelmente faria o gol da vitória. Vinha muito rápido ali, estava sozinho. Seria frontal ao Gabriel Mesquita. Fez a falta ali, era providencial, está expulso o Valber. Agora a falta frontal, 2 atletas da Macaca na bola. Bruno Rodrigues para bater com a perna direita, Guilherme Lazzaroni com a canhota e o árbitro assinala. Mais 5 de acréscimos, vamos até os 50. Vamos até 50 minutos, 45 passado o segundo tempo. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Tá na bola ali o Bruno Rodrigues. O Lazzaroni também tá por lá. Lazzaroni que tá por lá, não atrapalha o narrador não. Lazzaroni que tá por lá. Bruno Rodrigues para a bola, bateu, pegou na barreira, vai embora, linha de fundo. É escanteio para a Ponte, segundo escanteio para a Macaca no jogo, Coral. Pelo lado direito, Neto Moura, muito rápido, já vai, posiciona a bola, vem bola aérea na zaga do Bugre, quem sabe agora? Neto Moura, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. É o Neto Moura para fazer a cobrança do escanteio para a Macaca, quem sabe agora? Ele pede pro Paulo César, pede para o Bruno bater, e ele bateu, é escanteio, cobrado, na boca do gol, toque de cabeça para fora, ela saiu. Linha de fundo. Tiro de volta. Cobrança do escanteio foi na cabeça do jogador da Ponte. Ela saiu, vai embora. Dá um an, subiu ali, ó, nas costas do Murilo Rangel e testou pro gol, mas ela saiu de fundo sem perigo, Coral. E na sequência o Bruno Rodrigues passa perto ali com a perna canhota, quase que ele consegue pegar a bola, tava um pouco atrás ali da linha. Foi por pouco, mas a Macaca tem aí 3 minutos e meio, 3 minutos aproximadamente, para quem sabe vencer o derby de número 198. 46 e 30, vamos até 50, Guarani tem um jogador a menos, o Valber foi expulso há pouco. A Ponte Preta vencia o jogo pelo placar de 1-0, tomou um empate e perdeu 2 gols incríveis. Vem Ponte, bola aqui para o campo de ataque, é o Dauan que tá com a bola, abre o jogo pela esquerda, bola para o Yuri, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Neto Moura trabalhou para trás para o João Veras, tá na grande área, toque de bicicleta para fora. Pra fora do gol, ela sai, vai embora. Tomamos um gol de bicicleta, né? Não seria nada mal fazer um, mas aí a bola saiu muito alta, né, Coral? Foi o que o João Veras conseguiu fazer ali, né? Percebeu que estava bem marcado, bateu aquela altinha, deu de bicicleta, a bola foi por cima do gol. Pois é, né? Poderia ter feito também, já que a gente tomou um gol de bicicleta, cerca de 10 metros, 15 metros da área ali no último jogo. Mas a Ponte segue no ataque, quem sabe, para vencer o jogo.
E vem Guarani. Bola aqui pro ataque, David bate na bola, zaga da ponte tira, bola com o Wellington Carvalho, voltou, trabalhou, bola pro Giovani, ele abre essa bola aqui na ponta, bola para Murilo Rangel para Giovani, já abriu, já trabalhou no meio, bola pro Lucas Abreu, na ponta direita, ele toca a bola pro autor do gol da equipe do Bugre. E aí o árbitro agora tá pegando uma falta do Lazzaroni. Não, tá dando nada. O Matheus Lud, que é autor do gol dos caras, tá ali, tá caído. O Lazzaroni não gosta nada. O jogo tá parado, não. Bola para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela direita. O Wilson Correia tá com a gente. Fabinho Moreno não dá mais. Tá dizendo aqui o Kaique Fittipaldi. Já entrou na live e já demitindo o técnico. Ah, não dá mais. Tá dizendo aqui o Kaique Fittipaldi. Vou até colocar a mensagem dele no ar aqui. Kaique Fittipaldi. Errado. Vamos vencer no tempo de jogo. Ponte vira as costas para a bola, não pode. O Ludic para a bola, vai para o levantamento na boca do gol, para ninguém, a bola sai, vai para a linha de fundo. Tiro de volta para o Igor Vinhas fazer a cobrança. Agora eu não sei, viu, Marcelo? Se eu falo para o Igor Vinhas fazer cera, se eu mando ele colocar a bola para o campo de ataque, confesso que eu já não sei mais nada, viu? Vamos ver. Bola aqui para o campo de ataque, bola para Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues faz o passe, abre o jogo, toca a bola para o Yuri. Yuri fica pedindo falta, o árbitro não deu, o Ludic chegou para cima dele. O árbitro está marcando a lateral, arremesso manual para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela ponta. Arremesso manual cobrado, bola aqui pelo meio, bola para Lucas Abreu. Lucas Abreu abre o jogo lá na ponta esquerda. Ele vira, trabalha, bola para o time do Bugre. Bola para o Eliel. Eliel tá na ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola para o Giovani, tá fortinho o Giovani, hein? Bola ali pelo meio para o Léo Pereira. Ei, Léo Pereira, hein? Ei, Léo Pereira, hein? Eu tô falando, cara, foi falta. Foi falta, eu tô falando, cara. Esse Léo Pereira, ele é 30 vezes mais ruim que o Jefferson que a Ponte dispensou. Deus amado, por Deus. E agora, ó, com um jogador a menos, os caras têm a chance de bater uma falta aqui com o Giovani e de colocar a bola na área. Quer dizer, quando a nação Ponte Pretana, quando a gente acha, né, que vamos ter um respiro, aí vem o Léo Pereira, com essa sabedoria que Deus lhe deu e essa habilidade, e arruma isso aí pra Ponte. Jesus amado. Giovani, bola. 49, não dá, ô Endel. Cobrança da falta, levantamento na boca do gol, a zaga da Ponte tira, chegou o João Veras, vai quebrar dali, bateu pro gol, ela sai linha de fundo. Sai, vai pra linha de fundo, tiro de volta. Pro gol da Ponte, não há tempo para mais nada. Vai apitar o fim do jogo. Aponta o centro do gramado. Heber Roberto Lopes e põe fim de jogo. Ponte 1, Matheus Peixoto marcou a 25 do primeiro tempo. Guarani 1, Matheus Ludic marcou a 14 do segundo tempo e foi um golaço. Ludic fez o gol do Guarani. O derby número 198 termina assim. 1 para Ponte. 1 para o Guarani, fim de jogo na Rádio Futebol Interior. Antes de passar para o Marcelo, torcedor, fica aí, porque daqui a pouco tem a pergunta. Já a pergunta. O Wendel Coral. É isso, viu, Corsato? Eu ia fazer um comentário ali sobre o Léo Pereira, mas foi até bom. Você falou que não dava tempo para comentar, porque agora um pouco mais de cabeça fria, a gente evita de falar besteiras, né? Mas vou falar para você, esse Léo Pereira aí, a Série B tem que acabar logo e mandar esse jogador de volta lá para Paraíba, viu? Ele veio lá do 13 da Paraíba, que cara ruim de bola, viu? Jesus amado, como você falou esses dias atrás, tem jogador que é orelhudo, cara. A Ponte com um jogador a mais, a bola ia possivelmente para a linha lateral ali, ele inventa de fazer uma falta no atleta do Guarani, quase que o Guarani ainda vira o jogo no finalzinho. Mas é isso, Corsato, a Ponte perde 2 chances ali no segundo tempo, uma com o Bruno Rodrigues, era só rolar para o João Veras, quis fazer golaço, e depois ali a outra da Ponte foi do Valber, né? Ele fez o pênalti, a falta, melhor dizendo, frontal em cima do Bruno Rodrigues, que ia sair livre ali em relação ao Gabriel Mesquita, foi bem expulso, mas aí tinha pouco tempo, né? Para a Ponte buscar o gol, tentou depois algumas vezes, mas não conseguiu ter êxito. O Matheus Peixoto vai falar, dá para pegar ele, ô Corsato? Não, Coral, não dá. Não temos condições de pegar o Matheus Peixoto, não. Atacante do time da Ponte que fez o gol e saiu no intervalo do jogo. Tá falando ali pro Sport TV, mas nós não temos condições aqui de colocar ele para falar, não. Bom, é isso. Vai começar o fim de jogo aqui da Rádio Futebol Interior com o Marcelo. Antes de mais nada, Marcelo, passo para você o fim de jogo e a gente já vai para a pergunta
para sortear aqui os R$100 e todo mundo que participar com a gente vai concorrer também a um kit de produtos da Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho, um kit bacana, com tempero, tem um monte de coisa. E aí todo mundo que mandar mensagem também no Zap a partir de agora, 19 989 89 35 26, vai concorrer. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Consato. Em Campinas, são 9 da noite, mais 11 minutos. Boa noite, internauta torcedor. Vamos juntos com o Fim de Jogo. Futebol Interior TV, rádio m1.com.br, rádio Futebol na Canela, CIN e também a equipe Gol de Placa na transmissão do Derby 198. A Ponte saiu na frente. Primeiro tempo, Matheus Peixoto, mas o Guarani com o jogo no segundo tempo. Que sufoco, hein? Daqui a pouquinho o Wendel Coral traz aí os números do jogo. O Bruno Betelli vai comentar o que foi esse jogo. A gente vai ter o melhor da Ponte em campo, né? O cara que se destacou no jogo, as notas do jogo também. Tudo isso com a sua participação e vamos aguardar aqui no fim de jogo a entrevista coletiva do Fábio Moreno. Ponte Preta vai a 47 pontos, 7ª colocada na competição, faltando 5 jogos para terminar o campeonato, fica mais difícil o acesso, mas vamos lá, pelo menos na Série B estamos ainda atrás do Guarani, com esse empate, se vencêssemos passaríamos o Guarani, mas a Ponte tem isso, né? A Ponte na Série B não perdeu para o Guarani, primeiro turno venceu e empata no segundo turno. O WhatsApp aqui da Rádio M1 e também das parceiras e do Futebol Interior é o 989-89-3526. Só para deixar o ouvinte sabendo, ciente, a gente vai sortear o kit da Prone entre os participantes. Todo mundo que mandar nome completo, bairro e cidade. Agora, a pergunta não é sorteio, é o primeiro que responder, né? A pergunta que o Carlos vai fazer pode ser agora? A pergunta? Sim. A pergunta que o Carlos vai fazer agora, então, fique ligado na pergunta e mande para o nosso WhatsApp. 989-89-3526. A resposta, o primeiro que chegar aqui, o Carlos está ligado, vai ter o horário da mensagem, né? E com a resposta certa, claro, vai estar ganhando um voucher R$100 da loja da Macaca, presentão desse que está aqui do meu lado direito, tá? Ele que tá botando a mão no bolso para presentear você. Então vamos lá, vale compras de 100 conto lá na loja da Associação Atlética Ponte Preta. Carlos, qual a pergunta? É cashback, rapaz, é isso aí. Bom, vamos lá. Ponte Preta teve, no jogo todo, o Guarani foi muito melhor que a Ponte, né? Mas olha, hoje eu tô para dizer que a Ponte Preta, o Guarani teve a bola. É aquela história do Renato Gaúcho, né? Mas a Ponte poderia ter vencido o jogo porque perdeu 2 chances claras. Mas vamos lá. A Ponte teve, nas estatísticas, né? A Ponte Preta teve 2 escanteios nas estatísticas, todos no segundo tempo. Eu cantei a pedra e falei com quantos minutos aconteceu o primeiro escanteio da Ponte. E eu quero saber, o primeiro escanteio da Ponte foi conseguido com quantos minutos? Foi no segundo tempo. Os 2 escanteios foram no segundo tempo. Eu falei na jornada. Eu não sei. Falei aqui na jornada, né? Então, a primeira resposta aqui no Zap tem que ser pelo Zap, viu, gente? Então já fica ligado no no Zap. Não é mensagem aqui pelo... Estão mandando aqui pela live, mas é pelo WhatsApp, tá? 19 9 89 89 35 26. 19 9 89 89 35 26. Fala de novo. 19 9 89 89 35 26. 26. Estou falando pausadamente que é para o torcedor marcar. Tá certo. 9 89 89 35 26. Pior que na live já acertaram, mas não é pela live. Não é pela live. Não é pela live, tem que ser aqui pelo Zap, né? Eu tô vendo aqui, um marcou, tá errado, o outro tá certo. Vamos ver aqui. Primeira mensagem. Frank Francisco. Aos 30 minutos. Ele acertou. Tá certo? 30 minutos. Com 30 minutos. Eu até cantei a pedra aqui.
Frank estava ligado na minha transmissão. Eu falei, ó, com 30 minutos, a Ponte consegue o primeiro. Com 30 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta consegue o primeiro escanteio. Então, Frank Francisco, grande Frank, é Ponte Pretano. O Frank, ele faz parte do planeta dos macacos. Eu vou, Marcelo, eu tô com essa ideia e eu vou fazer, cara. Eu ia fazer isso em outro lugar aí, mas o projeto não deu certo. Eu vou fazer uma carteirinha. Sabia que você ia falar isso. Fazer uma carteirinha. Eu tinha certeza. Integrantes do planeta dos macacos. O Frank Francisco, eu sou macaco, eu sou chita, mas com muito orgulho. E vou criar esse planeta dos macacos. E vou fazer uma carteirinha para presentear o pessoal. Mas vai ter desconto em algum lugar? Nada. Que desconto? É só para fazer parte. Vai mostrar com muito orgulho para todo mundo, ó. Eu sou do planeta dos macacos. O Frank Francisco é um do planeta dos macacos. Frank, Futebol Interior. muito obrigado, viu, por estar com a gente. Ô, Corsato. Ele foi esperto, né? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça, velho? Ele foi esperto. Não, tá certo. Foi ligeiro. É, nosso seguidor é isso. Foi ligeiro. Parabéns pra você, Frank. Foi ligeiro. Eu sabia, viu? Eu não sabia. Vai lá, ô Coral. Eu quero aproveitar que a gente está falando do Frank Francisco, que eu tenho orgulho de chamá-lo de amigo meu pessoal. Estava conversando com ele hoje e falar até aqui no ar. O Frank está passando por um momento meio difícil na família dele. Inclusive, viu, Frank? Se me permita até dizer aqui para os torcedores da Ponte, também para o Betelli, para os irmãos Corsato, a esposa do Frank está internada, está passando por exame, está se recuperando agora, mas infelizmente é mais uma pessoa que está sendo suspeita de ter contraído o vírus da Covid-19. Conversei bastante com o Frank hoje. Então, viu, Frank, no ar aqui, ó, fica o meu desejo, o meu sentimento de melhoras à sua esposa, e tenho certeza que de toda a nossa equipe aqui. Logo, logo ela vai estar de volta com você aí na sua casa para acompanhar as nossas transmissões aqui na Ponte, viu, Frank? Parabéns. Bom, vamos lá então. Então, bom, esse prêmio está resolvido, tá? Agora, vamos lá. Eu vou aqui pela live no Facebook, no YouTube, pela live do YouTube, pode participar também aqui pelo WhatsApp, se quiser, 989-89-3526. Daqui a pouco nós vamos fazer sorteio de um kit de produtos da Prone Alimentos. Mas tem tanta coisa, gente. Que vai ser bacana, viu, Marcelo? Se você quiser continuar aí com o fim de jogo, lembrando que como a Ponte empatou o derby, né? Tem o craque do jogo, né? Até a coletiva do técnico da Ponte Preta, o Fábio Moreno. Tem o craque da partida, o pessoal já pode ir votando também aqui na live, no YouTube, Futebol Interior TV, o craque do jogo no empate da Ponte. Enquanto você comanda o fim de jogo, eu vou pegar tudo que tem no kit da Prone Alimentos. Falou, Corsato? É isso, muito bem. 989-89-3526, WhatsApp, manda nome completo, bairro e cidade para concorrer o kit da Prone. Francisco ganhou o voucher de 100 conto, hein? Lá da loja da Macaca. Renato Dalgalo tá mandando melhoras para a esposa do Frank, a Mai Batistão também, o Rodrigo Brugneira, que está dizendo aqui, ó, muito lascado, Cruzeiro não sobe, Ponte Guarani não sobem, vão se juntar com o Botafogo e Vasco da Gama. O ano que vem a Série B vai ser, ó, muito mais difícil do que foi essa. Claro que esse empate ainda não tira nem Ponte e não tira nem o Guarani, né? Vou falar logo dos dois aqui, o Guarani tá na frente da Ponte, da disputa de uma das vagas. Mesmo porque daqui a pouco, 9h30 da noite, tem o confronto Cuiabá e Juventude. Se dá um lá, vai ficar tudo nivelado ainda, né? Faltando 5 rodadas, 15 pontos. Claro, Marcelo, mas a diferença vai ser muito grande. Mas tem confronto direto. Esquece. Tem confronto direto, isso a gente daqui a pouco. Tem confronto direto, né? Nossa. Você tá falando desde as 6 horas, deixa eu brilhar um pouco, pô. Vai. Tem confronto direto, então tudo pode acontecer. Mas é claro, se a gente for analisar, o Carlos tá com a razão. O Carlos falou aqui que as melhores chances foram da Ponte Preta. Eu confesso, tanto que um dado momento até atrapalhei o narrador, eu me policio para não fazer isso, mas tem jogo que não dá, né? Eu xinguei o João Veras num lance lá, né? Mandei ele e plantar batatas, né? Num lance que deu o gol. Eu ia ter falado isso porque sei que estou numa transmissão, né? Mas não tem como. Futebol Interior. A pessoa
torcedor sobressai ao radialista, né? Eu sou radialista e estou numa transmissão aqui, mas, claro, a nossa transmissão é parcial, é para o torcedor da Ponte Preta. Pô, teve chance de ganhar o jogo hoje? Teve, mas teve muita chance de perder também. Tanto que o Guarani teve quase 70% de posse de bola. Tá, tem a história da posse de bola, tal, não resolve o jogo. Mas a Ponte, em dado momento do jogo, o Bruno Betelli, o comentarista, vai até poder falar melhor, foi praticamente amassada pelo Guarani. Então, o futebol da Ponte não é futebol de time que vai disputar para subir, né? Mas ainda está tudo em aberto. Claro que a gente pode já pensar no Campeonato Paulista que vem aí, vai ser tudo grudadinho. A gente pode pensar na montagem do time, cair não cai mais, graças a Deus, né? Porque tudo que foi feito aí durante esse ano, trocar treinador, estando entre os 4 melhores da competição, trazer um treinador que estava há muito tempo afastado, que não conhecia nada de Ponte Preta, nada de Série B, nem vou aqui dizer que conhecer de Ponte Preta era importante, conhecer a Série B, né? Era o mais importante e não conhecia, reputa um bom treinador, mas o Marcelo Oliveira, a Ponte perdeu tempo, infelizmente, com o Marcelo Oliveira, e a gente já falava aqui, não estou falando depois, eu falei antes que a Ponte estava perdendo tempo com o Marcelo Oliveira e perdeu, né? Tanto que com o Fábio Moreno a Ponte melhorou a produção, né? Melhorou, não sei se de pontuação, mas pelo menos de atuação em campo a Ponte melhorou, porque conhece mais a Série B, conhece mais os adversários, conhece mais o elenco, enfim. Vamos lá. Derby 198, Ponte Preta 1, Guarani Marcelo. Também 1, 989893526. Futebol interior. Da Prone Alimentos, Carlos. É isso aí, olha só o que tem no kit, hein? Refrigerados, né? É o kit para você fazer aquela festa, né? aquele churrasquinho. Pode temperar também as carnes aí na sua casa, se quiser chamar aí os amigos, ou então para você mesmo, tá? Tem maionese, berinjela italiana, cebolete, vinagrete e abobrinha italiana. Todos os produtos feitos pela Prone Alimentos. São produtos que você encontra nos melhores supermercados de todo o Brasil, tá? E também sais de parrilha. Né? O Marcelo, que é um cozinheiro de mão cheia, sabe o que quer dizer. Tem tradicional, defumado, com pimenta do reino, com chimichurri. É assim que fala, Marcelo? Chimichurri. Chimichurri. Isso. Não pode brasileirar? Chimichurri? Pode. Ou chimichurri? Hoje pode tudo. E sal rosa do Himalaia. E aí o Carlos Claudinei Costa perguntou se eu tinha dúvidas. Eu falei que todas, né? Ele, mais onde? Eu falei principalmente nos sais de parrilha. Eu não sei para que serve nada disso, mas tudo bem. Então vamos lá, tá valendo aqui o kit da Prone agora, com maionese, berinjela italiana, cebolete, vinagrete, abobrinha italiana, sais de parrilha tradicional, defumado, pimenta do reino e chimichurri e o sal rosa do Himalaia. Então vai mandando mensagem aqui e vai votando aqui na live no YouTube Futebol Interior no Melhor em Campo. Só tem um voto por enquanto da Silvana Pereira. Não, Igor, tem um voto lá em cima, né? Defesa importante do primeiro tempo. Eu quero saber que 1-1. A gente vai fazer um intervalo ou já posso chamar os coleguinhas? Vamos chamar os colegas. Vamos chamar os colegas. Daqui a pouco o intervalo aqui no fim de jogo da Rádio FI. Tem a entrevista do Fábio Moreno aqui. A gente vai colocar no ar a entrevista do Fábio Moreno, tá? Porque o jogo, essa jornada é para a torcida da Ponte. Bruno Betelli, a Ponte Preta não ganhou, mas não perdeu, né? Empate 1-1. Conta para a gente aí, faz um resumo desse derby 198 aqui no Futebol Interior TV, na rádio m1.com.br, Futebol na Canela, também na CIN e com a equipe Gol de Placa. Vai lá, Bruno Betelli. Bruno, tem que abrir o microfone, Bruno, senão não fala, rapaz. Opa, vamos lá. Desculpa aí, pessoal, né? Aquela coisa da tecnologia, vamos lá. Bom, posse de bola maior aí do Guarani, sem dúvida, mais volume de jogo, mas nas finalizações em gol, de fato, foram apenas 6 do Guarani contra 4 da Ponte. E a Ponte teve as chances claras de fazer o gol, né? O gol ficou pequeno para o Veras, né? O Veras se assustou. Sabe quando o jogador volta andando, não acha que não vai acontecer nada, que ele tá respirando? E aí ele foi pego de surpresa, o Coral falou muito bem, ficou olhando para baixo e teve a chance de ganhar o derby para a Ponte e fez aquela jogada, né? Aquela jogada ansiosa, né? Chamou pro pé direito, não sabia o que estava fazendo. Então acho que a Ponte teve sim o controle do jogo, sabia que ia sofrer com
esse time de toque de bola, esse time de envolvente aí do Guarani, mas eu tô com vocês, acho que a Ponte não fez a proposta dela, conseguiu ter os seus contra-ataques, conseguiu ter suas chances, claro, que se toma o gol ali no primeiro, né, logo nos 10 minutos, os 12 minutos do primeiro tempo, a história ia ser outra, mas não tomou e fez, virou 1-0, eu acho que a Ponte voltou muito mal, eu não sei o que o Moreno falou no vestiário, não sei como é que foi esse vestiário aí, mas assim, a Ponte voltou desligada, o Guarani também, o Guarani viu que a Ponte não ia jogar, ela falou, então eu vou jogar, e aí começou a jogar, começou a ter mais posse de bola, eu não entendi muito o que aconteceu com o Conceição hoje, eu não sei se ele teve estrela, eu não sei se ele teve coragem, eu não sei se ele teve um anjo da guarda muito bom, porque assim, o Ludic, se ele não faz o gol, e se a Ponte vence por 1-0 ali tirando o Crispim, eu quero ver ele explicar isso aí para a torcida, né? Para explicar o que ele fez com o time. Então, assim, eu acho que ele teve estrela, teve um bom anjo da guarda também hoje, Conceição, porque o time dele também não, assim, conseguia chegar, mas também muito desarrumado ali, sem posição para finalizar. E a Ponte jogou na sua, fez o certo, jogou no contra-ataque, jogou numa marcação meia pressão ali no meio campo, conseguiu suas chances, mas, assim, não teve a estrela, não teve a vontade, não teve o brilho dos protagonistas, né, que precisa ter um grande time para ganhar derby, para ganhar campeonato, para ser campeão ou para conseguir o acesso. Então mostrou aí que as duas equipes não tiveram coragem aí para fazer um jogo de quem quer subir de verdade. Eu achei que os dois treinadores e os jogadores não sentia ali um algo a mais para fazer um jogo, ganhar e fazer a corrida do acesso, não. Muito bem, esse Bruno Betteri, comentarista loucura aqui da Rádio Futebol Interior. O Wendel Coral, eu sei que você é um cara antenado com os números, né? Se você quiser passar pra gente até antes do intervalo aqui os números do jogo, vamos lá, Marcelo. A gente agradece. Enquanto isso, o torcedor continua mandando aí a mensagem pra gente, pode ser aqui pela live no YouTube, Futebol Interior TV, o melhor da Ponte em campo, você que tá nas rádios, né, você que tá na CIN, você que tá na equipe Gol de Placa, você que tá com a turma do Futebol na Canela, aliás, mandaram um convite de amizade no Facebook pra mim, a turma lá do Futebol na Canela, obrigado, não mereço, mas agradeço. E também você que tá na rádio m1.com.br, deixa eu fazer o merchan aqui, eu tô todos os dias na rádio M1 com o Baú da M1, das 9 às 11 horas da noite. É claro, hoje não estou no ar porque estou aqui na transmissão, mas dá uma moralzinha, viu? Você que gosta das transmissões da Rádio Futebol Interior, se puder me ouvir à noite, todos os dias, das 9 às 11 da noite, com muito flashback, Baú da M1 na M1. Bom, vamos lá, Wendel Coral, os números do jogo, companheiro. Vamos lá então, viu, Marcelo? Os números da partida entre Guarani e Ponte Preta, 1-1, o derby de número 198. Posse de bola, o Bugre teve mais, 65% contra 35% da Macaca. Foram 31 finalizações do Guarani, sendo 6 no gol, 14 para fora, com 11 chutes travados. A Macaca teve 10 finalizações, 4 em direção ao gol do Guarani, 5 finalizações para fora, 1 chute travado. Escanteios, tá? 3 do Guarani, 2 da Ponte. Faltas cometidas, a Ponte cometeu 20, o Guarani apenas 11. A Ponte tomou 3 cartões amarelos. Os cartões amarelos que a Ponte sofreu foi do João Veras, do Neto Moura e do Igor Vinhas, e 1 cartão vermelho. O Guarani não tomou nenhum cartão amarelo. O cartão vermelho foi para o zagueiro Valber, já no finalzinho dos 45 da segunda etapa. O Igor defendeu 5 bolas, o Gabriel Mesquita defendeu 3. Agora chega a estatística que mais me assusta, viu, Marcelo? Os passes trocados. O Guarani trocou 514 passes, acertou 422. Portanto, 82% de aproveitamento em relação aos passes. Agora veja a Ponte. A Ponte com apenas 35% de posse de bola. A Ponte trocou 271 passes e errou 96. Acertou apenas 175. A Ponte teve míseros 65% de passes certos na partida. Ou seja, um time que troca 270 passes e erra 96, não pode, né, Marcelo? Você dá muito espaço, dá muito campo para o adversário. Cruzamentos. O Guarani tentou 18 cruzamentos. Aliás, contra o América Mineiro colocaram 45 bolas na área, tinham acertado 9. Hoje, contra a Ponte, tentaram 18, acertaram 4, 22% de aproveitamento. A Ponte apenas 8 cruzamentos,
acertou 3, 38% de aproveitamento. Tentativas de drible, a Ponte tentou 7, fez 3, o Guarani tentou 18, fez 14. 14 desarmes da Ponte, 11 do Guarani, 6 cortes de zagueiros do Guarani, 22 da Ponte, com 19 interceptações pro lado da Macaca, com 11 do Guarani. Essas são as estatísticas, as principais, claro. Mas para você e o Carlos comentarem aí, esse espaço aí da Ponte, 271 trocados e 96 errados, 65% de aproveitamento só, é muito baixo, né, Marcelo? Você não pode estar muito fácil do adversário. Verdade, e não é de hoje que a Ponte erra muitos passes, né? E hoje a Ponte deu a bola para o Guarani. A gente vai para as notas do jogo daqui a pouquinho. Tem também o craque da Macaca, o próximo quadro, a próxima atração. Estamos aguardando a entrevista do Fábio Moreno. Mas antes até de chamar um intervalo, o Bruno Betelli, a Ponte, vou falar mais da Ponte Preta, porque a transmissão é para o torcedor da Ponte, né? A Ponte, ela já erra passe desde o começo da temporada, né? Ela já erra muitos passes desde o começo da temporada. Mas tô para dizer, viu? A Ponte entrou no jogo hoje para não perder. Pelo menos essa é a minha opinião. Tô correto ou eu tô enganado? Marcelo, eu acredito que a Ponte entrou, sempre entra para ganhar, né? Mas eu achei que, sinceramente, o primeiro tempo da Ponte, a Ponte quis ganhar. Mas o segundo tempo, não. O segundo tempo, mesmo entrando com 1-0, a Ponte entrou para não perder. A Ponte entrou para não tomar 2 gols, entendeu? Eu não entendi nada do que fez a Ponte nos 10 primeiros minutos, e não entendi as substituições também. Eu prefiro o Apodi lá com uma perna só, entendeu? Defendendo lá o lado direito. Essas substituições de tirar Zanocelo, de tirar mesmo o Pato do jogo, entendeu? Eu não entendi. Achei que o Pato saiu machucado, né? Mas não sei se realmente não tinha condição. Eu acho que os dois técnicos perderam um pouquinho a mão e a Ponte poderia sim ter aproveitado se tivesse um pouquinho de concentração, um pouquinho mais de vontade ali, sabe, de fechar o grupo mesmo. Eu acho que o vestiário ali, o grupo não tá tão fechado, porque o Bruno Rodrigues não tocou pro Veras na finalização. Depois o Veras, ao invés de dar o passe pro Bruno Rodrigues de frente, foi tentar uma bicicleta. Então, assim, o time precisa querer ganhar, como você falou, mas precisa estar junto, precisa ser unido, precisa um tocar pro outro, não precisa ser, você não finalizou, você não me deu a bola, agora eu também não vou te passar. Isso é coisa de time juvenil, pô. Eles têm que ir lá para fazer o melhor e ganhar o jogo. Então, eu achei que realmente não quis ganhar o jogo no segundo tempo. Deixa eu ver se eu consigo narrar um gol do Cajá. Não, Marcelo, vamos seguir a pauta aqui, por favor. 3 minutos e 40 lá em Cuiabá, 0-0 Juventude e Cuiabá, e o Cuiabá tem uma falta, hein? Não é o Cajá que vai pra bola, é o João Paulo. João Carlos pegou. O Cuiabá pode subir, cara, com o João Carlos, goleiro titular. Cara, eu já falei pra vocês pararem de falar de outros times nas transmissões de Ponte Preta. Eu só quero deixar um adendo aqui. O Cuiabá pode subir com o João Carlos. Cara, isso aí vai ter jogador... Titular. Vamos respeitar o cara é um profissional, é titular, tá jogando bem lá no time dele. O Cajá vai subir o time, e aí o Cajá ainda vai falar um chupa pra quem fala que ele não era jogador, que ele não servia pra tal. É isso aí. Mas vamos falar aqui da Ponte Preta. Você perguntou aí que a Ponte... Eu não acho não que a Ponte não queria ganhar, não. Vou até mais longe. Claro, o Guarani teve mais posse de bola, o Guarani cruzou mais, tá tudo certo, né? Mas com todo o respeito, né? Daqui a pouco a gente vai abrir o craque do jogo aqui e o torcedor da Ponte Preta na live já escolheu o seu, né? Mas com todo o respeito, quem teve as melhores chances foi a Ponte. Foi. A Ponte perdeu, né? A Ponte perdeu. Se aqui nós estamos elegendo o craque do jogo e talvez ganhe quem eu estou pensando, não quero falar aqui, talvez lá na rádio, no Facebook da Rádio Futebol Interior, lá para a transmissão do Guarani, talvez o goleiro do Guarani seja eleito o melhor em campo. Porque aqui nós estamos dizendo que os caras perderam os gols, né? O Igor Vinhas, por exemplo, fez essa defesa importante que ele fez no primeiro tempo. Se o Guarani faz o gol naquele momento, talvez a Ponte não se recuperasse mais. Mas depois, o Gabriel Mesquita fez 2 defesaças. Gol certo. Os caras da Ponte perderam. Ok. Mas perdeu porque o goleiro do Guarani pegou. As melhores chances da Ponte Preta, o Guarani teve 1, a Ponte Preta teve 2. A Ponte teve mais perto da vitória do que o time do Guarani.
que a Ponte não quis ganhar, a gente tem que entender também, eu tô começando a analisar futebol, tem que analisar futebol de uma outra maneira, que tem um outro time. Não, né? mas eu não falei que a Ponte não quis ganhar, Não, eu falei não- que a Ponte entrou para não perder. Tá, não, mas não tô nem falando que foi você que falou. Tô dizendo aqui que normalmente a gente faz isso porque a gente torce pro time, né? Mas, cara, tem que entender o futebol que o Guarani jogou aí. Chegou uma hora que a Ponte teve que colocar um monte de volante, porque os atacantes não pegavam na bola, e o 10 da Ponte ainda deu assistência de passe pro cara fazer o gol do time do Guarani. É, E sem aí- contar também que no banco de reservas a Ponte não tinha muita opção ofensiva, né? Não, então, e aí você vai olhar pro banco de reservas, cara, é duro, viu? O Pedrinho não estava no banco? Tava no banco. O Luan Dias não estava no banco? Não, o Luan Dias foi, não foi porque tá com suspeita, né? Tá com suspeita de Covid. Não, mas, ô, Carlos, só pra gente debater um pouquinho. Na hora da substituição do Camilo, né? Vou tirar o Camilo. Aí você coloca o Yuri ou coloca o Orobó? Ou coloca o Pedrinho? Você tá entendendo? Então, assim, é uma opção de ir pro tudo ou nada pra ganhar o jogo ou pra garantir o empate, entendeu? Mas não tinha outro, não tinha meio campo no... Mas não tinha Orobó, cara, não tinha Yuri, não dá pra Gente, pelo amor de Deus, cara, Orobó não. Não tinha o Pedrinho? Pedrinho não estava Não no tinha banco? o Pedrinho? Pedrinho não é meia? Pedrinho é meia. Então, dá pra ter colocado o Pedrinho. Entendeu? Mas, viu, ô Bruno... Inclusive, na hora eu relatei aqui, viu, Marcelo? Mas pra mim o Fábio Moreno errou. Pra mim, quem era pra ter entrado era o Pedrinho ao invés do Yuri. Então, cara, assim... Mas o Yuri entrou bem de Entrou novo, bem hein? de novo. Aliás, eu acho que o Yuri, já vamos pensar no time pro Campeonato Paulista, o Hernandes não, né? Nem no banco acho que ficou hoje. Mas o Yuri, não. Se pudesse, fica com o cara. Não, Fica com o Yuri, cara. quando ele entra... Aliás, e o pior Matheus que Alexandre foi contratado pela Inter de Limeira. O pior, vou falar um negócio pra você. O pior é que o Iago, quando ele entra, o Yuri, quando ele entra, ele não entra na posição dele. Então, era pra ele render menos. E ele tá rendendo Tá bem. entrando bem, tá entrando bem. Tá desafogando o time pela esquerda, tá ajudando o Lazzaroni, né? Eu acho que a entrada do Yuri não foi errada. Mas eu tô com os companheiros. Ele poderia ter colocado um jogador mais à frente. Mas Só que por isso que eu tô dizendo. Mas por isso a eu não vou Ponte entrou criticar pra ele, não. perder o jogo. Mas por isso eu não vou criticar ele, não. Eu acho que o Fábio Moreno, ele olha, por exemplo... Eu acho que o do Guarani mexeu pior. O Apodi hoje, claramente, eu não sei se vocês perceberam, mas o Apodi hoje, o Apodi não foi pro ataque quase que nenhuma vez. Se fosse outro jogo, o Apodi não teria nem Percebi isso também, Corsato. O Apodi hoje, claramente, não tinha Futebol condições de interior. jogo. Né? Ele só jogou porque, infelizmente, gente, daqui a pouco vão dizer aqui, e eu, cada dia mais eu tô, né, falando mais e mais para torcedor da Ponte Preta, e eu sempre digo isso, e eu gosto de reafirmar, que eu, quando saio de casa para fazer o meu trabalho, e hoje, porventura, estou em casa, né? Mas eu peço para Deus, não para fazer o meu melhor, para me arrebentar, eu peço para Deus para não ser injusto com ninguém. Que você ser injusto é muito ruim e o cara que é injustiçado não tem como se defender, né? Mas no caso do Léo Pereira não dá. O Léo Pereira é 50 vezes pior do que o Jefferson, é 25 vezes pior do que o Matheus Alexandre e 300 vezes pior do que o Apodi. Então não dá. O cara olha para o banco e fala, o Léo Pereira, eu vou ter que colocar... Derby? É Derby 198 aqui? Derby 198, Apodi. O Apodi olhou para ele, ó, o professor, eu não aguento mais. Quem que eu vou colocar? Léo Pereira? O cara é muito ruim, gente. Então, peraí, tem hora também, né, que o cara não tem... ele não é o gênio, né? Que vai fazer o Léo Pereira virar em segundos, né? Sei lá eu quem aí? O Cafu, né? Não vai, não dá, cara. Não dá para colocar na conta do treinador tudo isso. Na conta do treinador, dá para colocar na conta do treinador do Guarani, que tirou o Lucas Crispim no primeiro tempo, mas é problema dele, não é problema meu. Achei que o treinador do Guarani mexeu pior do que o treinador da Ponte. Quem chamou, fala. Fui eu. Realmente, o torcedor do Guarani deve estar até agora pé da vida com o Felipe Conceição por causa da substituição em relação ao Lucas Crispim, que é um dos melhores jogadores da equipe do Guarani. Mas eu chamei para falar sobre o Léo Pereira. Aquela falta que ele fez no final, ali faltando 1 minuto para acabar o jogo, é uma falta de um jogador, infelizmente, que é desprovido de inteligência, né? O Léo Pereira, vou falar para você, tem que acabar a Série B logo e voltar para Paraíba, cara, porque não dá, é muito ruim. Eu mais uma vez, eu
eu quero dizer aqui, eu não quero cometer injustiça, mas no campo ele mostra que ele é 50 vezes pior que o Jefferson e ele é 25 vezes pior que o Matheus Alexandre, né? E o Ian, que a Ponte não aproveitou ele não renovou o contrato com a Ponte, voltou lá para o Curitiba, foi titular na Copa Paulista, joga mais que ele. Quer dizer, quem é que tem essas... são os mesmos caras, né, que contrataram, que tiveram aí a brilhante ideia de demitir o treinador, que era terceiro colocado na competição. É isso, Marcelo, rapidamente para o intervalo aí para a gente fazer o craque do jogo. Muito bem, a gente vai para o intervalo, são 9 da noite mais 41 minutos. Recebi uma informação aqui, é claro que a gente vai confirmar ainda que a Ponte provavelmente vai acertar a contratação do Mazinho, jogador do Oeste, ao fim da temporada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aguardar. Espero que você esteja errado, igual o Catalá, viu? A minha fonte do Catalá, mas eu continuo dizendo, na diretoria da Ponte tem gente que gosta muito do trabalho do Catalá. Não, já foi pro São Bernardo. Sim, mas isso não impede ele Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Tem uma informação de que a Ponte tentou ou vai tentar a contratação do Mazinho, jogador do Oeste, veterano jogador. Não renovou com o Oeste, não tá mais nem no elenco. Não tá mais nem no elenco do Oeste. A Ponte pode contratar este jogador. Se bem que a Inter de Limeira também tá querendo contratar o Mazinho. Vamos lá, são 9 da noite mais 42 minutos. A gente vai pro intervalo, volto com o craque do jogo. A gente vai dar voz pro torcedor aqui nas redes sociais. E o Wendel Coral, Bruno Betteri e Carlos Corsato também vou dar meu voto no craque do jogo. Tem as notas do jogo. Tem kit da Prone 989893526 para você participar, o WhatsApp, nome completo, bairro e cidade. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio e a entrevista do nosso treinador, o treineiro, vamos aguardar, né? O Fábio Moreno. A gente volta já. Rádio FM. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal. Acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Proni Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior, nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Você ouve Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Tudo bem, já era, são 9 da noite, mais 44 minutos. Seja muito bem-vindo, internauta torcedor, Futebol Interior TV, rádio m1.com.br, Futebol na Canela, também CIN, equipe Gol de Placa com a gente na transmissão do Derby 198. Deu um empate, um para Macaca, um para a equipe do Guarani. Vamos lá, 9 da noite, mais 44 minutos agora. Para o craque do jogo. Antes do craque do jogo, repórter chama. Fala aí, Coral. Achei a coletiva do Fábio Moreno já chegou, viu? Assim que a gente tiver condição, já colocamos no ar. Beleza, então você já manda aqui pra gente e vamos primeiro com o craque do jogo. Vamos lá. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos dar voz aqui para o torcedor, Carlos Corsato. Como é que tá a situação aí do craque do jogo pro torcedor, o internauta que participou, ouviu a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior no Futebol Interior TV? Vai lá. Bom, vamos lá então. O Igor Vinhas foi eleito pela galera aqui como craque do jogo. Votos que eu consegui pescar aqui pelo nosso YouTube. O último que chegou aí foi do Fábio Alves, né? Igor Vinhas, melhor em campo. Ele fez boas defesas e principalmente aquela primeira defesa no começo do jogo, aquela foi sensacional, se eu não me engano, com 12 minutos. Então vamos lá, Fábio Alves, o Wilson Correia, Silvana Pereira, Renata Dalgallo e Franco Francisco
votaram no Igor Vinhas. O Matheus Peixoto teve um voto do nosso ouvinte, ele que também faz parte aqui do Planeta dos Macacos, o Felipe Garcia, votou aqui no Matheus Peixoto. Mas, quase por unanimidade aí, o Igor Vinhas. Você vê, né? Um dia execrado, né, pela torcida, o repórter não queria nem ouvir falar, queria que colocasse o Guilherme no gol. Um dia vilão. Um dia virão, outro dia herói. Um dia Coringa, um dia Batman. É isso. E você gosta do tonto do Coringa, né? É isso. Igor Vinhas, então, 2 votos, viu? Eleito o cara. Deixa eu botar a gente na tela aqui, né? Que aí o pessoal gosta mais, entendeu? E gosta nada, quando você tira a gente, sobe o número de acesso. Então eu vou tirar, então. Igor Vinhas, portanto, já entra no craque do jogo com 2 votos, viu? Já a entrevista do Fábio Moreno, vamos lá rapidinho. Bruno Betelli, comentarista, loucura da Rádio Futebol Interior. Quando eu falo loucura, é para ele tirar o mute lá do microfone dele. É isso. Eu quero saber o seu voto. É isso aí, O craque, o voto da galera, hein? Agora eu tô preparado aqui, desmutado. Vamos lá, para mim o voto é Igor Vinhas, né? Aquela bola mudaria tudo para Ponte, né? Era aquele, o Igor Vinhas, ele eliminou aquele banho de água fria, aquele balde de água fria. Ele foi o porto seguro ali da Ponte nesse jogo, evitou o primeiro gol, então o meu voto vai para ele. Igor Vinhas, ou Wendel Coral, vai lá. Quem você deposita o seu voto? Para quem você deposita o seu voto no craque do jogo da Macaca? Olha, o Marcelo até, não vou dizer para se retratar, porque ele realmente errou bastante contra o Juventude, né? Mas hoje eu vou votar no Igor Vinhas. Bem seguro, fez boas defesas, não teve culpa, na minha visão, no gol de empate do Guarani. A culpa foi completamente do Camilo, que deu uma assistência ali para o garoto Matheus Ludic, de 20 anos. Então, para mim, hoje, indiscutivelmente, o Igor Vinhas, mas que bom que o Matheus Peixoto, pelo menos lá no ataque, voltou a marcar. Mais de 3 meses sem marcar, ele volta a fazer um gol, o 6º gol dele na Série B. Mas o meu voto hoje, que partidaça fez Igor Vinhas. Aquela defesa que ele fez na primeira etapa lá, do Matheus Souza, quando estava 0-0, que saiu cara a cara, ele fechou o ângulo ali, engrandeceu para cima do atacante da equipe do Guarani, foi primordial para a sequência também da partida, por isso meu voto é dele, Igor Vinhas. Muito bem, Igor Vinhas, 2 votos da galera, mais 2 votos dos companheiros, Bruno Betelli, Wendel Coral, já ganhou, mas eu quero saber o seu voto, que é muito importante, viu, Carlos? Que bacana, que bom saber disso. Fico feliz. Cara, o Igor Vinhas, né? Mesmo porque, além de ter feito uma defesaça, né? Ele, naquele momento, ele muda a história do jogo, né? Porque imagina você se o Guarani faz 1-0 jogando com essa posse de bola que o Guarani teve aí contra a Ponte, né? Imagina. Aí o bicho ia pegar, né? Então, o gol do Matheus Peixoto, o Felipe que votou aqui no Matheus tem razão, o Matheus fez o gol, né? Ponte poderia ter vencido, ele colocou, deu tranquilidade para a Ponte naquele momento. O primeiro tempo da Ponte não foi ruim, né? Só que, interessante, no segundo tempo que a Ponte não entregou muito, né? A Ponte teve 2 ótimas chances para fazer o gol e para ganhar no jogo. Mas não tem como, não tem como ser outro, né, a não ser o Igor Vinhas. Tô com a galera, para mim, Igor Vinhas, o craque do jogo. Igor Vinhas, portanto, 2 da galera com mais 3 dos companheiros, 5 votos, já ganhou como craque do jogo, mas eu vou votar, para não deixar que ficamos na unanimidade, é claro que teve voto por Matheus Peixoto, né, mas eu vou votar no Bruno Rodrigues, apesar de ter perdido um gol ali, cara a cara com o goleiro, né, mas para mim, o Bruno Rodrigues é o cara mais consciente da Ponte Preta. Ele joga pela direita, pela esquerda, no meio. Se duvidar, ele vai até de centroavante. E o Matheus Peixoto poderia levar o voto também, porque fez um golaço, um gol de categoria. E é um cara que precisava só um pouquinho mais de raça. Porque tem bola, tem futebol. Mas hoje, enquanto ele teve o campo, ele correu. Ele correu. Eu tô para dizer que Igor Vinhas, o Matheus Peixoto e o Bruno Rodrigues, os melhores da Ponte Preta no jogo de hoje. Vamos votar no Bruno Rodrigues. Mas eleito o craque do jogo, meu voto não adiantou de nada. Igor Vinhas, goleirão da Macaca, um dia vilão, outro dia herói, eleito craque do jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Deixa eu ver que horas são. São 10 minutinhos para as 10 horas da noite. Vamos aguardar a entrevista. Vamos fechar o craque do jogo. Vai lá.
O melhor em campo, o craque do jogo. Eu ia fazer o sorteio do kit da Prone, mas Vamos fazer já. Não, vamos fazer depois da entrevista, para segurar o internauta. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então vamos soltar a entrevista do técnico da Ponte Preta, Fábio Moreno. Empate da Macaca, Fábio Moreno, que foi o treinador da Ponte no primeiro derby, venceu e empatou no segundo derby, agora como técnico efetivo da Associação Atlética Ponte Preta, não perdeu para o Guarani. Fábio Moreno, ele vai falar com a gente em entrevista após o derby no estádio Brinco de Ouro da Princesa, nessa terça-feira, 5 de janeiro. Pode ser? Fala aí, Fábio Moreno. Coletiva com Fábio Moreno, Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fábio, boa noite. Na coletiva pré-derby, você foi questionado sobre a má fase dos centroavantes. Você manteve a aposta no Matheus Peixoto, que não marcava há um turno na Série B e foi recompensado com um gol. Gostaria que falasse por que optou por mantê-lo como titular e se esse tento no derby pode fazer com que ele retorne ao futebol do passado. Boa noite. Na verdade, o Matheus Peixoto, eu acho que ele vinha fazendo algumas atuações que credenciavam ele ainda continuar como titular, né? Eu tinha convicção plena, eu comentei isso para todo mundo aqui do nosso staff, dos jogadores, que eu tinha certeza que ele ia fazer o gol, porque ele é um jogador decisivo, e no centroavante ele precisa de muita confiança. Não adianta você ficar trocando toda hora o nome ali, que acaba dando insegurança e você não insiste, e o jogador não consegue render o melhor. Então, foi esse o intuito de dar confiança, treinar bastante ele tem evoluído, e hoje ele foi recompensado com o gol, porque ele tem trabalhado bastante e merece. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Boa noite. Gostaria que explicasse a saída do Apodi para a entrada do Léo Pereira e por que a Ponte errou tantos passes no jogo. Foram apenas 65% de passes certos no jogo. Boa noite. O Apodi, ele pediu para sair, porque ele estava já desgastado, né? Dentro da nossa estratégia que foi proposto, ele ficou sobrecarregado, muitas vezes ele tinha 2 marcadores ali, e no intervalo eu comentei com todos que era para fazer aquilo que foi proposto até o limite, e assim, quando não se sentisse mais apto para realizar as funções, que eles nos comunicassem, porque a gente tinha opções no banco de reserva, jogadores prontos para ajudar também dentro da equipe. Marcos Ceroni, Ponte News. Fábio, o empate agradou você e o que pretendeu com as mudanças? Camilo saiu após a falha e foi opção, ou você não gostou da falha que acabou resultando no gol de empate? Não, o Camilo também é um jogador que se desgastou bastante, a gente teve que acompanhar o Bruno ao longo da partida e ele sentiu um pouco do fim do jogo, isso é normal, dentro do que a gente tinha planejado, né? E não tem nada a ver com o erro ou não, até porque os erros acontecem, a gente trabalha para minimizar isso, mas não foi esse o motivo, foi mais pelo cansaço e a gente tentar ganhar mais força dentro da partida para conseguir contra-atacar melhor a equipe do Guarani. Gabriel Castro, CBN. Fábio, a partida terminou com 31 finalizações do Guarani e apenas 10 da Ponte. O jogo terminou empatado, a Ponte até teve oportunidades de vencer, mas no geral a equipe não poderia ter controlado mais o jogo, finalizado mais e aumentar as chances de vitória? Boa noite. Uma estratégia, 2 equipes que acho que fizeram uma boa partida do ponto de vista tático. O Guarani é muito bem treinado, a gente estudou bastante, fizemos todos os treinamentos voltados para a equipe deles, base naquilo que a gente tinha entendido de pontos fortes deles. Os jogadores entenderam qual era o conceito que a gente estava buscando para essa partida em específico, né? E eles executaram muito bem. A pena foi que não conseguimos matar a partida, porque eu acho que, apesar desse volume grande que o Guarani manteve nas finalizações, nós tivemos as bolas do jogo. Nós podíamos ter saído aí com um placar de 2-3 a 1 para a nossa equipe. Isso daí não seria nenhuma surpresa se a gente tivesse feito o gol do Bruno, ou o Veras teve duas chances, bolas aéreas que a gente treinou bastante também. Então, é tudo uma estratégia. A pena foi sair com empate, porque com certeza a gente não sai satisfeito. Apesar da gente ter consciência que nós jogamos fora de casa, os domínios do nosso adversário, num jogo onde a prévia da partida, todos falavam que a gente não teria chance alguma aqui, o jogo mostrou outra coisa, outro cenário, mostrou uma equipe que batalha bastante, a cara da Ponte Preta, lutando até o final, se dedicando ao máximo, porque é assim que deve ser, para honrar essa torcida, tem que se dedicar ao máximo, suar até
os jogadores estão estafados lá no vestiário. Assim, a gente podia ter saído com um resultado melhor, com certeza. Elias Aredes, Rádio Brasil. Fábio, boa noite. Por aquilo que você treinou, o repertório apresentado lhe deixou satisfeito ou algo que foi aplicado no gramado? É uma pena que a gente não consegue disponibilizar os treinos, porque com certeza se vissem o que foi planejado, nossa programação, eu veria que foi executado quase que à perfeição. Não foi melhor porque a gente teve as bolas no jogo e a gente não foi feliz na finalização, porque a gente teve 3, 4 chances aí claras de gol aí que poderia ter resultado na vitória da Ponte Preta. Eu acho que em determinado momento nós recuamos demais, não era isso que a gente planejava, mas isso também é em virtude da gente jogar contra um adversário qualificado na casa deles, né? Como eu falei na outra resposta, antes da partida, a gente seria massacrado, e não foi isso que aconteceu. Nós tivemos as bolas do jogo e poderíamos ter saído com a vitória. Fernando César, Esportes Online. Fábio, boa noite. Porque a falha no gol do Guarani e o Apodi saiu por questão física? Essa você já respondeu. O Camilo e o Apodi, a mesma coisa, né? O desgaste físico decorrente da estratégia, né? Essa é responsabilidade minha, foi o que foi pensado para a partida, esses jogadores se dedicaram, foram ao limite, né? E a gente não é que recuou, alguns momentos nós recuamos demais, mas era voltado à estratégia, porque a gente sabia que o Guarani, no segundo tempo, iria cair de performance e as bolas do jogo iam cair nos nossos pés. A gente só não contava que a gente não iria finalizar com precisão e matar o jogo, porque o que a gente havia planejado era exatamente isso, fechar, saber sofrer, se dedicar ao máximo, se empenhar na parte física, na parte tática e ter a bola do jogo e matar o jogo. Só não tivemos essa precisão que a gente esperava. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Fábio, boa noite. Você acredita que a queda de intensidade do primeiro tempo para o segundo foi determinante para o time diminuir o poder de marcação? Qual o peso do resultado para a sequência da Série B? Eu acho que o time sentiu um pouco a parte física, mas não foi nenhum problema físico em si. Foi a estratégia que nós adotamos, a responsabilidade disso é minha. Então, a gente sabia que a gente ia sofrer, ia ter que correr dobrado, porque o Guarani faz um monte de movimentações que propiciam os espaços, a gente tem que cobrir os espaços, né? É bem verdade que quando eles erram, a gente contra-ataca e a gente tem as oportunidades, isso aí tudo é pensado, é treinado, é estudado, então a gente sabia que a gente ia sentir, mas sabia também que o Guarani ia sentir, como foi o jogo. A gente teve as oportunidades de fazer o gol, não fizemos, né? Mas eu acho que o resultado em si, o empate, dentro da realidade que nós estamos hoje jogando fora de casa, um clássico, um jogo de muita rivalidade, mantém tudo em aberto, né? A gente não pensa só em acesso, a gente pensa agora em vencer o Cuiabá, depois do Cuiabá a gente vai analisando as sequências dos nossos jogos para conseguir ir planejando o futuro. Gustavo Biano, EPTV. Fábio, você acha que pelo que as duas equipes produziram na reta final, o jogo poderia ter tido um vencedor? Eu acho que o vencedor deveria ter sido a Ponte Preta. Apesar do volume, né, da quantidade de finalizações que o Guarani teve, na minha visão, e eu respeito todas as outras, mas fazia parte de uma estratégia. Então, a gente teve as chances claras de fazer o gol, o Guarani teve volume, mas com certeza os grandes perigos foi da Ponte Preta, a gente poderia ter feito 2 ou 3 gols aí e saído com a vitória. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, gostaria de te perguntar sobre o futuro da Ponte na competição. O time com esse empate soma 47 pontos e fica 4 de distância para o grupo de acesso, mas com toda a rodada ainda por acontecer. Para você, o acesso se tornou uma missão incompatível? Eu não fico pensando muito, quem faz especulação é o pessoal de fora. Eu não especulo nada, eu procuro trabalhar com seriedade, com humildade, como foi agora, entendendo as dificuldades de cada jogo, trabalhando com muita responsabilidade, né? Talvez há 3, 4 jogos atrás, a Ponte Preta era credenciada ao rebaixamento. Hoje já se fala em acesso novamente. Então, a gente trabalha para o próximo jogo, trabalha para vencer o Cuiabá. Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, boa noite. Com as ausências de Moisés e Luan Dias, você não tinha muitos jogadores ofensivos no banco.
Foi esse o motivo para você ter feito alterações mais cautelosas, defensivas, e a postura da Ponte de recuar desde que abriu o placar era uma orientação da comissão técnica, ou foi mais mérito do adversário empurrando o time da Ponte para trás? Com certeza, mérito também do nosso adversário, que tem qualidade, né? Joga em casa, a gente não pode esquecer que nós estamos jogando fora de casa, né? Com certeza, o primeiro derby que nós vencemos, nós tivemos um volume muito maior, né? A gente fez um gol porque nós fomos muito eficientes naquela estratégia que a gente adotou desde o começo. A gente tinha esse intuito de se fechar e contra-atacar, fizemos isso muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente fez o mesmo projeto, continuou batalhando na mesma tecla e só não saímos vencedores por detalhes. Poderia ter saído, com certeza, com a vitória hoje. Tá aí, então, a entrevista do Fábio Moreno, treinador da Ponte Preta, após o empate 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos fazer o sorteio já do kit da Prônia Alimentos entre os participantes pela live no YouTube, Futebol Interior TV, e também a galera que está junto com a gente aqui no WhatsApp, né? 989-89-35-26. Mas quero saber sobre a entrevista do Fábio Moreno, do nosso comentarista, o Bruno Metelli. O que você achou da entrevista do treinador da Macaca aí, Bruno? Marcelo, é o seguinte, né? O Moreno, ele foi coerente, né, na entrevista. Ele estava com uma estratégia bem definida, uma estratégia, né, de esperar um pouco o Guarani, dar bola para o Guarani, fazer uma marcação meio campo, como a gente já falou aqui, né? E assim, as substituições, quando ele fala assim, se estiver cansado, pede para sair, porque a gente tem reposição, porque a gente tem outros jogadores aqui para entrar, só ele sabe realmente qual é o desgaste dos jogadores. Então, assim, para mim, eu cobraria um pouquinho mais da ofensividade, né, para buscar um pouco mais a vitória, mas ele justificou, né, e ele tem razão. A Ponte teve, dentro da sua estratégia de jogo, a Ponte teve sim as suas chances, né? Faltou qualidade, faltou concentração. Essa é a palavra para mim. Faltou atenção e concentração para poder colocar a bola lá dentro e matar o jogo. São meninos ainda, Bruno Rodrigues, o João Vera, são meninos, mas tem que assumir a responsabilidade de uma camisa pesada como a da Ponte, se concentrar para fazer o gol. Então é isso, né? Acabou fazendo o melhor possível, né? Eu acho que ele não esperava, talvez, aí, né? Ele foi presenteado com 1-0 e virar 1-0 no primeiro tempo, mas eu achei que ele não soube motivar, não soube pilhar os jogadores o suficiente para fazer um jogo de vencedor. Eu acho que ele é um técnico novo, né? Recém aí efetivado, que vai pegar um pouco mais de cancha, um pouco mais de experiência para fazer um vestiário um pouco mais assim, eficiente, um pouco mais de coragem, assim, para poder sair com a vitória. Esse negócio de fora de casa, lá no Brinco e tal, pô, não tem torcida fora de casa, não, tem que ir lá e fazer a vitória, trazer a vitória para casa, entendeu? Bruno, vamos aproveitar que a gente está nesse bate-papo aqui, daqui a pouco já o sorteio do kit da Prônia, né, Marcelo? Mas não é querer discordar, né? Mas, cara, nós estamos pedindo uma coisa aqui e claramente, até o torcedor da Ponte aqui, até o torcedor da Ponte aqui, o Guarani é mais time que a Ponte. Você acha mesmo? O Guarani hoje joga muito mais futebol que a Ponte Preta. Gente, a Ponte conseguiu um resultadaço. Eu concordo com o nosso treinador, concordo com o Fábio. A Ponte poderia ter ganhado o jogo, mas também estou aqui com o Marcelo. Como poderia ter perdido. Verdade. Como poderia ter perdido o jogo. Então, pilhar os jogadores. Bom, esse negócio de pilhar, Bruno, a Ponte não quis o técnico que pilha jogador. A Ponte demitiu o técnico que pilha jogador que estava na terceira posição no começo do campeonato. Então, esse negócio de pilhar jogador, a Ponte não quer. A Ponte não queria. A Ponte quer um técnico. A Ponte queria um técnico. Primeiro, a Ponte queria um técnico mais experiente. A Ponte não queria uma bateria, né? Mas uma pilha ela quer, né? É que também não precisa ser uma bateria inteira, né? Então, mas aí que tá o erro. A Ponte ela joga o campeonato fora, e aqui eu não tô querendo ser pitoniza, mas a Ponte joga o campeonato fora como quando demite o Brigatti. Verdade. Estou dizendo aqui, o Brigatti para a Ponte Preta seria o Renato Gaúcho da Ponte.
O Brigatti era para ficar um tempão na Ponte, o Brigatti ia crescer como técnico, sabe? E ia mostrar para esses caras, quando os caras vêm para vestir a camisa da Ponte Preta, o que é Ponte, sabe? Porque eu vou mais uma... E a Ponte me parece que não queria jogador assim, tanto que mandou embora o Roger, por exemplo. E vou dar outro dado aqui. Teve um ouvinte aqui que perguntou na live, eu não sei se eu vou conseguir pegar a pergunta dele para colocar aqui, mas, por exemplo, não criticando os caras, mas o Roger, quando perdia um gol, a torcida da Ponte pegava no pé dele. Cara, se o Roger tivesse no derby hoje, eu tenho certeza que um desses ele tinha feito, ele tinha guardado, entendeu? Mas a Ponte não quis, a Ponte jogou fora, a Ponte, o Campeonato Brasileiro, vai ficar marcado o Campeonato Brasileiro da Série B 2020, né, temporada 2020-2021, vai ficar marcado como o campeonato, eu tô vendo aqui Cuiabá e Juventude, né? E a Ponte perdeu para o Juventude na rodada passada, e o Juventude não é nada disso também, tá? Mas tô vendo Cuiabá e Juventude aqui, o Cuiabá tá ganhando de 1-0. Cara, Só que são melhores treinados. Mas a Ponte Preta, Marcelo Oliveira, a Ponte jogou realmente no lixo, né? A Ponte jogou na lata, no tambor do lixo, né? No tambor lá para o lixeiro carregar na madrugada. Jogou o campeonato fora quando mandou o João Brigatti. Pode ser na lixeira, tem que ser no tambor? No tambor, porque eu ia falar a cagada, né? Mas foi muito grande, né? Então não cabe na lixeira, tem que ser no tambor, né? Então a Ponte, ela deu adeus para o campeonato quando mandou embora o João Brigatti. Aqui não é ser pitoniza, aqui é só lendo os fatos, né? E quando contrata o Marcelo Oliveira, o maior erro da Ponte Preta foi desaposentar o Marcelo Oliveira. Porque se a Ponte fica com o Fábio Moreno... Pronto, com o Fábio Moreno a Ponte melhorou o desempenho. A Ponte ia ter mais pontos do que tem hoje. Ponte melhorar. Erraria, né, mandando o Brigatti embora. Mas é isso. Então, contratações erradas. Esse Léo Pereira aí, pelo amor de Deus, não vou falar aqui mais o que eu falei há pouco, mas, cara, é muito ruim, né? Você vai lá e contrata dos mesmos diretores. Eu já gravei um comercial certa vez, né, que era até para o programa de zoeira, dos mesmos diretores de demissão de João Brigatti, contratação de Léo Pereira, contratação de zagueiros. A Ponte não conseguiu contratar 3 zagueiros bons. Não conseguiu. Os mesmos diretores. São esses caras aí, né? Então, do Fábio Moreno, o que nós vamos exigir do Fábio? Não tinha atacante, cara. Tem torcedor pedindo para a saída do Mas Fábio. não. Aqui tem até Roberto Cavalo, velho. Deus amado. Diga, Una. Gostaria de falar também, ainda em cima do que o Carlos está falando, eu não gostaria de concordar com o Carlos, mas é com dor no coração, a gente tem que concordar com o Carlos, porque a Ponte, ela joga na lata do lixo o ano quando manda o Brigatti embora, e termina, né, de jogar, termina lá a descarga, a Ponte Preta termina de dar a descarga quando demora a mandar o Marcelo Oliveira embora. Saúde aí, viu, Brunão? Mas a Ponte termina toda a cagada, já que o Carlos falou isso há pouco, dá a descarga lá, sabe? Quando demora para mandar o Marcelo Oliveira embora. Se mandasse o Marcelo Oliveira embora até contra o Oeste, que a Ponte ganhou aquele jogo, para mim, no meu ponto de vista, ainda tinha tempo para a Ponte trazer um treinador, quem sabe, ou até a efetivação do Fábio Moreno, treinar mais a equipe para buscar o acesso. Mas, infelizmente, com a mediocridade de mandar o técnico João Brigatti embora, eu concordo quando o Carlos fala que ele era para ser aqueles técnicos que tem uma sequência muito grande no time e evolui como treinador, até porque o Brigatti está começando, bem dizer, essa carreira como técnico efetivo, né? Já tem algumas experiências, é verdade, mas a Ponte, infelizmente, joga isso na lata do lixo. Sobre a coletiva do Fábio Moreno, ele mantém o que ele sempre fala nas coletivas pré-jogo também, né? Ele cita que não quer falar sobre o futuro, que o foco é sempre a próxima partida, buscar vencer o Cuiabá e tudo mais. Se a Ponte fazer aqui um cálculo, para mim, acesso já era. Acredito que aqui seja unânime na nossa mesa aqui também, que o acesso já era. Se a Ponte vence os 5 jogos que faltam, a Ponte chega a 62. É pontuação para subir, acredito que até suba. Mas a Ponte Preta não tem futebol. Um time que toma 31 finalizações, tudo bem que só 6 no gol, mas não dá, cara. E, igual o Brunão falou há pouco do João Veras e do Bruno Rodrigues, que perderam 2 oportunidades claras de gol.
São dois jovens, o João Veras tem 20 anos de idade, o Bruno Rodrigues, que é o garçom da Macaca, tem 12 assistências na temporada, tem 23. É muito jovem, tem muita coisa para amadurecer ainda. Aquele gol que o Bruno Rodrigues perdeu, fica nítido, ele quis fazer um golaço, ele quis colocar o nome dele no Derby 98. Não precisava, se ele rola a bola, se ele faz o garçom que ele é pro João Veras, acho difícil o João Veras perder, tinha o Didi na frente dele, acho difícil o João Veras perder aquele gol. Se o Bruno Rodrigues rola a bola, mas na sequência depois o João Veras não olha pro lance, não olha pro gol, não olha o posicionamento do goleiro, só olha para baixo. Infelizmente faltou ali aquela experiência, aqueles cacuetes, aqueles macetes pro atleta, mas eu não fico tão triste não, viu, Marcelo? Poderia ser pior, como você falou, poderíamos ter perdido. Ponte vai lá, consegue o empate, atrapalha também o Guarani na luta pelo acesso, e eu concordo quando o Carlos fala também que o Guarani tem mais time que a Ponte. Pelo menos está jogando mais que isso. Talvez no papel, se a gente pegar, colocar posição por posição, a Ponte talvez tenha peças superiores. Mas o futebol é incontestável. O Guarani vem jogando 5, 10, 15 vezes melhor que a Ponte. Beleza, vamos fazer o sorteio então para saber quem está levando para casa aí o kit da Prune Alimentos. Daqui a pouco a gente vai dar uma mão aqui para o torcedor. Vamos falar aqui do torcedor. Claro, você que está junto com a gente, sempre muito importante. Futebol Interior TV, rádio m1.com.br. Espero e agradeço também os companheiros que estiveram junto com a gente, estão junto com a gente na jornada. CIN, equipe Gol de Placa e Futebol na Canela, além, repito, da rádio m1.com.br. Carlos, quem vai faturar aquele kitzão, hein? Agradecendo todo mundo que mandou mensagem pra gente aqui no WhatsApp 19989893526. Bom, vamos lá. Tá saindo aqui o kit da Prone Alimentos pro Felipe Garcia Carvalho, Parque Brasília, Campinas. Felipe Garcia Carvalho, Parque Brasília, Campinas. Felipe, depois a gente explica direitinho aí, pessoal da Prone Alimentos vai entrar em contato contigo e para falar como é que você vai fazer para retirar aí esse kit lá da Prone Alimentos, tá bom? Felipe Garcia Carvalho, do Parque Garcia. A Ponte não perde o derby, não ganhou, mas não perdeu, e o Felipe Garcia vai sair cheio de tempero. Muito bem. O Fábio Alves está dizendo que o Mazinho é fim de carreira. É só uma informação, mas a gente pode essa informação. Ela 33 anos, viu, Marcelo? E é claro, né, o Wendel, que eu tô falando aqui para a próxima temporada nesse ano é que vai estar tudo coladinho, né? E a Ponte não vai divulgar isso agora. A Federação Paulista deu uma mão para os times, né? Porque inicialmente, né, Coral, o Campeonato Paulista começaria na primeira semana de fevereiro. Inicialmente. E aí agora para o dia 28. Mas mesmo porque também o Campeonato Brasileiro da Série A não acaba antes. Acaba no dia 30 de janeiro. Não, porque teve rodada remarcada aí. Se o Palmeiras for para a final ou o Santos for para a final da Libertadores, vai dar um sim, não, eu tô falando da Série B. Não, mas a gente tem que falar da Série A. Tem quatro integrantes de São Paulo disputando a Série A. Mas aí a Federação Paulista deu aquela mão, né? Porque senão era para começar já, mas já aconteceu, 5, né, Marcelo? Mas já aconteceu, de campeonato paulista, por exemplo, está sendo decidido no final de semana e o brasileiro começa naquele final de semana. É isso que eu estou dizendo, é claro, vai estar tudo muito colado, né? Então a Ponte Preta e as equipes do futebol paulista, né? Fora essas que não estão disputando campeonato nenhum, por exemplo, tem o Novo Horizontino que ainda está em atividade, né? O próprio Ituano disputando Série C, enfim. Mas essas equipes vão ter que agir rápido. Jogadores que vão sair, jogadores que vão chegar, jogadores que não vão ficar, mas a Ponte tem que terminar o campeonato. Então, eu recebi essa notícia de que a Ponte estaria interessada no passe do Mazinho, mas a Ponte não vai confirmar isso, e isso só vai acontecer no final do mês, né? Porque aí, quando termina o Campeonato Eu queria saber Brasileiro. quem que é esse informante seu. Não, eu não vou falar, você fala quais são. Eu quero saber também, viu? Não, eu não falo. Aliás, eu já venho falando há muito tempo, o torcedor da Ponte pode espalhando aí, que já entramos em 2021, teremos uma chapa forte esse ano para a disputa da presidência na Ponte Preta. O Tiãozinho fica até o final do ano? O Tiãozinho, o mandato dele é até o final do ano. A eleição em novembro. Em 2022, novo presidente, né? Outro presidente. Você espera que seja o novo presidente, Corsato? Não, eu aqui não tô puxando, pelo amor de Deus, não é essa a minha função. Eu torço para a Ponte, mas não para candidatos, tá? Mas eu acho, o Coral,
eu gosto do contraditório, tanto que eu gosto de, por exemplo, eu vou falar agora na política, tá? Eu não fico vendo só o lado político que eu gosto, muito pelo contrário, o lado político que eu gosto eu nem assisto, né? Porque normalmente eu me decepciono. Então eu olho sempre para o lado que eu não votei ou que eu não sou simpatizante. Porque não é porque eu votei em um ou porque eu sou simpatizante a um cara que o outro não tem boas ideias e não pode agregar, entendeu? Agora na Ponte Preta já são 3 décadas que a Ponte não tem uma briga. A Ponte não tem oposição. A Ponte tem oposição. Não, Marcelo, vamos mudar. A Ponte tem dissidentes. Não, eu vou. Dissidentes. Não, eu vou. Elementos que saem da diretoria que é atual, que comanda a Ponte há quase 3 décadas. Eles saem, rompem com esse grupo e aí começam a fazer algumas picuinhas. Tá, mas a Ponte não tem oposição, ó. Não, eu vou te falar. A Ponte tem oposição, a Ponte sempre teve oposição. O problema é que é a oposição, porque a chapa na Ponte Preta, para você colocar uma chapa, você tem que ter um número, tem que ter a altura desses conselheiros. E normalmente o que vinha acontecendo é que nas últimas eleições, essa chapa, né, ou a chapa da oposição, ela não tinha assinatura para conseguir colocar os caras para a disputa. Você só está confirmando o que eu falei. Sim, mas não tinha. Mas não é que não tinha oposição. Tinha oposição, mas a oposição não tinha condições de fazer, de colocar uma chapa. Qual a diferença? Agora não. A oposição ela está cada vez mais forte e vem forte, né, com pessoas encabeçando a chapa, né, e por trás tentando trazer um cara que tem também, não vou dizer um bom dinheiro, mas talvez o mesmo dinheiro que o Sérgio Carnieri tem. Vamos aguardar. Que é Ponte Pretano também. Vamos falar mais do Tem a Funfa, né? Porque ninguém faz futebol sem dinheiro. Sem dinheiro. Porque se vier um cara aí que não tenha dinheiro, ou então não tenha ideia, ou não tenha algum suporte por trás, vai penar um pouco. Só se a Ponte subir de divisão. Que aí a verba é muito boa, mas geralmente quando tem muito dinheiro, eles fazem mais besteira ainda, né? Ou então a Ponte, se por um acaso, ir passando de fase na Copa do Brasil e chegar numa fase aguda, né? Para ter um dinheiro a mais, né? Mas a Ponte depende muito de um suporte. E com essa pandemia está dependendo ainda mais, porque todo jogo é prejuízo. Mas quando tinha torcida, tomava prejuízo também. Então, mas aí agora o prejuízo é maior. É o seguinte, vamos fazer 30 aqui... mil em média. Vamos fazer aqui, eu queria passar aqui e dar voz para o torcedor, né? Antes até da gente fazer as notas do jogo. Tem que fazer rapidinho. O Bruno Betelli, rapidinho, já vai aí fazendo as suas notas aí, porque o Carlos vai perguntar para você as notas dos jogadores da Ponte Preta. Lembrando que o Igor Vinhas foi eleito o melhor pela nossa equipe, então ele que vai ter a nota maior, né? Eu acredito. Vamos lá, Carlos. Renata Dalgalo tá junto com a gente. Você vai falando, lê ali, ó. Lê lá. Roger e Brigatti, 2 erros que a Ponte cometeu em 2020. Quem mais aí? Para mim, o Fábio Alves, o adversário estava mais preparado tecnicamente e fisicamente, mas mesmo assim tivemos chances de reais de gol. Mas valeu na Série B, não perdemos para eles. É o seguinte, não foi bem isso que ele falou, mas eu dei uma resumida. O time do Guarani, ele é muito bem treinado, a gente tem que dizer isso. E o time da Ponte não é ruim, mas o time da Ponte foi muito mal treinado na temporada. E isso... Principalmente na era Marcelo Oliveira. E isso... A Ponte tinha defeitos com a Ponte com o Marcelo Oliveira parecia cachorro caindo do caminhão de mudança. Com o Brigatti... Né? Não, com o Brigatti, cara, isso é... Quem era o técnico da Ponte antes do Brigatti? Com o Brigatti, não, cara. Vocês lembram? Quem era? Com o Brigatti, sim. A Ponte... Kleina, pô. Gilson Kleina. A Ponte vem sendo mal treinada desde o começo da temporada. É claro, do começo do ano passado. É claro que com o Brigatti, a Ponte tinha posse de bola, a Ponte tinha um jeito de jogar, então a Ponte era a melhor treinada. Mas tinha muitas dificuldades defensivas, e isso nem o Carlos, que tem pôster do Brigatti no quarto dele, vai não negar. Tem, isso é maldade sua, né? Não, mas você vai negar que a Ponte tinha dificuldades defensivas? Mas e ofensiva? Não tinha.
Então. Tá bom. Aí quando o Brigatti acertou, se faz mais gol do que na toma, volta da pandemia, pode tomar 9. Se fazer 10, ganha o jogo. Com aquela dobradinha de lateral, os inteligentes vão lá e liberam o lateral. Não, libera o cara. Então, mas a Ponte teve sempre problema. Aí já mostrou que era para arrebentar com o Brigatti mesmo. Vou te falar uma coisa. Ele falou que não dá para mudar o esquema de jogo. Eu vi na entrevista, tal, vocês falando antes de começar o jogo, né? Mas vamos combinar. Do ano passado até aqui, da volta da pandemia com o Brigatti, e agora nesse pequeno período aí que ele pegou depois do Marcelo Oliveira, eu acho que é o período que a Ponte está melhor treinada. Mas a Ponte foi muito mal treinada. E o time do Guarani, mas a diretoria do Guarani, que só também estava colocando o pé pelas mãos, aqui eu sou Ponte Preta, mas a gente tem que falar do adversário, que só colocou o pé pelas mãos, eles, olha, bateram um bolão na contratação desse Conceição. Esse cara é muito bom treinador. Vamos lá. O Felipe tá agradecendo pelo prêmio. Quem mais? Mazinho, fim de carreira. Pelo amor, acorda, Tiãozinho. Cara, isso não é uma informação que vem da Ponte Preta. Vem da minha fonte, tá? Não adianta chorar no leite derramado. Tem que falar sobre o futuro. Novo técnico. Roberto Cavalo, sim. Mudou o Oeste. Outro técnico seria o Carpini. Quem mandou isso, hein? O Wilson Correia. Tá bom. É mais um de carteirinha do Planeta dos Macacos. Eu vou fazer carteirinha para dar para ele. Carpini não, porque o Carpini já acertou 40 de Limeira. Vai. Próximo aqui. Fábio Moreno participou disso aí, ajudou a escolher o Marcelo Moreira. É verdade, o Wilson tá dizendo. Isso é verdade. Fábio, você devia ter ficado quieto. Você pegava... Moreira. Você pegava o cargo, Fábio Moreno, né? Quem mais? Tá falando sobre o Carpini aqui, o Fábio Alves. Cavalo nunca traz o Léo Condé ou o Jorginho. Jorginho, acho que com essa diretoria não vem. Esquece. O Léo Condé tá fazendo um bom trabalho no Sampaio Correia, mas se ele perder amanhã, também vaza do Sampaio Correia, viu? Tá com 4, 5 derrotas no lombo. Aí. Se fosse na Ponte Preta, teria sido demitido já, né? Eu vou falar um negócio aqui. Torcedor da Ponte Preta, não vamos mexer mais com o treinador, não. Deixa o Fábio Moreno mesmo. Não, esse negócio de ficar trocando de técnico não tá com nada. Deixa o Fábio Moreno mesmo. Vamos tentar dar uma melhorada no time. Alguns jogadores que estão errar menos nas contratações, né? Se for para contratar jogadores, não vou dar nome aqui, mas se for para contratar, se for para mandar um lateral que tá aí no time e para contratar outro 50 vezes pior, deixa o que tá aí, cara. Devolve o Léo Pereira lá pro 13, né? Ele que faça um grande campeonato paraibense, né? Mas traz o Jefferson de volta. Vai ser muito mais útil. Você pode ter certeza. O Léo Pereira tem contrato até o final do Campeonato Paulista. O final do Campeonato Paulista vai ser aproveitado. A gente tem que ver se o Apodi vai querer ficar, o Apodi se o Camilo tem propostas. O Camilo tem propostas. O Apodi, Marcelo, até onde a gente sabe, ele tem uma cláusula no contrato dele que prorroga por mais um ano caso a Ponte consiga o acesso. Mas como o acesso está praticamente impossível, eu acho difícil a permanência do Apodi, mas claro, a gente não descarta, né? Tá no contrato, belezinha, mas eu acho que agora, né, tá na hora da torcida da Ponte. Marcelo aqui, até há pouco falei com ele aqui, vamos torcer para dar um empate. Eu falei, o quê? A Juventude e Cuiabá, vamos torcer para dar empate. Gente, esquece. Hoje a Ponte deu adeus e puxou os irmãos pro nosso lado. Calma, se o Cuiabá ganhar hoje, a gente tem que ter calma em tudo. Se o Cuiabá ganhar hoje, o próximo jogo da Ponte é contra o Cuiabá. Se a Ponte vencer o Cuiabá, a Ponte vai diminuir a distância do Cuiabá. É um time que está lá no G4 e vai estar provavelmente na terceira colocação. Então, assim, tem que ter muita calma nessa hora. Marcelo, eu sei que é difícil de acreditar, mas acredite, velho. Os caras conseguiram jogar no lixo a Série B mais fácil de subir. Não, eu sei disso. Eu falei isso aqui. Né? Falei isso aqui, mas nem tudo está perdido. Mas é claro também, é aquela história do olho no peixe e um olho no gato, né? Porque a Ponte tem que preparar a próxima temporada, porque para não passar esses apuros que passamos aí. Tem torcedor, inclusive, que já está falando que o Alex Brasil tem que começar a reformulação amanhã já. O Alex Brasil é o diretor de futebol, né? Executivo de futebol. Eu nem lembrava mais o nome dele, mas é outro também que não vai aparecer muito, pelo menos por enquanto. Mas assim, agora eu só acho, até quero saber a opinião dos companheiros rapidinho aqui pra gente fechar a jornada até e com as notas do jogo, mas na minha opinião, viu? Eu acho que a Ponte deve manter o Fábio Moreno como treinador. Bruno Betelli, a sua opinião, sim ou não? Para mim tem que ter um treinador. Então para você troca o treinador. Troca para o ano que vem.
Tá bom, Wendel Coral. Eu com todo respeito ao Fábio Moreno, eu sei que foi efetivado agora, mas para mim a Ponte tinha que trazer alguém com mais experiência, viu, Marcelo? Traz o Marcelo Oliveira, então. Não, que experiência, mas que conheça. Não, peraí, deixa eu reformular. Com experiência, mas que conheça a Série B e que conheça principalmente a Ponte Preta, saiba a história da Ponte Preta, que realmente se envolva com isso. As pessoas que conheçam a Série B. Não é muita coisa não, Marcelo. Se o cara entrar e tiver um pouco de força de vontade, um mês o cara já tá tinindo já. Posso só justificar meu voto rapidinho, que eu fui muito seco? Um minutinho, rapidinho. Peraí, Bruno, deixa eu só... Não é que eu tô dizendo que você falou que é muita coisa, viu, Coral? Eu tô dizendo que é muita coisa para esses diretores da Ponte Preta pensarem, né? Concordo. É o seguinte, eles não ficam com o Fábio Moreno, vão e fazem outra caca igual fizeram com o Marcelo então, Oliveira. mas peraí. Eu não sei você e o Carlos, o Bruno, mas eu não vejo ia falar Fábio Betelli, o Fábio Moreno como técnico, assim, eu não consigo enxergar. Tá faltando meu voto, né? Seu voto, Carlos? Para mim, fica. Para mim, o Fábio Moreno já era para ter ficado, né? Já que fizeram a bobagem de mandar o Brigatti embora, deixasse o Fábio Moreno aí. Para mim, o Fábio Moreno, eu acho que é um cara estudioso, né? Como o Coral falou, é um cara que conhece a Ponte Preta, mas o Coral foi falando aí. Todas as coisas, cara, vamos falar de novo. Todos os adjetivos que você colocou, me lembra o Brigatti. E a pontuação me lembra o Brigatti. Você tá andando para trás, né? Parece caranguejo, né? Mas desse jeito ainda se faz como futebol. Animador de torcida. Preta manda... Pois é, e vai subir lá o Paysandu. Isso aí. Tá difícil, hein? Mas vai subir. E aí, quando tem o cara com a pontuação, manda o cara embora, traz o Marcelo Oliveira. Aí se mandar o Fábio também embora, aí pronto, né? Aí vira o ciclo dos horrores. A gente não tem tempo para montar time. Não é assim não se faz futebol, entendeu? Eu respeito a opinião dos companheiros, mas para mim o Fábio Moreno é o técnico da Ponte. Bruno Betelli, completa aí o seu comentário sobre o treinador para a gente ir para as notas do jogo. Vai. Rapidinho, a questão é, o que a Ponte quer? A Ponte quer ganhar alguma coisa? A Ponte quer ganhar a Paulista ano que vem? A Ponte quer ganhar alguma coisa? Quer ter chance? Então tem que ter treinador. Não dá para você pegar um cara, acabar de subir, efetivar um interino, para fazer uma boa campanha, para fazer um bom time competitivo, pode ficar com o Moreno. Se quiser alguma coisa, tem que trazer um treinador melhor, entendeu? Com mais rodagem, para poder, por exemplo, ganhar esse derby. Esse derby dava para ganhar, entendeu? Eu acho que o treinador faz falta ali. E ele não é um cara muito da comunicação, da beira do gramado. Eu acho que ainda falta um pouquinho para ele. Então, para mim, essa é só a minha opinião, minha humilde opinião. Eu discordo, porque eu vou dar aqui 2 exemplos, né? O CSA, por exemplo, só melhorou depois que colocou o técnico interino. Mozart. Só depois que o Mozart entrou lá, o time melhorou e, se duvidar, vai subir. O time do CSA. O Alan Al estava no Paraná, foi mandado embora. O Paraná era o 7º colocado. O Paraná está na zona do rebaixamento. Está no Cuiabá aí, ó. Não, então, assim, o Bruno, a sua opinião eu entendi, eu não quero mais esticar esse assunto, mesmo porque também a gente está com tempo bem escasso aqui e tem as notas do jogo, mas é um assunto polêmico. A gente tem que olhar de todos os ângulos e qual é o momento do futebol brasileiro hoje, né? Eu vou repetir aqui, tá tudo misturado, né? E assim, o meu medo é essa diretoria. Agora o Alex Brasil, eu não conheço muito o jeito de trabalhar dele, mas pelas informações que eu tive quando a Ponte contratou, tem muito torcedor de muito clube aí que quer ver o Alex. O Jacaré, não, o Jacaré na Lagoa não quer ver o Alex de volta no time, né? Porque ele meteu o pé pelas mãos também. Mas vamos dar um voto de confiança para ele, porque eu acho que é ele que vai montar o time para a próxima temporada. O pessoal de Belém do Pará gosta dele, no Paysandu ele fez bom trabalho. E em Portugal ele fez um bom trabalho também lá, só saiu porque recebeu o convite para voltar para o Paraná Clube, que é a sua cidade. Mas ele não só teve nesses times, ele teve em outros. Não, também. Teve em outros, mas você só falou do lado ruim do cara, pô. Mas você tá falando tem que falar das coisas boas. Bem, não é isso. E o Alex não estava aí, né? Então, quando fala esses caras que vão contratar, chega a ser injusto, porque o Alex não estava aí.
né? Então ele não participou da contratação desse monte de bonde aí, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Mas se a gente for analisar pela história dessa diretoria e das outras da Ponte Preta, eles, quando fazem alguma coisa, eles pioram a situação, né? Eles pioram a situação e montaram até um time ok para a Série B. Dava para subir com esse time, mas tinha que ser um time um pouco treinado um pouco melhor, pelo menos é a minha opinião. Então, e isso é culpa da diretoria, que colocou o pé pelas mãos na hora de mandar treinador embora, na hora de repor a peça que ficou, enfim, demorou muito para trazer reforço. A Ponte ficou aí um monte de tempo com 4 laterais esquerdos e só um direito, que não veio para ser lateral, veio para ser atacante, né? Então, só, Marcelo, a Ponte, né? A Ponte, eu escrevi isso no portal do Futebol Interior. A Ponte alternou 3 treinadores. 3 treinadores assumiram a Ponte 3 vezes em 3 anos. Então, o Brigatti assumiu 3 vezes em 3 anos. Mostra falta de convicção. A Ponte não sabe qual treinador ela quer, que tipo de treinador, que tipo de treino, que tipo de jogo. Então é isso. Namorou o Brigatti e não quis casar, entendeu? Verdade. E agora com o Fábio Moreno parece que tem aí um jeito, tá aparecendo um jeito, porque o Fábio Moreno estuda o adversário. Hoje ele estudou o Guarani. E isso é legal de você ver que o técnico da Ponte estudou o adversário. Inclusive, o encaixe de marcação, Marcelo, o encaixe de marcação foi o encaixe do Atlético, do América Mineiro. Ele estudou. Sim, estudou o time. Então, tem que dar um voto de confiança para ele. Sei lá, e o meu medo vai mandar o Fábio, às vezes eu falo Moreira, né, mas é Fábio Moreno, embora, vai dispensar, vai voltar ele para ser auxiliar efetivo. Auxiliar. Mas eu acho que ele nem quer mais, Gil. Eu acho que o Fábio já se vê como técnico. Então, aí vai contratar quem? Esse que é o meu medo. Então vamos deixar quieto. É a minha opinião, é claro que eu estou falando por mim, Marcelo Corsato. Eu acho que o problema não é no técnico, porque tá tudo muito grudadinho. Obrigado a todo mundo que está participando aí. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui então para as notas do jogo. O Carlos vai trazer a escalação da Ponte e o Bruno Betelli vai dar as notas para os jogadores. Rádio FI. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Você ouve Fim de Jogo. Sempre, para sempre, de bem com a vida aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, depois do derby número 198, Ponte 1, Guarani 1, a Macaca vencia por 1-0, o Guarani empatou, vai ficar marcado, né? Para os anais do derby, assistência do Camilo, que pena, né? O craque do nosso time, né, acabou errando e a bola sobrou para o jogador do Guarani, méritos também para o lateral do Guarani, que fez um golaço, o menino Matheus Ludic. Vamos lá então, ô Betelli. Tá preparado aí, Betelli? Porque o Wendel Coral tá ali, mas não vê a hora, né, de ver as suas notas, né? As notas para os jogadores da Ponte. Então vamos lá. Então, tá ansioso. Tá preparado aí, Betelli? Vamos lá. Vamos lá, então. Começando com Igor Vinhas. Foi eleito pela galera, né, pela nação pontepretana, pelas pessoas que estão comigo, né? Estamos criando aí o Planeta dos Macacos, né? Para todos do Planeta dos Macacos, o Igor Vinhas, o melhor em campo. Qual é a nota dele, hein, Betelli? O Igor Vinhas, né? Fez a defesa queima-roupa e também foi melhor hoje nas saídas, né? Eu tinha criticado, vinha falando que ele... Ele melhorou, ele saiu mais confiante, talvez a defesa, né, logo no início, deu mais confiança e ele fez um bom jogo. Eu vou dar 7,5, eu ia dar 8 para ele, mas eu tenho um nível de exigência alto em relação a goleiro. Eu sempre acho que dá para pegar. Então, assim, não foi de jeito nenhum, foi mérito do Ludic, gol dele,
Mas é aquela coisa, né? Quem está acostumado a ver grandes goleiros sempre acha que dá para estar ali mais bem colocado e fazer a defesa. Então, mas grande jogo, melhor em campo, 7,5 para ele. Apodi. Apodi, 6,5. Achei que ele se escondeu um pouquinho do jogo, né? Cansou. Eu acho que é aí que eu falo, né? Eu não sei qual é a condição. O jogador pede para sair, mas você sabe quem é o Apodi. O Apodi, se deixar, ele sai ali do jogo e faz uma maratona ainda. Então, assim, né? É aquela questão. Eu falava, Apodi, você não vai sair, não, pode ficar. Então, para mim, 6,5 para ele. Ele não precisava, talvez pudesse ter se sacrificado um pouquinho mais. Talvez você falasse isso porque você olhar para o banco lá, e aí aqui não é critica, né, o cara, né? Mas aí você olha para o banco e fala, Léo Pereira, é melhor deixar o... Aí depois, né, já combina com ele, fala, o Apodi é o seguinte, se você vai ter que sair desmaiado hoje, só se você desmaiar, Apodi. Desmaia aí, velho, senão você vai ficar no jogo o tempo todo. Vamos lá, Luizão. O Luizão, achei que ele fez um grande jogo. Assim, né, pouco... destaque pro Igor Vinhas e tal, mas assim, o Luizão para mim 7,5 pelo seguinte, né, depois que ele entrou, a zaga é outra, né, a gente não fica mais assim com aquela insegurança, então ele dominou essa zaga, ele tirou tudo que apareceu, ele acertou o tempo das vezes que ele teve que sair da área, entendeu, porque não tinha referência para marcação, todo mundo flutuando ali na frente dele, ao contrário do Wellington Carvalho. O Wellington realmente se perdeu um pouco nessas saídas aí nos botes, na movimentação. Então, para mim, 7,5. O Luizão fez um belo jogo hoje. Quanto? 7,5. A mesma nota do Igor Vinhas, então? É a mesma nota. É que assim, né? Só aparece a quem fez a grande defesa, mas assim, para um time que teve 30 e poucas finalizações, aí como o Guarani, exigiu muito da defesa, né? Então, assim, se a defesa foi muito bem, foi porque o Luizão fez um grande jogo. Wellington Carvalho, companheiro do Luizão. O Wellington Carvalho, para mim, 6,5, porque ele, na jogada do gol, inclusive, foi ele que saiu errado ali, né? Ele que deu o bote errado, deixou a área descoberta. E teve umas outras duas vezes ali que ele também se perdeu um pouco. Ele saía para dar o bote errado e o atacante fazia o pivô em cima dele. E aí ele levou perigo para a ponte. Então, 6,5, ele precisa prestar um pouquinho mais atenção, saber um pouco melhor quando ficar e quando sair para dar o bote. Lazzaroni, lateral esquerdo. O Lazzaroni, achei que as duas alas aí, tanto o Apodi quanto o Lazzaroni, tiveram pouco participação, não conseguiram subir. Claro, a Ponte joga com dois extremos, mas o Lazzaroni já fez jogos melhores. Foi muito exigido, teve que marcar, né? Teve que marcar muito hoje lá o Ludic, né? Mas eu acho que assim, né? É um garoto, ele tinha que se impor em cima do garoto, tinha que dominar aquela lateral ali, e ele acabou aceitando um pouco a condição de superioridade ali do ataque do setor dele. 6,5 para ele. Barreto, volante. O Barreto fez um bom jogo também. Eu acho que todo o meio-campo, né, que segurou esse bom time aí de toque de bola do Guarani, fez um bom jogo. Para mim, o Barreto, nota 7 para ele. 7 para o Barreto. O Zanocelo? O Zanocelo também 7. Eu achei que os dois jogaram bem, né? Fizeram uma boa marcação. Claro que eles não têm ainda tanto entrosamento, porque não vinham jogando juntos. Mas eu acho que eles, assim, nos últimos jogos, eu acho que eles fizeram, assim, deram um pouco mais de sustentação ali para o meio, né? Tem que achar um jeito de encaixar o Dauan, porque o Dauan é muito importante, principalmente na bola aérea também, além da defesa. Mas 7 para o Zanocelo, fez um bom jogo hoje. E o Camilo, hein? O camisa 10 da Ponte. Pois é. É aquela coisa, né, o Carlos? Todo mundo vai ter um errinho, né, ou alguma coisa que não vai fazer perfeito ali no jogo. E o Camilo foi displicente porque ele é mais experiente. Ele é capitão do time, né? Mas se o menino também, o Lute, não acerta, não faz o gol, a gente ia perdoá-lo, né? A gente fala, pô, errou ali, mas não saiu o gol. Então, assim, é clássico, é jogo de detalhe. Eu acho também que no jogo em geral ele teve passo, mas não, assim, eu não vi ele com, assim, é o que eu falei, o segundo tempo me decepcionou muito, nota 6,5 para ele. 6,5 para o Camilo. Bom, vamos lá, agora o ataque, Pato.
O Pato fez um grande primeiro tempo. Eu acho que foi o destaque do Moreno de escolher o Pato. Foi muito feliz. O Pato foi lá, fez muita falta, parou o jogo quando precisou, bateu nos caras lá, entendeu? E fechou, né, a ala direita ali. Ninguém jogou ali, entendeu? Então ele fez um grande jogo. Para mim, nota 7. Pena que ele saiu machucado ou cansado, enfim. Mas eu acho que se ele tivesse condições, jogava o jogo inteiro para mim. Matheus Peixoto fez o gol da Ponte. O Matheus Peixoto eu dei nota 7 também, porque fez o gol, né? Assim, conseguiu fazer a jogada, trocou de posição com o Bruno Rodrigues numa jogada ali que ele ficou por fora, a jogada do gol, né? O Bruno fez a jogada ali por dentro. Mas, assim, ainda falta, para mim falta, entendeu? Faltou correr mais, faltou se doar mais. Eu acho que ainda fisicamente toda a equipe, acho que foi um torcedor que falou, né? Fisicamente a equipe tá abaixo mesmo. É a questão aí que o Marcelo falou, de treinamento e tal. Acho que fisicamente a equipe tem que render mais. Bruno Rodrigues? O Bruno Rodrigues eu também dei nota 7 para ele, porque assim, né, é o destaque do time, né? O jogador da Tombense está emprestado, precisa renovar esse contrato, né? Agora no final do Brasileirão. É um jogador aí que eu vejo um potencial aí grande. A Ponte é um jogador aí de 50 mil euros apenas aí na cotação dele. Acho que tem que comprar esse jogador. Nota 7 para ele. Tem um futuro aí promissor pela frente. Fez um bom jogo, pena que ele errou aquela finalização, mas isso aí também é técnico e é treinador, tem que se concentrar um pouquinho mais. Então tá bom, vamos lá, os titulares já foram pontuados, agora vamos lá para os caras que entraram no segundo tempo. O Léo Pereira entrou na vaga do Apodi. O Léo Pereira nota 5, né? Eu ia dar nota mais baixa para ele, mas assim, eu acho que a gente tem que, geralmente, professor, treinador fala isso, né? Geralmente você cobra muito de quem tem o que entregar, né? Você cobra de quem tem aquilo para evoluir. Então, é nota 5 para ele. Ele vem entrando e vem fazendo as mesmas coisas. Eu acho que é muito, muito, muito questão da estrutura física dele e da questão do posicionamento. Ele sempre está tomando esse driblezinho curto, né? E não muda a posição. Ao invés de ele dar o lado de dentro, ele dá sempre o lado de fora e é um lateral. O lateral é básico, você fecha a ala e deixa o meio. Então, assim, ele não faz o básico, nota 5 ali para ele, vai. 5 pro Léo Pereira. E o Dauan entrou no lugar do Vinícius Anocelo. O Dauan, eu tô dando nota 6, porque assim, né, o Dauan, ele é um grande jogador, tem também um jogador aí que precisa de renovação, e já tá, e é um dos poucos que eu acho que tá garantida a renovação. Fiz um estudo aqui, vou falar no finalzinho os números reais aí das negociações e tal, quem tem que renovar e tal, mas o Dauan é um grande jogador, pena aí que tá voltando de Covid, nota 6 para ele, mas é porque foi um jogo ali que eu não tive, assim, grande foco nele, fez uma partida, assim, sem erros e ajudou a Ponte, pelo menos garantiu o empate, né? O outro que entrou foi o Neto Moura, entrou na vaga do Camilo. O Neto Moura, eu também tinha dado 6, mas se eu não me engano, aquela enfiada de bola, vocês me corrijam, mas pelo que eu vi, foi o Neto Moura que deu aquela enfiada longa pro Bruno Rodrigues. Foi o Barreto. Foi o Barreto? Então não foi ele. Então nota 6 para ele. Eu tinha achado que tinha sido a bola dele, então nota 6 para ele. O Marcelo tá falando que foi o Neto Moura. Eu achei que foi o Barreto. Até não, eu achei que foi o Neto Moura. Eu contei pro Neto Moura. Foi o Barreto. A televisão mostrou depois ali de costa o replay, tava 75. Vai na fé, foi o Barreto. Então tá bom. Eu também narrei Barreto e vi no replay Barreto. Então que nota que é pro Neto Moura? Nota 6. Nota 6. O outro que entrou foi o Yuri na vaga do Pato. O Yuri também eu dei nota 6, assim, vocês falaram que ele entra bem no jogo, tá? Ele realmente não compromete, ele consegue fazer algumas tabelas, ele tem um bom posicionamento, ele é forte, mas o que contribui, né? Ele é um jogador versátil, ótimo, mas assim, qual é a posição dele, né? Onde que ele realmente contribui mais, onde que ele vai dominar o setor?
Então, eu acho que foi nota 6, entrou, fez o papel dele, mas também não vejo aquele jogador que vai fazer um giro, vai achar um passe, que vai fazer uma jogada diferente. Um jogador que, para mim, ainda tem que evoluir um pouco. Nota 6. E para fechar, o João Veras. O Veras, para mim, todo mundo que entrou, o Veras eu acho que eu esperava mais, né? Principalmente pela jogada ali decisiva, né? Teve 2 bolas ali que ele tomou decisões erradas. É menino ainda, né? Tem contrato até 2022. Vai ser lapidado aí na base pelos bons treinadores, né? Aí o Fábio Moreno tem experiência na base, vai ter que moldar esse menino. Mas nota 6 para ele, eu achei que ele se apavorou ali no lance e teve uma outra chance ali, podia ter aproveitado melhor se estivesse mais atento. Tá certo, então. Agora vamos lá para a nota do técnico Fábio Moreno. Olha, eu pensei muito nessa nota, porque para mim o Fábio Moreno ele tirou 10 no primeiro tempo e tirou, para mim, 5 no segundo. Se fosse fazer a média, ia dar 7,5, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais. Eu acho que ele fez uma estratégia correta, ele armou muito bem o time defensivamente, né? E conseguiu ler muito bem o time do Guarani. É claro que o Guarani, se tivesse o Pablo, se tivesse o Bruno Sávio, eu acho que tinha ganho o jogo. Mas, para mim, nota 7 para ele. Eu acho que ele podia ter trazido a vitória para casa hoje. 7 para o Fábio Moreno. E o jogo? Guarani 1, Ponte Preta 1. Que nota você dá para o jogo? Bom jogo. Foi um bom jogo. Eu achei que foi um bom jogo. Um derby que foi um derby especial. As 2 equipes chegaram aí, né? Trazendo emoção para suas torcidas, né? Brigando pelo acesso ainda. Um segundo turno, claro que chances pequenas, mas foi uma boa história de derby. Eu acho que nesse ponto foi legal. Difícil ver ruim você ver um derby tá em 10º, tá em 14º e tal. Acho que esse ano foi um derby, né, de um pouco mais expectativa, mais especial, um jogo bem jogado, mas faltas, né? Teve até expulsão lá, na jogada do Bruno Rodrigues, mas assim, foi um jogo na bola. Eu acho que o jogo foi nota 7,5, foi um bom jogo. Nota 7,5 para o jogo, tá aí então. As notas do jogo, você quer dar nota para o árbitro, o trio em si? O árbitro foi muito bem, eu achei que o árbitro foi bem. Apitou, deixou o jogo seguir, foi o Weber Roberto Lopes fez uma boa arbitragem, eu acho que foi nota 8, não teve interferência, não titubeou, foi lá, expulsou o zagueiro do Guarani, deu os cartões e deixou o jogo seguir, não deu faltinha boba, boa arbitragem. Tá certo. Bom, 10 da noite, mais 47 minutos. Então, peraí, só para fechar o quadro aqui, vamos fechar então o quadro. O craque. Não, mas aí tem que fechar aqui. O craque, aí você já faz o seu detalhe. O melhor em campo, o craque do jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. 10 da noite, mais 48 minutos, faltando 12 minutos para as 11 horas da noite em Campinas. O Palmeiras está na frente do River, 1-0, gol de Luiz Adriano. E o Juventude continua perdendo para o Cuiabá, próximo adversário da Ponte Preta, 1-0. O detalhe sobre as notas do jogo, Wendel Coral. Sobre o Palmeiras está 2-0, viu? O primeiro gol foi do Rony e o Luiz Adriano fez o segundo. Agora o Palmeiras está com um jogador a mais, o atleta do River foi expulso. Mas vamos lá. Palmeiras vai encaminhando a vaga para a final já. O meu detalhe é sobre o quarto árbitro de hoje, o Salim Fendi Chaves. Ele estava como quarto árbitro, mas o derby 196, que o Guarani venceu por 3-2 de virada, a Ponte Preta, o derby que era o João Brigatti, o árbitro da partida era o Salim Fendi Chaves. Então, uma curiosidade, né? Foi o árbitro do derby 96 e hoje o quarto árbitro no derby 98. E ainda sobre o Bruno Betelli, eu gostei do que ele falou do Lazzaroni na nota do jogo, que deveria ter se imposto mais em cima do Matheus Lúcio, o garoto da equipe do Guarani, e o Carlos falou com o Apodi, né? Senti falta do Apodi no campo de ataque. Eu senti dos 2 laterais, o Lazzaroni também, não sei se porque o Ludic não deu espaço, ou porque o Lazzaroni não quis ser tão ofensivo hoje, mas os 2 laterais, às vezes o Apodi e o Palmeiras faz o terceiro agora, que fase. Tanto o Apodi quanto o Lazzaroni não subiram tanto a área para a equipe da Ponte, né? Poderia ser duas boas válvulas de escape, né? Como tem sido nas últimas partidas, tanto o Apodi na direita quanto o Lazzaroni na esquerda.
Muito bem, são 10 da noite mais 49 minutos, agradecendo todo mundo que participou, tivemos sorteio, tivemos vale compras de R$100, tivemos também o kit da Prone Alimentos, agradecendo todo mundo que participou do Derby 198, aqui pelo Futebol Interior TV, no YouTube, também pelas nossas parceiras. Vamos embora, destaques finais, começo com você, repórter da Rádio Futebol Interior, com o seu destaque final, Wendel Coral, de Ponte Preta e Guarani, e as informações aí da Ponte Preta para a próxima rodada também. Vai lá, Coral. Tá certo, viu, Marcelo? Primeiramente, é sempre um prazer estar ao lado de você, do Carlos, o Bruno Betteri, que fez a sua estreia no Derby. Depois você me responde, viu, Bruno? Vou dar meu destaque final agora, mas espero que você tenha gostado da experiência aí do Derby e que permaneça, que você tenha mais infinitas possibilidades de comentar, viu? Outros derbys por aí. Com o resultado de 1-1, a Ponte fica em 7º lugar, vai a 47 pontos, fica a 4 pontos aí agora 5 pontos, né? Porque o Juventude está perdendo, o Cuiabá está ganhando, mas a 5 pontos do G4, toda a rodada ainda... toda a rodada... tá meio difícil, precisa tomar água. Mas toda a rodada ainda para acontecer, né? A Ponte ainda deixa o acesso agora muito... tô com um copinho desse em casa também. O acesso agora fica muito distante, viu? Próxima rodada, a Ponte Preta não tem nenhum desfalque por suspensão, aguarda o resultado do teste do Luan Dias, que com sintomas gripais não foi relacionado hoje. O Moisés muito possivelmente esteja à disposição do Fábio Moreno para enfrentar o Cuiabá. Hoje ele não foi relacionado por precaução, né? Que no acidente automobilístico bateu a cabeça. Por precaução não estava nem no banco de reservas. Então a Ponte vai contar com retornos, ainda não, do Ivan, que só volta no Campeonato Paulista. A Ponte Preta volta a campo na próxima segunda, 11 de janeiro, no Moisés do Carelli, às 17 horas, para enfrentar o Cuiabá e cumprir tabela, mas segundo o Fábio Moreno, por que não ainda sonhar com acesso? Já o Guarani fica ainda na 6ª posição, vai a 48 pontos ganhos, fica a 4 do G4, grupo de acesso, volta a campo também na segunda-feira, só que às 8 horas da noite, lá no Rei Pelé, enfrenta a equipe do CRB, que é a atual 14ª colocada, com 40 pontos ganhos. Não deu para a Ponte, um empatezinho 1-1, poderia ter perdido, poderia ter ganho também, mas é isso, viu, Marcelo? O derby de número 198 fica marcado como o número 65 de empate, agora 65 vitórias da Ponte também e 67 vitórias da equipe do Guarani, o primeiro derby, né, que aconteceu em março de 1912, tem até então o seu resultado desconhecido. Sempre um prazerzaço, viu, Marcelo? Forte abraço para você, para o Carlos, para o Bruno Betteri, para o torcedor porto-pretano que esteve com a gente. Uma ótima semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Abraço. Valeu, esse é o Wendel Coral, repórter da Ponte Preta no portal Futebol Interior para as transmissões dos Jogos da Macaca. Quase 5 horas de transmissão aqui do Derby 198. Um abraço para o Coral. Bom, o Bruno Betteri, eu quero o seu destaque final, né? E você responde aí se você gostou da experiência de participar de um Derby. Vamos lá, gente. Primeiro, uma satisfação. Uma satisfação, muito legal ver aí a paixão de todos vocês, né, com que vocês vibraram, com que vocês viveram aí o derby, uma satisfação mesmo fazer esse jogo aqui com vocês. Espero aí que a profecia se complete, né, que possa fazer vários aí com vocês. O meu destaque é o seguinte: agora as chances da Ponte de acesso, para mim, se foram, era aí, segundo alguns dados, 7%, agora com empate vai ficar beirando aí o zero, né, 0%, nenhuma chance aí de acesso ainda para a Ponte. Vamos falar então do futuro, né, do que precisa fazer agora. Dos 16 jogadores da Ponte que atuaram hoje, 10 jogadores ainda precisam renovar o seu contrato, vão ter seus contratos encerrados aí, né, no dia 31 de janeiro, ou seja, 60 e poucos aí por cento do time precisa de renovação. Apenas 4 jogadores aí têm contrato para o restante do ano todo e 2 até o Paulista. Então, assim, a gente provavelmente, se essas negociações não se concretizarem, né, se a diretoria nova que chegou não conseguir fazer, a gente pode ter um time muito diferente, e aí que é o problema, né? Os times normalmente mudam muito, os treinadores da Ponte também vêm mudando, a Ponte vem mudando o jogador.
para um time ter bom resultado, precisa ter uma boa diretoria, um bom treinador, uma boa comissão e bons jogadores. Tem que ter as 3 coisas. Se não tiver as 3 coisas, não vai para frente. Então a Ponte precisa pegar, colocar uma mentalidade na cabeça, uma visão na cabeça e falar, preciso ter as 3 coisas. Então, assim, para de ter convicção na maneira de jogar, montar um elenco de acordo, tem jogadores que estão mostrando que tem que ser comprados, que tem bom potencial, vai perder outros inevitavelmente, né? Porque se destacarem são jogadores emprestados. Desses 10 tem que fazer suas renovações, 6 são jogadores emprestados. Então, vai ter muita dificuldade aí de fazer uma boa negociação, de montar um elenco forte aí pro Paulista. Então é isso, espero o melhor aí para Ponte Preta nesse restante campeonato. Se o milagre acontecer em Campinas, eu vou ser muito feliz de estar com vocês aí para acompanhar os próximos jogos. Vai que a Ponte ganha 5 jogos, faz uma campanha extraordinária, mas está muito difícil aí para a Ponte. Muito obrigado por essa noite especial aqui de derby com vocês. Ô Bruno, você falou aí dos jogadores, né? Só para pontuar, mas é mais fácil aqui, porque senão você passa e não dá para passar a informação correta. Então, Igor Vinhas, Léo Pereira, João Veras e Zanocelo, dos caras que entraram em campo, são os que têm contratos, né? O resto a Ponte vai ter que correr atrás, é isso, né? Isso, eu tenho aqui, ó, Igor Vinhas, tem o Léo Pereira, o Barreto também está até o dia 30 de maio, né, com contrato, o Zanocelo e o Dauan. O Dauan também tem contrato. Então tem mais. Então e foram o João Veras. Então tá. É o que eu falei, só o Dauan e o Barreto. Então são 16, são 6 jogadores que têm contrato. São 6 dos 10 que ainda precisam de renovação. Então tá certo. Isso. Beleza. Valeu, Bruno. Um abraço. Um abraço, gente. Beleza, então. Bruno, comentarista da Rádio Futebol Interior. Os meninos já se despediram. Agora, Carlos Corsato, ficha técnica do jogo. Já o seu destaque final também. Manda lá. Vamos lá. A Ponte empatou com o Igor Vinhas, a Podi, depois o Léo Pereira, Luizão, o Hélio. Pato, depois o Yuri, Matheus Peixoto, depois o João Veras e Bruno Rodrigues, Fábio Moreno, treinador. Guarani de Mesquita no gol, Matheus Ludic, Didi, Valber, Bidu e depois o Eliel, Bruno Silva, depois David, Murilo Rangel, Lucas Crispim, depois o Rickson, Renanzinho, depois Giovanni Vagninho, entrou o Lucas Abreu no seu lugar e Matheus Souza, Felipe Conceição, o treinador. Os gols do jogo, Matheus Peixoto, 25 do primeiro tempo, 1-0 Ponte, o Ludic, 14 do segundo tempo, 1-1, empatando a partida. O árbitro, o Eber Roberto Lopes, auxiliado pelo Ivan Carlos Bom e o Éder Alexandrini. Bom, cartões, vermelho, o Valber tomou cartão vermelho, numa jogada em cima do Bruno Rodrigues, e também o Matheus Souza também foi amarelado aqui no time do Guarani. Na Ponte Preta, cartão aqui para o Neto Moura. O Neto Moura, como toma cartão, dos jogadores mais indisciplinados aí desse time da Ponte Preta. O Neto Moura tomou cartão e mais ninguém, hein? Neto Moura. E o João Veras. O Igor Vinhas também, né? O Igor Vinhas também tomou cartão na série. Então, Igor Vinhas, Neto Moura e João Veras. No Guarani, só um cartão amarelo, viu? O Matheus Souza não foi amarelado, não. Só teve um cartão amarelo. Vou buscar aqui. Não, mas já. Só teve o vermelho pro Guarani. Teve o vermelho aqui pro Valber. E o Guarani não tomou cartão, não. Cartão amarelo, verdade. Cartão amarelo nenhum pro Guarani. Na verdade, o Guarani tomou 2 cartões, os 2 vermelhos. Teve um cara lá, um carequinha da comissão técnica, que também tomou cartão vermelho. É isso. Então, um vermelho pro Guarani, 3 amarelos pra Ponte. Fim de jogo, Brinco de Ouro da Princesa, 33ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Guarani 1, Ponte Preta também 1, Marcelo. Muito bem, só para não deixar passar batido, né? Agradecendo todo mundo que está junto com a gente, você que ficou aqui no YouTube. A Daniela está dizendo que vamos ver o tal de Alex Brasil montando o elenco para o Paulistão. Boa, Dani. Abraço para você. Pessoal aí que está participando, obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui às nossas transmissões. Quando a Ponte tomou o gol, vou repetir aqui, o Matheus Peixoto ele tinha saído, né? E a Ponte estava com 10 em campo, porque o João Veras não tinha entrado. Então, quando a Ponte toma o gol, a Ponte estava com um jogador a menos em campo,
né? O Matheus Peixoto não conseguiu ficar em campo e a Ponte Preta não conseguiu jogar a bola para fora, ou não perceberam, né, de jogar a bola para fora. Se tivesse feito isso, o Camilo, por exemplo, é claro que é mais fácil, eu estou aqui no ar-condicionado, né? Se o Camilo tivesse dado um bico na bola, a bola tinha saído para fora, o gol não tinha acontecido. Mas se não entra em campo, a Ponte, quando tomou o gol, portanto, estava com um jogador a menos em campo. Agradecendo a Prone Alimentos, sempre com a gente nas jornadas esportivas, a pizzaria do Dadá, ao portal futebolinterior.com.br. Carlos, agora sim o seu destaque final. O destaque final é agradecer o pessoal que participou conosco aqui dessa transmissão pura, para a torcida da Ponte Preta, para o Planeta dos Macacos. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Quero agradecer também a todo mundo que participou. O Frank Francisco faturou o voucher de R$100, vai gastar e vai comprar produtos na loja da Macaca, que aliás está bonita. Tá? Só lembrando, viu, gente, que esse R$100 não foi patrocinado pela Ponte Preta nem pela loja da Macaca, muito pelo contrário. Carlos. Foi patrocinado pela equipe aqui da Rádio Futebol Interior, um presente, um mimo para o torcedor da Ponte Preta. Mas isso aqui não é propaganda, mas a loja da Macaca ficou muito bonita, o pessoal lá é muito atencioso, sabe? Deixa você escolher à vontade, não fica empurrando o produto, e é um lugar muito bacana da gente estar, né? E que tem várias coisas, vários produtos legais que você vai gostar, tá? Então aqui não é uma propaganda, não é um merchan, mas é sim um testemunho para torcedor ponte pretano que a loja da Macaca realmente ficou muito bacana. E também agradecendo aqui a Prone Alimentos, o Felipe Garcia faturou aqui o kit de temperos da Prone Alimentos. Agradecendo a você, Marcelo, ao Bruno e ao Wendel Coral por estar com a gente também. Amanhã, 13h, Hora da Macaca, vamos fazer o rescaldo do derby para a nação ponte pretana e eu conto com a audiência do torcedor ponte pretano. Valeu todo mundo, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Muito bem, quase 5 horas de transmissão, são 11 da noite, mais 1 minuto em Campinas. Agradecendo então você que ficou junto com a gente, pessoal, as parceiras, equipe Gol de Placa, CIN, também a Futebol na Canela, a Rádio M1.com.br, você que ficou junto com a gente nas plataformas, você que está junto com a gente até agora aqui no Futebol Interior TV, a gente agradece demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Junto com a gente, futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Um abraço para os nossos diretores, o Arthur Eugênio e o Elcio Paiola. Em nome do Carlos Corsato, eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Já era, um grande abraço para você, um excelente finalzinho de noite e uma ótima terça-feira. Juízo, se cuida. Até a próxima. Tchau. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por